meus senhores e minhas senhoras, sejam bem-vindos ao BIKiNNOV, um centro de tecnologia e inovação dedicado ao setor das duas rodas. Em nome do Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, Dr. Jorge Brandão, declaro aberta a Conferência Internacional sobre o setor das duas rodas na Europa, presente e futuro. É com grande satisfação que acolhemos neste espaço representantes de toda a Europa, num momento crucial para o desenvolvimento sustentável, tecnológico e industrial do nosso setor. Ladies and gentlemen, welcome to BIKiNNOV, a Technology and Innovation Center dedicated to the two-wheels sector. On behalf of the Vice President of the Regional Coordination and Development Commission of the Central Region, Mr. Jorge Brandão, I hereby declare open the International Conference on the two-wheel sector in Europe, present and future. We are truly honored to welcome participants from across Europe. Your presence here marks an important step toward fostering innovation, sustainability, and cross-border collaboration in this vital industry. Antes de darmos início formal à sessão de boas-vindas, convidamos todos os presentes a interagirem connosco através de uma breve sondagem. Vai aparecer no ecrã um QR Code que poderão digitalizar com o vosso telemóvel. Este irá direcionar-vos para uma plataforma onde poderão responder a duas perguntas muito simples, mas muito importantes para nós. As perguntas são: qual é a sua origem institucional? E a segunda, o que espera retirar deste evento? A vossa participação ajudará a enriquecer esta conferência e a orientar futuras iniciativas do BIKiNNOV. Vamos só aguardar para que possam responder. Muito bem, muito obrigada. Senhoras e senhores, damos agora início à sessão de abertura desta conferência internacional. E é com grande honra que convido o primeiro orador a usar da palavra. Chamo então Vital Almeida, Presidente da Direção da ABIMOTA, uma entidade com um papel central no setor das duas rodas em Portugal. Ladies and gentlemen, dear colleagues, industry partners, institutional representatives, and friends of sustainable mobility. It is with great honor and enthusiasm that I welcome you to our international conference on the two-wheel sector in Europe. The world has never been so unstable. We meet today at a crucial moment and we don't know
what tomorrow will bring. The sector have already proven our resilience, adaptability, and innovative strength, but colleagues remain. The challenge remain, always. This is precisely what brings us together here today, to discuss, share, and build together. I hope this conference will be more than a meeting point, but a platform for action. On behalf of ABIMOTA, I thank everyone for their presence and commitment. Thank you very much. Chamo agora Gil Nadães, diretor executivo do BIKiNNOV e secretário-geral da ABIMOTA. Muito bom dia a todos e começava por cumprimentar, peço desculpa, o Dr. Jorge Brandão e o Dr. Fernando Alfaiate e nas suas pessoas, todos os presentes, e agradecer também a todos os oradores, a todos os patrocinadores, a todos aqueles que colaboraram nesta organização e também à equipa do BIKiNNOV, nas pessoas do César e da Daniela e todos os outros que estiveram com eles, que possibilitaram este acontecimento. Estamos aqui hoje porque há 50 anos um grupo de empresários juntou-se e em tempos turbulentos, muito turbulentos a nível nacional, estávamos em plena revolução, decidiram fazer uma associação. Decidiram fazer a ABIMOTA, Associação Nacional da Indústria das Duas Rodas, que, na continuidade do seu trabalho, decidiu criar um laboratório. E foi crescendo e apoiando o setor das duas rodas, mas não só, porque a ABIMOTA acolheu no seu seio também o setor das ferragens e do mobiliário metálico. E continuou a crescer. Continuou a crescer até que, há cerca de uma década atrás, os empresários das duas rodas decidiram juntar-se e fazer um novo projeto, um projeto de internacionalização. E com o apoio do governo português e dos fundos comunitários, fizeram um projeto que visou demonstrar as suas capacidades no setor e também captar investimento para o país. Este projeto, podemos dizê-lo, foi coroado de êxito e com um êxito muito grande. Este projeto permitiu que Portugal se tornasse o maior produtor europeu de bicicletas. E na sequência deste crescimento, as empresas portuguesas acharam que os tempos eram outros, eram diferentes. O laboratório da ABIMOTA, que fazia conformidade, tinha sido e era um grande apoio, mas era preciso ir mais longe. Porque a indústria nacional faz, sobretudo, ou fazia, do setor das duas rodas, trabalha sobre encomenda. E havia que ir mais longe e passar para um outro nível, para o desenvolvimento de produtos, para podermos nos afirmar também como um novo destino de inovação na Europa. E juntaram-se as empresas, mas agora não só as empresas e os empresários, mas também o sistema científico e tecnológico, também porque as bicicletas também são para utilizar na cidade, e é preciso sabermos o que é que se passa nas cidades, também algumas autarquias e a Federação Portuguesa de Ciclismo, e constituíram o BIKiNNOV. É por isso que estamos aqui hoje. O BIKiNNOV foi constituído e conseguiu o reconhecimento como Centro de Tecnologia e Inovação. Estamos a trabalhar nessa vertente já há algum tempo e, com o apoio do PRR, estamos nestas instalações e nas condições que vocês irão ter oportunidade de ver. Eu não vou falar sobre as condições técnicas e aquilo que vai fazer o BIKiNNOV ou muito em pormenor. Mas aquilo que nós queremos e almejamos para o BIKiNNOV, e é esse o projeto que está na base, é que ele se torne uma fonte de
apoio para as empresas do setor, e não só, porque alguns equipamentos que temos aqui terão de estar estarão colocados ao serviço de Portugal inteiro e também do estrangeiro, mas se o nosso foco principal são as empresas nacionais, nós queremos ter condições para acolher também entre nós os grandes players para poderem desenvolver connosco os seus projetos. Estamos a dotar um centro que eu estou convencido, e da experiência que tenho um pouco já de acompanhar a internacionalização da ABIMOTA, não há no mundo outro que preste uma resposta deste tipo ao setor das duas rodas. Nós estamos a investir num centro diferenciado e diferenciador que pode dar uma resposta global desde a concepção do produto, desde o seu desenvolvimento até à prototipagem do mesmo, com todos os testes que têm de ser feitos e desenvolvidos. Isto é, vamos dizer assim, one-stop shop e um local onde podem encontrar todas as respostas. Isto será, com certeza, uma grande mais-valia para o setor. Obviamente que houve a inspiração, e a inspiração foi a raiz disto tudo. Agora estamos na fase da transpiração. E, como terão a oportunidade de ver, as instalações não estão completas, mas já estão bastante mais adiantadas. Até ontem já tivemos iluminação para poder ver melhor do que estávamos com iluminação provisória, mas estamos a vencer os desafios. E os desafios são que dentro de um ano, no final do PRR, nós temos um centro a trabalhar, não a iniciar, a dar os primeiros passos, mas a desafiar já muitas entidades e muitos, não só os nacionais, mas estrangeiros, a poderem vir trabalhar connosco. Porque esta tem de ser a ambição, não só das empresas portuguesas, mas não só do centro, mas também das empresas portuguesas, trazer os seus clientes também para Portugal, para podermos juntos resistir às intempéries que correm um pouco por todo o mundo. Por isso, este momento é importante, porque é um momento de, podemos dizer assim, de lançamento. E nós contamos com o vosso apoio, com o vosso interesse, com a vossa crítica, para nos ajudar a fazer mais e melhor e a constituir aqui um verdadeiro centro de saber e um verdadeiro centro de apoio, não, sobretudo ao setor das duas rodas, mas ao setor industrial. Contamos convosco todos, porque juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Prosseguindo os nossos trabalhos, dando seguimento à nossa sessão de abertura, chamaria agora Manuel Marcílio, Diretor-Geral da CONEBI. Mr. Manuel Marcílio, General Manager of CONEBI, bringing a European industry-wide perspective on current challenge and future directions. Bom dia. Desculpe por não falar português. I will switch to English. So first of all, thank you very much to BIKiNNOV, to ABIMOTA for the organization of these 3 days of company visits, General Assembly, and today this very important conference. It's always a pleasure to be with all of you. So, ladies and gentlemen, distinguished guests, colleagues, and I would say also friends, it is with great pleasure to join you today and to share some reflections on the present but also the future of the two-wheeler industry in Europe. A sector which is not just close to my heart, but also vital for Europe's transition towards a greener, healthier, and also more connected mobility. So today we look back with pride at the progress we have made. The European two-wheeler industry has shown remarkable resilience and growth over the past years. Even in the face of unprecedented challenges, just mentioned by the previous speakers, whether it's supply chain disruptions, global uncertainties, and also let's not forget the impact of COVID-19 pandemic. We have seen and we continue to see the e-bike revolution
unfolding across Europe, transforming the way that people move, work, and also live. So with more than 5 million e-bikes sold annually, cycling is no longer just a leisure activity. It is a key part of our daily lives, contributing to cleaner air, reduced congestion, and healthier communities. But we know that success also brings new responsibilities. Our industry is committed to leading the way in sustainability, innovation, and fair global competition. We must address challenges such as the sustainability of supply chains, the development of circular economy practices, and the responsible use of critical raw materials. So coming from Brussels in this context, we welcome and engage with important EU initiatives, such as the Battery Regulation, the Critical Raw Materials Act, the Young Clean Industrial Deal, and in a broader sense, the Green Deal objectives. So these policies offer us the chance to lead by example, by ensuring that products we design, manufacture, and sell are safe, sustainable, innovative, and future-proof. So looking ahead, I see 3 priorities for our industry. First, sustainability. We must continue to innovate in the use of eco-friendly materials, energy-efficient production, and robust recycling systems. The future of the two-wheeler industry must be circular. Number 2, innovation. So from digitalization to connected mobility, from new business models to smart solutions for safety and comfort, we have an incredible opportunity to make two-wheelers even more attractive for all European citizens. And third, advocacy. And in this I jump in. We must continue working with policymakers at EU level, but also the national level, and all the local authorities to promote cycling as an essential part of Europe's transport ecosystem. This means ensuring fair access to funding, supporting infrastructure development, and defending the interests of our industry in a global scenario. So I do believe that together we can create a resilient, competitive, innovative, and future-oriented two-wheeler industry, which delivers on Europe's sustainability, but also competitive goals and improve the life of millions of people. I firmly believe that the future of the two-wheeler industry in Europe is bright, and I invite all of you to join us in this very bright future. Thank you very much for your attention. Chamo agora Fernando Alfaiate, presidente da estrutura da missão Recuperar Portugal, que nos dará uma visão sobre o papel da inovação e da resiliência no futuro industrial do país. Recordamos que a AM2R, Agenda Mobilizadora da Indústria das Duas Rodas, é desenvolvida no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência e financiada pelos fundos europeus NextGeneration. Muito bom dia a todas e a todos. É um prazer estar aqui nesta conferência, agradecer o convite que nos foi dirigido portanto, cumprimentar em especial o Dr. Gil Nadais, que tem connosco sempre articulado todos estes projetos ligados ao PRR e com bastante, digamos que, interesse do nosso lado, sendo, obviamente, projetos com grande relevância para o setor e para o programa PRR. Gostaria de começar por prestar estes agradecimentos e também cumprimentar o meu colega da Comissão de Desenvolvimento Regional, Dr. Jorge Brandão, e obviamente também
do ponto de vista institucional, tudo aquilo que nós temos feito juntos sobre fundos comunitários, já de longa data, portanto, eu estou aqui a tentar entrar numa apresentação que eu não consigo, peço desculpa. Ok. E, portanto, dizia que o meu colega e amigo Jorge Brandão, que desde há longos anos me tem acompanhado também em toda a articulação, quer nos sistemas de incentivos do Portugal 2020, fundos da coesão, quer também no âmbito do PRR, e é com grande satisfação que esta articulação também é feita. A estrutura de missão Recuperar Portugal é a entidade coordenadora do PRR e, portanto, faz o reporte e a monitorização da execução do programa junto da Comissão Europeia, e é importante observar no terreno também todos os desenvolvimentos que nós temos em termos de projetos, seja agendas mobilizadoras, seja, portanto, centros de desenvolvimento tecnológico, centros de interface, de transferência de conhecimento para o tecido empresarial. Tivemos a oportunidade de estar aqui em 25 de setembro do ano passado, também acompanhando alguns membros do Governo que estiveram aqui presentes, e visitámos e fizemos um ponto de situação da agenda mobilizadora AM2R, que com muita satisfação observámos os desenvolvimentos que estão a ser feitos, visitámos empresas e observámos também a boa aplicação dos fundos que podem ser visível dos resultados que estão a ter em termos de aumento de produtividade, em termos de capacitar as empresas deste setor de uma forma mais competitiva, com produtos e processos inovadores. Com efeito, como aqui já foi referido, realçado, o setor das duas rodas atuando muitas vezes de uma forma algo discreta na economia nacional, mas tem um lugar muito importante e cada vez mais, com mais impacto. E estes apoios que o PRR conseguiu conceder a este setor também, do nosso ponto de vista e da visibilidade que temos dos impactos que nos são reportados, aumentou esse impacto. É também interessante verificarmos hoje que vamos dar início aqui, portanto, digamos, com o lançamento de um espaço que é um espaço de inovação, um centro que pretende trabalhar para a modernização tecnológica e científica, uma estrutura transformadora que, por isso, apresenta valores semelhantes aos do PRR e, por isso, enquadrada também num projeto do PRR, que pretende transformar o país e a economia através da aposta numa sociedade mais resiliente e fundamentada, também apostando na dupla transição. A dupla transição sempre uma prioridade relevante na estratégia de apoio que nós temos implementado a nível do PRR, que tem a ver com portanto, a transição digital e a transição climática. Esta é uma ambição e é esse o caminho que temos vindo a fazer. Um caminho que se alinha com o setor que aqui hoje se analisa nesta conferência, o setor das duas rodas, que se destaca pela inovação e competitividade em sintonia com sustentabilidade, investindo numa das áreas essenciais da sociedade, que é a mobilidade. Portanto, verificamos também no discurso aqui da abertura do Dr. Gil Nadais que, ultimamente, digamos que não há 2 décadas, mas há mais de uma década, certamente, que esta construção tem vindo a ser feita. Eu lembro-me bem ainda na altura do Compete, quando iniciámos com a ABIMOTA também, alguns apoios de agendas mobilizadoras, de projetos conjuntos e de alguns apoios relacionados com a internacionalização, que digamos que foram a semente para começar alguns desenvolvimentos que hoje aqui observamos com satisfação.
Mas se o PRR aposta na mobilidade e no setor empresarial em geral, a verdade é que assumiu desde o primeiro momento um caráter diferenciador, com a promoção de projetos que visam ultrapassar fronteiras, juntando as empresas, a academia, os centros de inovação científica, entre outras entidades relevantes como as autarquias. Portanto, as agendas mobilizadoras conseguiram digamos que, feito no sentido de agregação de um conjunto de entidades que, trabalhando conjuntamente para um mesmo objetivo, conseguem alterar o perfil da economia, do tecido empresarial, de forma a concretizar novos produtos de forma mais competitiva no mercado. E o setor das duas rodas não ficou indiferente a este repto. Nós temos 52 agendas mobilizadoras e uma delas é exatamente a AM2R, portanto, do setor das duas rodas, composta por 47 copromotores, 38 empresas, 9 entidades do sistema científico e tecnológico, que se propõem desenvolver 55 produtos como novos modelos de bicicletas elétricas e convencionais, suportadas com características inovadoras, motociclos elétricos e cargo bikes, uma inovação muito característica desta agenda, que gradualmente pretende substituir, portanto, caminhões de entrega de encomendas, originando poupanças energéticas com menos libertação de CO2, menos ruído, congestionamento automóvel no centro das cidades. Pretende-se também, nesta agenda mobilizadora, dotar o setor nacional da capacidade técnica necessária à produção de todos os componentes para rodas, permitindo reduzir substancialmente a dependência europeia face ao mercado asiático, contribuindo de forma decisiva para Portugal se tornar dos poucos países no mundo a fabricar estes produtos de forma tão integrada. Permitam-me apenas mais um minuto para ritmo acelerado, como se pretende, digamos que no PRR, a questão temporal é sempre um desafio, deixar uma breve visão de como está, portanto, o plano de recuperação e resiliência. A esta data, nós continuamos a caminhar de forma sustentada para a meta, e a nossa meta é a concretização global do PRR. Tivemos agora, em meados de maio, portanto, a reprogramação aprovada pela Comissão Europeia. Os mecanismos de reprogramação e de ajustamento são essenciais para um programa que é um plano que pretende sempre ajustar aquilo que se observa em termos de desvios ao longo do tempo. Isto faz parte da gestão, faz parte do trabalho, ou seja, com isto quer dizer que certamente não será a última reprogramação, ajustamentos surgem ao longo do tempo, mas o nosso objetivo, como eu dizia, é alcançar a meta da implementação total do PRR. E, portanto, mantivemos a ambição de um plano de investimentos de cerca de mais de 22 bis, que estão a ser implementados, 127 investimentos, grandes investimentos que aqui estão divididos neste plano de investimentos, entre os quais o grande investimento das agendas mobilizadoras, 44 reformas, uma vez que o PRR não tem só investimentos, mas tem sempre associadas questões de legislação, de regulamentação, as chamadas reformas, que facilitam a implementação das políticas públicas, bem como 438 marcos e metas, que são os objetivos que temos que atingir do ponto de vista físico e do ponto de vista de concretização para comprovar a execução deste plano perante a Comissão Europeia. Temos um planeamento para submeter 10 pedidos de pagamento, portanto, são 10 semestres de relatórios que temos que apresentar à Comissão Europeia e, por enquanto, submetemos 6 e, durante este ano, ainda vamos submeter mais 2. Portanto, ou seja, concluiremos o ano com 8 pedidos de pagamento, ficando para 2026 os 2 últimos pedidos de pagamento para apresentar.
Com isto temos 33% dos marcos e metas certificados pela Comissão Europeia e em fase de avaliação, já com aprovação informal por esta entidade, cerca de 47% destes marcos e metas comprovados. Lançámos também, do ponto de vista da medida e do investimento das agendas mobilizadoras, em abril, em meados de abril, uma orientação técnica para acolher reprogramações específicas para os projetos das agendas mobilizadoras. Puderam essas empresas ajustar os seus, ou apresentar propostas para, ou esses consórcios, melhor dizendo, apresentar propostas para ajustar o seu investimento em função do horizonte temporal de execução que têm, incrementando ou aumentando a sua ambição, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É podendo fazer mais produtos, mais novos produtos ou novos processos, além daqueles que tinham previamente estabelecidos, ou, por outro lado, não conseguindo realizá-los todos, por alguma circunstância alheia, digamos, ou conjuntura de mercado, fazer o ajustamento em baixo. 37 das 52 agendas apresentaram esses pedidos, que estão agora a ser analisados pelo IAPMEI, e em articulação connosco haverá uma decisão durante o mês de junho sobre essa matéria, e a nossa convicção é de aumentar o objetivo, ou seja, temos condições ainda de aumentar o objetivo que tínhamos fixados. Já tínhamos cerca de 1.100 produtos e, portanto, produtos, processos inovadores, vamos ter esse valor aumentado, sendo que a meta PRR são 980. Portanto, diria que aqui estamos em condições de alcançar aquilo que nos propusemos e superar exatamente essa meta. Vamos também, e no âmbito da reprogramação, abrimos um novo investimento ligado à competitividade, à inovação e competitividade. É um investimento inovador, mais simplificado que as agendas mobilizadoras, devido à sua dimensão. Não se trata aqui de grandes consórcios, trata-se mais de projetos individuais e será um instrumento essencial para direcionar para projetos que aumentem a inovação e a competitividade das empresas, sustentando aqui numa base de reindustrialização, ou seja, olhar para este aspecto como fonte, digamos que de prioridade, pelo facto de existirem um conjunto de tecnologias emergentes e disruptivas atualmente que devem ser incluídas neste processo de investimento de inovação tecnológica nas empresas, nomeadamente em alguns setores. Para quê? Para os tornar mais competitivos, para serem, portanto, mais produtivos desse ponto de vista e enfrentarem as condições de competitividade no mercado global. Continuamos a trabalhar neste exigente plano que é o PRR, que já apresenta impactos significativos e que vamos olhando já para eles no terreno com muita satisfação e muito orgulho, e pretendemos, obviamente, continuar a criar este impacto no futuro, para além do horizonte temporal do PRR. Mais uma vez quero dar os parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido e por aquilo que são os resultados que vamos observando no setor das rodas em Portugal e do incremento e do impacto que tem a visibilidade a nível do tecido empresarial e dos indicadores que recolhemos sobre o setor. Agradeço a oportunidade, esperando que continuemos em caminhos comuns a trabalhar para um setor mais forte e um Portugal mais resiliente e digital e mais sustentável, que é o objetivo do PRR. Muito obrigado pela atenção. E para encerrar esta sessão de abertura, convido Jorge Brandão, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, CCDRC,
que nos irá enquadrar o apoio à inovação e transferência de tecnologia na região centro. Muito bom dia a todos. Naturalmente gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ABIMOTA, Vítor Almeida, Sr. Diretor Executivo da BIKiNNOV e também Diretor-Geral da ABIMOTA, Gil Nadais, e agradecer-lhes muito o convite à CCDR do Centro para estar nesta conferência internacional. Naturalmente também um cumprimento ao Sr. Presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, Fernando Alfaiate, colega destas vidas dos fundos europeus. Naturalmente é sempre um prazer termos momentos de interação que envolvam os instrumentos que são estruturantes no investimento que é feito em Portugal, em particular na dimensão da competitividade, uma área crítica para o nosso país. Naturalmente gostaria de aproveitar esta oportunidade também para cumprimentar todos os participantes nesta conferência, em particular aqueles que vêm de outros países, parceiros da ABIMOTA e da BIKiNNOV, naturalmente dar-lhes as boas-vindas ao centro de Portugal e desejar-lhes uma boa estadia, que aproveitem, quer na dimensão de troca de experiências e de conhecimento, quer também do conhecimento da realidade da nossa região, dos recursos, dos produtos, das amenidades que esta região é rica e seguramente aqui também a região de Águeda. Uma particularidade também, naturalmente felicitações à ABIMOTA pelos seus 50 anos. É uma data muito bonita de cumprir e atrevo-me a fazer aqui um pequeno paralelismo. A própria CCDR Centro comemorou os 50 anos aqui há 3, 4 anos. Portanto, eu diria que são duas instituições que têm um percurso de vida temporal próximo e creio que posso dizer que partilham muito o que tem sido a dinâmica da região centro neste meio século que cumpriram e as alterações profundas a que assistimos na nossa região. E não posso deixar de assinalar, obviamente, o papel relevante que a ABIMOTA tem tido nestas décadas no trabalho que faz com as empresas, em particular deste território de Águeda e também neste setor das duas rodas. O sucesso deste setor, o sucesso deste território, certamente estão também associados ao trabalho que tem sido feito aqui e, portanto, grandes felicitações à ABIMOTA por toda essa dinâmica. Não temos dúvidas nenhumas que este setor é um setor crítico para a região, da maior importância, pela sua expressão em termos de capacidade produtiva, capacidade de emprego, capacidade de exportação, de afirmação internacional da nossa economia regional e também deste território em particular de Águeda. De facto, é um território ímpar na nossa região pela densidade do seu tecido produtivo em diferentes setores industriais, pela sua capacidade de arrastamento da economia da região, da sua capacidade de afirmação internacional e, portanto, não há dúvida nenhuma que a região centro depende muito também do que este território consegue fazer em termos económicos, sem dúvida alguma. A sua capacidade, a sua dinâmica, naturalmente está também associada à sua capacidade de inovação e, naturalmente, para além do PRR, como aqui foi dito, é obviamente um instrumento de financiamento muito relevante no momento que atravessamos. O Portugal 2030 também, já o foi o Portugal 2020. O Portugal 2030 que está nesta altura também em concretização, obviamente também é um instrumento da maior importância para reforçar a capacidade produtiva da nossa economia e também a capacidade de inovação. Os instrumentos que dispomos são vários, são muito relevantes. Nos últimos anos temos aberto sucessivamente vários avisos de concurso para financiar empresas
para financiar entidades do sistema científico e tecnológico, para financiar parcerias entre estas duas tipologias de entidades e, portanto, é uma dinâmica que está a acontecer. Contudo, o que nós verificamos nos últimos tempos é que, para além de um número muito significativo de candidaturas que são submetidas, de projetos que são aprovados, está a haver alguma baixa dinâmica de concretização dos projetos. Isto é, percebemos que quer as empresas, quer as entidades do sistema científico e tecnológico não estão com uma dinâmica de concretização dos projetos como gostaríamos. Temos consciência de todas as dificuldades que se registram hoje, o nível de incerteza sobre o futuro próximo, seja na relação com os mercados de destino dos nossos produtos, seja na relação dos mercados que nos fornecem produtos, equipamentos, tecnologias. Temos consciência dessas preocupações e da forma como elas impactam na concretização dos projetos. Também por isso, a própria Comissão Europeia, tendo consciência de toda esta realidade que estamos a viver hoje, está a desafiar os Estados-membros a repensar um pouco também o futuro relacionado com a concretização dos atuais períodos de programação. Como sabemos, o atual período de programação tem execução entre 21 e 27. Recentemente concluímos a primeira metade, estamos agora na segunda metade deste período de programação e ainda assim estamos com taxas de execução muito baixas e, portanto, a Comissão Europeia, que estava já a preparar o próximo período de programação, portanto, o pós-2027, a desenhar prioridades, a desenhar o contexto estratégico para esse período de programação, onde, naturalmente, há uma nova realidade que a Europa e o mundo vive e que, naturalmente, influi nessas opções estratégicas para o futuro. E também por isso tudo, a própria Comissão Europeia quer antecipar o futuro, se posso sintetizar assim. Isto é, grandes prioridades que a Comissão Europeia quer concretizar, não quer esperar pelo próximo período de programação a iniciar em 2028. E então está já a desafiar os Estados-membros, ainda neste atual período de programação, rever a distribuição das dotações pelos diferentes instrumentos de programação para alocar uma parte dessas dotações a novas prioridades. E quais são essas prioridades? Claramente, a dimensão da competitividade, isso não há dúvida nenhuma, é claramente a primeira prioridade. Portanto, a Comissão Europeia desafia-nos a colocarmos ainda mais recursos nesta dimensão da competitividade. E para isso lançou uma iniciativa, porventura muitos de vós já ouviram, a iniciativa STEP, Plataforma para as Tecnologias Estratégicas Europeias, onde identificou 3 grandes áreas prioritárias onde o reforço desta dimensão da competitividade deve focar-se. Estamos a falar de tecnologias críticas, tecnologias na área digital, tecnologias associadas às energias limpas e biotecnologia. E, portanto, um grande desafio é encontrarmos novos caminhos, novas prioridades relacionadas com estas dimensões. Mas as prioridades europeias não se ficam por aqui. Claramente o tema da defesa passou a ser um tema a colocar na agenda. E, portanto, mais uma vez, os Estados-membros são abordados para identificarem oportunidades de colocar investimentos da política de coesão também neste setor. Obviamente estamos a falar numa ótica industrial, isto é, apoiar empresas, apoiar dinâmicas que promovam, seja na ótica de produto, seja na ótica de serviço, a reforçar a capacidade também de investimento e de produção industrial da Europa na área da defesa. Um terceiro tema, óbvio que não é uma prioridade propriamente nova, mas que vem também merecer uma nova
ideia de reforço é a capacidade de resiliência relacionada com o recurso água. Todos sabemos, os últimos anos, o quanto têm sido críticos neste tema, em particular no sul da Europa, mas não só, também países do norte da Europa, e, portanto, o tema da água é também um tema, uma nova prioridade. Outra prioridade, descarbonização, que já o era, verdadeiramente, nos instrumentos de financiamento que temos no 2020, 2030, já é naturalmente uma prioridade, mas ainda assim a Comissão Europeia vem desafiar os Estados-membros a darem ainda maior atenção. E uma nova área muito relevante, que é uma área crítica muito falada no nosso país, mas que verdadeiramente é uma questão crítica a nível europeu, tem a ver com o setor da habitação. E, portanto, estamos a falar de 5 novas prioridades: competitividade, defesa, água, descarbonização, habitação, e, portanto, a Comissão Europeia vem desafiar os Estados-membros ainda este ano, 2025, reverem as suas programações e identificarem novas dotações que sejam alocadas a estas prioridades. É isso que está a acontecer a nível nacional. Os organismos responsáveis pela gestão do Portugal 2030 estão já a trabalhar, a revisitar os seus planos estratégicos, a sua distribuição de dotações pelas diferentes áreas temáticas e perceber de que forma é que podem ainda mobilizar novas dotações para estas áreas. E, portanto, é importante que tenhamos consciência desta revisão das prioridades, porque, de facto, isto vai ter impacto sobre todas as áreas, desde logo porque, seguramente, vai sobrar menos dotação para outras áreas. E, portanto, isto tem impacto sobre todas estas dimensões. Obviamente temos que olhar para estas dimensões também numa perspectiva positiva e perceber de que forma é que estas novas prioridades podem ser para nós também uma oportunidade, de facto, de apoiar investimento, de apoiar nova dinâmica económica, de apoiar novos investimentos industriais, de apoiar, em particular, o sistema científico e tecnológico em processos de transferência de tecnologia e de conhecimento para a economia e, portanto, abre-se aqui uma janela de oportunidade que é importante estar atentos. Poderemos achar, porventura, que estes setores têm pouco a ver com o setor das duas rodas, mas eu não tenho dúvidas nenhumas que com algum tempo e com alguma reflexão, com alguma interação nas parcerias, nas dinâmicas que têm as vossas empresas, o vosso setor, a vossa associação, tem seguramente, vale a pena identificar aqui também oportunidades face a estas novas dimensões. Obviamente, nós não temos dúvidas nenhumas que, em particular nesta dimensão da competitividade, os outros setores que temos na região deixam de ser importantes. Não, claro que não. Continuam a ser importantes, continuamos a querer apoiá-los e, portanto, a nossa estratégia de especialização inteligente, em particular, que é, de facto, o nosso quadro de referência para priorizar os projetos de investimento que queremos financiar, seja na dimensão de ciência, de tecnologia ou de investimento produtivo, obviamente continua a valer e, portanto, continua a ser o nosso referencial para colocar instrumentos de financiamento à disposição das empresas em particular. E, portanto, termino deixando estas mensagens, naturalmente, de alguma preocupação, mas principalmente uma mensagem de esperança no futuro, porque estamos convencidos, verdadeiramente, estão-se a abrir aqui novas oportunidades que saberemos certamente aproveitar. E, portanto, felicito mais uma vez os organizadores desta conferência, felicito a ABIMOTA pelos seus 50 anos, as empresas pelo trabalho extraordinário que estão a fazer neste setor e seguramente o futuro será promissor para todos. Muito obrigado pela vossa atenção. E é com essa mensagem de otimismo e de esperança no futuro que encerramos esta sessão de abertura. Cumpre-me agora informar que na entrada do BIKiNNOV está um showroom com alguns protótipos do projeto da AM2R que poderão visitar livremente durante a pausa que se segue. Além disso, temos também o nosso coffee break
para que possam relaxar um bocadinho e fazer networking. Lembramos que o painel terá início às 10h45 em ponto, pelo que pedimos que regressem ao auditório a essa hora, pontualmente. Até já. Spell your name. Up and down, there it goes. Paper aeroplane. There's a phone 7 seas to you, but it's on its way. Goes through the hands to someone else. To find you, girl. Got to see you.
Bem-vindos e bem-vindas de volta aos nossos trabalhos. Antes de iniciarmos o painel internacional, gostaríamos de convidar todos e todas a participarem numa breve sondagem interativa. No ecrã vai aparecer um QR Code que podem digitalizar com o vosso telemóvel. Este código irá direcionar-vos para uma plataforma onde poderão e serão convidados a responder a duas perguntas importantes para este painel. A primeira pergunta é: como antecipa o futuro da indústria das duas rodas na Europa nos próximos 10 anos? E a segunda é: quais considera serem as maiores oportunidades e os principais desafios para a Europa neste setor? A vossa participação é fundamental para enriquecer o debate e tornar esta sessão ainda mais relevante. Dito isto, damos agora início ao painel internacional, onde especialistas e líderes do setor partilharão as suas perspectivas e experiências sobre o futuro da mobilidade e inovação europeia nas duas rodas. Senhoras e senhores, informamos com grande pesar que, devido ao falecimento de um familiar, o nosso keynote speaker, Héctor Lório, não poderá estar presente para a sua intervenção. Gostaríamos de expressar as nossas condolências ao Lório e à sua família neste momento difícil. Agradecemos a vossa compreensão e damos seguimento ao programa com o próximo ponto da agenda. Chamo agora ao palco o nosso keynote speaker, Maximilian Schreipel. I apologize if I am mispronouncing the names. É investigador no Carl, can you help me? I'm sure. No investigator no Karlsruhe Institute of Technology, na Alemanha, onde se especializa em aplicações inteligentes e conectadas para a mobilidade em bicicleta. Maximilian é doutorado em Ciência da Computação pela Leibniz University Hannover, na Alemanha, e lidera a divisão de utilizadores vulneráveis da estrada no grupo de investigação de sistemas autónomos cooperativos, sob a orientação do professor Alexei Vinel. Ele também é responsável pela gestão de projetos nacionais e financiados pela União Europeia em colaboração com parceiros de pesquisa e indústria de grande destaque. O trabalho de Maximilian tem como foco a melhoria da segurança rodoviária e da experiência do utilizador, utilizando sistemas de sensores, comunicação V2X, inteligência artificial e funções assistidas por dados, sempre alinhados com as necessidades dos cidadãos. Sem mais demora, passo a palavra a Maximilian Schreipel. Yes, thank you for the introduction. Thank you for having me here. And I'd like to welcome you to my talk. Yeah, thank you. And I want to present today our research on bicycle development, new assistance systems,
And I would like to start with like a bit of a background and show you how actually, technology was transferring to bicycles. Then I want to present something of our research about cooperation and coordination, how we see the future to be changed. And I want to present a few of our research prototypes here, which is basically cruise control, swarm technologies, and I want to give an outlook and in the end, a conclusion. So if you look at my research, you would see that there are different pillars and different general pillars we also see as technology accelerators currently. The first one are, of course, smart energy systems, but also riding experience and urban integration is of utmost importance, since we want to not only enhance safety, we also want to make traveling more pleasurable. We want to increase the number of trips on bicycles. And the last thing is connectivity and AI. This is where we see the future. That means our bicycles will communicate with other road users and share some information of the bicycles. So when we look a bit back, we see that the automotive industry has been one of the accelerators in research as one of the main technology drivers. We see the new battery standards and even automated operation assistance systems, physiological data integration, connectivity as we work on, like vehicle to everything communication, and even user experience has been of much importance in the automotive industry. And what comes out is, as you can see here, one of the examples is the little startup Organised, who autonomize cargo bikes, like not for like having automated cycling, more like that these vehicles can follow the rider in order to deliver the parcel right to the door. But there's a shift in automotive research. So we see that there is an increasing interest in what to do with the vulnerable road users in automotive industry and automotive research. It has been mainly driven in the beginning by how should an autonomous vehicle interact with other road users such as pedestrians, bicyclists, motorbikes, and so on. What the car does is it tries to sense in the context some behavior of a road user and forecast some trajectory in order to adapt its own driving behavior. And of course, this all will lead to like having more safer roads and enabling cooperation and coordination to prevent traffic jams. This is where it started. And when researchers looked into that, they found that these road users have their own perspectives. They have their own incentives of taking those vehicles on the street. So it turned out that bicycles are an own research field, which is now actively pursued by many institutions. And this brings me to the cooperation and coordination we have on bicycles. So generally speaking, road users, what they share is a location and a trajectory. So in this principle of V2X communication, road users receive in return warnings in several situations and, let's say, behavior recommendations. We see on the top some examples of communications, so all the road users and infrastructure communicate in order to
yeah, to let's say optimize traffic and enhance safety. Back on the bottom, you see some of our prototypes. You see that there are warning displayed in cases some, let's say, AI senses, okay, there's a potential collision. And this brings us to V2X-based riding instructions. So as we heard, the aim is to enhance safety and traffic flow, and vehicle-to-everything communication can be a very, very rich source for contextual information. So we know more what is going on around us. Even without equipping a bicycle with a lot of sensors, we can still know, okay, there's a car approaching, there's maybe a pedestrian somewhere, even if we don't see it because it's occluded by a parking vehicle. V2X can uncover those information and provide it to a rider. Additionally, and this is also one of the projects we're working on together with local companies, is you can give riding instructions like traffic signal phases. So you can always catch the green with your bike when you use some app, and with V2X communication, you can even enhance that principle by also taking the infrastructure more into the app. Besides that, you can, of course, display several warnings in case you sense some collision. Here you see one of our prototypes we have, which I have built. So the white on the back of this bicycle is actually our V2X unit, which was initially created for buses, but we modified it a bit to also work with bicycles. These are, of course, research prototypes, and they can be miniaturized. So we cannot only test those things on the street. We have to first simulate those things in a digital twin. And the way we do it in research is twofold. So we test the technical limitations, but as well as the user behavior. And we bring both factors together in order to make like a full system that can really enhance safety. So in order to test challenging or dangerous situations, we use digital twins, and we even bring users into these situations. One of those you can see here on the bottom. This was mainly a dashcam video, which was transformed into a digital twin, and now we can review the situation from different perspectives and even bring riders into the situations, and in this way test our collision scenarios. Besides that, we also look from the technical perspective, how does the communication work? What are delays? So what if a message comes a bit delayed or is somehow deleted on the message channel? And this can be simulated, and we can see the results right in the digital twin. Next thing is, of course, we need to integrate user feedback as early as possible. To give you one example project where we're in is Cultural Road, and here we try to define some star rating system which we can later use before we want to really bring technologies to the streets. And this helps us to really say how useful a certain technology for a certain area is. And we, as the city of Karlsruhe and the university, we work as a demonstration site for these principles where we really test things with citizens, but also different stakeholders. To show you one of those potential technologies we have and which are already working in the lab and even in a real world lab
is cruise control. So connected cruise control, to name it better, is we adapt the speed of a bicycle automatically based on traffic signal light phases, which we sense over the V2X network. And in this way, the cyclist still maintains control, but he might lose some of his max speed, and in return, he gets, of course, an extended battery range, and he doesn't stop anymore at red lights. So, to give you some of the results, so we tested this in our real-world lab with 15 cyclists, and what we found out is that cyclists can maintain a speed, even if it's totally unknown to them, automatically just by motor shutdowns. That means we simply shut down this electrical support once we reach a desired speed, and in this way, of course, the cyclist tends to reduce the speed, and when he's below our desired speed limit, the motor is again turned on, and in this way we can still control the way the cyclist is performing his cycling. So why is that important to know? Because if we have this information, we can say we can use that for traffic controllers to optimize how we should really adapt the speed in order to catch the green all the time. Next one is swarm cycling. This we do together in a collaboration with the University of Illinois at the Urbana-Champaign campus. And here we performed some of the experiments on swarm cycling, where people had to move on predefined routes, and they had to follow a virtual traveling spot, which we call attractors. Once somebody submits to an attractor, he is part of a swarm, and this swarm increases your visibility in traffic. And in particular in the US, where this has been tested, this is a main concern that cyclists are often overseen, and there are lots of cyclists who die every year just because they're overseen by pickups, for example. How we control the position of the cyclist here, so we tested different modalities, visual and acoustic cues, but also our automated technology. To give you some first insights into what we found in our data is that cyclists actually have also in swarms prepared positions, and they negotiate somehow that they are mostly traveling in their preferred position. And here you can see some cyclists travel more on the front, others more on the back or in the middle. So these preferences lead to our conclusion here for this project that those swarm systems should adapt to specific preferences. As we have seen, these are basic technologies. So what will be the future in this all for AI? On the one hand, we have different human-centered assistance functions. So one thing which we are actively pursuing is awareness monitoring. Awareness monitoring is standard for cars, but actually it's not really implemented for bikes. So we want to look into different sensors we already have on the canvas of an e-bike to see if we can sense some awareness of the bicyclist. And we want to use that information also together with V2X communication to optimize traffic. And we hope also to find emotions in the data. And
want to use that to make better estimates of the behavior in the future. Besides that, of course, biofeedback is something that has been continuously followed in research, especially for racing bikes. But what we see is that AI can enable new interaction modalities. So right now, a lot of people are, let's say, control their smartphones while riding. This is, of course, harmful. But yeah, on the other side, we have to see, take care of the limitations. On the one hand, we have a limited onboard processing power. Means that we cannot computerize a bicycle as we can do it with a car. There's not much battery left, as well as no space to really integrate this technology. So we often need some kind of backend to really enable those new technologies. Besides that, these sensors are often very noisy, and of course, battery power is drawn by those technologies. When we look from the user side, acceptance is a concern, because these new technologies are sometimes very complex and not easy to understand for a cyclist. So here we see influences on trust in those functions. High trust doesn't mean it's good. It means that you maybe overthink of the capabilities of those systems. That means trust needs to be optimal. Privacy is, of course, another concern, so we share different things with the network. Before I come to ending this talk, I want to show you here something we did together with the University of Águeda, which is also today here, and they present some of their results. And the main vision here is that we have extended realities in bicycle helmets, for example, and we can even use X-ray vision to display to a cyclist if there's an approaching car coming from around the corner. So coming to my conclusion, from my perspective, I see that smart, connected, and user-centered systems are of utmost importance and will shape the future of cycling. Technologies like vehicle communication, AI, automation, those things will enhance safety, comfort, and efficiency. So e-bikes will definitely play a pivotal role in future cycling technologies. And yeah, but still we need pilot projects with feedback loops from end users in order to test things. Okay, thank you for your attention. Thank you very much, Maximilian, for your presentation. Chamo agora ao palco a nossa próxima oradora, Daniela Leverato. Daniela é uma especialista reconhecida em regulação global e políticas nos setores da tecnologia e da mobilidade, com mais de 15 anos de experiência em algumas das indústrias mais reguladas do mundo. Desde 2023 é presidente da Global AI Association, liderando iniciativas que ligam tecnologia e mobilidade. Atualmente desempenha também o papel de diretora técnica na CONEBI e na WBIA, onde colabora com parceiros europeus e internacionais para promover a inovação e a sustentabilidade no setor das duas rodas. Daniela? Bom dia, thank you everybody. Quero agradecer a toda a equipa de BIKiNNOV e ABIMOTA pelo convite. So,
Thank you very much for the invitation, and I am Daniela Leveratto, CONEBI Technical Director, and today I would like to give you a short introduction on our main activities in Brussels, and not going too much into details, but giving a short overview of all the activities which are related to bicycles. And first of all, let me please give you a short introduction. I followed with a lot of interest the presentation on research, because I also come from that field, and I was really interested in my life to understand how good research, how good data can be leveraged to have good regulations. That's not that obvious, and especially making the connection from the field, from the ground, to up to the political level is a difficult process to have this message going up and especially being received in the proper form. That's an area in which I try to help, in which I've developed my competence, and I try to help. Because I think every time, especially the decision makers, hear about some new technologies, new technology approaches, possibilities, they have always, well, there is always the part of interest, but also of the reluctancy towards something new, which of course which sometimes may be difficult to be understood. So my role is very much linked into making this, in transposing this communication in a simpler way, and making sure that okay, our advocacy activity are very much based on facts, data, and making sure that this is properly understood. So inside CONEBI, in order to be able to deal with all the regulatory issues which concerns bicycle, we have thought useful to divide our work in some groups, or if you want, we can call them even pillars of activities, because, well, I come from the automotive sector, automotive, motorcycle, bicycle sector, so I'm very much linked also to this. I could see some similarities in several of the industry I visited this year here in the bike valleys, which started actually to work for motorcycle industry. So the bicycle looks like a simple product, but we have to be aware that at least we have 3 types of bicycles which are very different and belong to different packages of regulations. So we have the traditional bicycle, the muscular ones, muscular propelled ones. We have the e-bikes, non-type approved. And then there are type approved e-bikes, and they all belong, these 3 belongs to different, I would say, packages of regulation. And of course, there are points of transversal points, but that's not always easy to navigate in such a complex landscape, regulatory landscape. So at CONEBI, just to give you a short introduction, we have divided indeed the activity in 5 pillars: batteries, cycles, environmental, digital, and product safety. We won't go, of course, into the details of every single item, but just to give you an overview, these are really all files which are open inside CONEBI. And just to give a short overview, so the battery regulation foresees several sub-points, among which probably the battery passport is one of the most known. And cycles, for the cycle, I said, there are at least 3 types of cycles, making so already different the approach that we have, from the general product safety, first the directive, now regulation, to the machinery directive, now regulation, and also the type approved regulation. Then there is all the environmental parts, with eco-design and also chemicals. And digital policy
quite related to some of the issues seen in the presentation before, like cybersecurity, cyber resilience, and more. Product safety is, again, a transversal issue, which we cover also in the larger sense of ensuring circular economy. And just for information, the color code means that for the gray, we are not actively following that. We are following up to see if there is any emerging issues, but where we are active at CONEBI are the blue indicated activities. I would like to give some information regarding the battery regulation. And here are some of, let's say, our most recent key points. First of all, the common charger for LMT means light means of transport vehicles. You can read e-bikes, but on that I have some more specific charts afterwards. Let me first start with a more general introduction for the person who are less familiar with the battery regulation. The battery regulation was conceived by the European regulators to cover the entire life cycle of the battery, from the natural resourcing into the mining and processing, battery manufacturing, primary use in EVs, in electric vehicles, and end of life until disposal. This was a very comprehensive approach, which created a lot of challenges and a lot of intermediate steps. So when the battery regulation was published in July 2023 and entered into force in August, then this started a process of application of different subtopics, which you can see here on the screen, like in 24, study the restriction on substances, then application on performance and durability requirements, then labeling, collection of waste, carbon footprint declaration, new targets for recovery of material, and so on. And all these activities are followed by the European Commission under the framework of the set under the battery regulation. Since more content had to be defined, where the European Commission has started developing the secondary legislation, including specific guidelines in specific working groups. And that's where CONEBI starts being active, because CONEBI is invited to join these working groups and to present the voice of the industry. So the voice also of people from here working daily on these issues. And well, just a short parenthesis, when I work from Brussels in the Ivory Tower, I always think, will be the message also received on the ground where the people are really working and understood? And this morning I was really proud when I entered BIKiNNOV and I could see on a wall the structure of the CONEBI working group and also the activities that we are following. So meaning that the people here, at least here I could give the confirmation, really understand and follow from here what we are trying to coordinate in Brussels. So I said, we are active in the groups, and one of the issues which are, where we bring most of our efforts is in the battery regulation, the famous Article 11 on removability and replaceability for different types of batteries. But the key points which are relevant for us, there are basically two types of batteries that are relevant for us, the portable ones and the light means of transport. For the portable batteries, it was decided that they should be easily removable and replaceable by end users. And this
requirements apply to battery used in devices like lights, displays, anti-theft theft devices, and other portable gadgets. But where we got more concern is on the next application, or for light means of transport vehicles. The batteries for those vehicles should be easily removable or replaceable, but in order to avoid, or anyway to try to control safety risks linked to this activity of removability, replaceability, we managed to get in that this will be done by independent professionals. So this cannot be done by end users, which could have caused severe risks, but must be done by independent professionals. And this is an important point, which was what are these independent professionals? This was not defined in the regulation. So once the regulation was published, our activities, advocacy activity, continued in trying to have the regulatory bodies defining what are these independent professionals, among others, and to clarify in several parts of this article. And this led to new guidelines, guidelines published early this year in January. These guidelines are, differently from the regulation, not binding on member states, but are very useful to provide, indeed, some direction. However, and these guidelines, I've already could answer some of our questions, but still industry, so we as an industry, we still have concern on some part, especially on the interpretation of spare part availability. And we have tried to, as in our group, CONEBI groups, we have tried to interpret what the guidelines would like to say, want to say, and we are trying to get some clarity from the decision makers for that. But above all, we have concern about the consequences of this Article 11, because mandating the removability and replaceability of batteries at cell level could compromise the battery safety and increase the likelihood of battery fire accidents. So in order to try to resolve some problems, or at least get some interpretations, with a delegation of industry experts, we are going to meet the European Commission offices in mid-June. And we would like to ask, among others, whether it's possible to have longer implementation time, and also whether it's possible to get some regulatory simplification and reduction of burden for the industry, linking our requests also to the omnibus packages of simplification measures, which has recently been foreseen by the Commission. This will be a key discussion, the one we are going to have mid-June. One of the, I think, most appealing new consequences of this regulation will be the battery passport. The battery passport will be the first digital product passport. And you have to know that the digital product passport is actually defined in another regulation. It's defined in the ESPR. And the problem, one of the first problem that we face is that the timeline of the SPR is in delay compared to the battery regulation. So the digital product passport should be ready by September 2027, while the battery passport should be ready already in February, so 7 months before. That's already quite a challenging timeline. And we are, as CONEBI, we have started being closely and in close contact with the European Commission on the battery passport, and in particular, recently the Commission appointed some consultants to run interviews with experts from the industry and actually from all stakeholders involved in the battery ecosystem.
running interviews and collecting written input. So at CONEBI, we have invited experts to engage in these interviews, which enable the Commission indeed to collect concerns and information from the field. And also we have invited them to provide input so that we could possibly prepare a CONEBI position on the battery passport. Another issue which was very important last year and was related to the LMT common charger, so the light means of transport common charger, because in the wish of the initial idea of the European Commission was to create a common charger for all LMTs, sort of the same that you have on your smartphone, one charger for all. Well, when this proposal, the Commission again appointed some consultants, and when the consultants published their study, CONEBI prepared a reaction paper, which were sent. And but also we managed to create last year, from summertime until the winter time, a more general position on the common charging framework conditions. And the CONEBI has published these two papers on our webpage. So if you are interested in, I would invite you to check our webpage to indeed get more in depth with these two publications. So apart from batteries, as we have seen in the beginning, one of the other major activities is on the micromobility, or anyway, on the cycles. And we have been very impacted recently from a study on micromobility or personal mobility devices. But first of all, we have to remember that our e-bikes are 99% on the market, non-type approved vehicles, and we would like to keep these vehicles non-type approved also in future regulation. And also possibly out of any future regulation on personal mobility devices, because APAC is already under a regulation which works very well, and this was also recognized by the consultant. So in this moment, we would like to ensure that APAC has its own identity and is seen as much as possible as a traditional bicycle. So for just to give some more details on personal mobility devices, the Commission started working on this issue years in the past, and already in 2021, the consultant of the European Commission published a study, which is, whose hyperlink is can be found also in our presentation. But more recently, so it was published November 2024, there was a new study of the European Commission consultant. And this study are evaluating APAC, but also speedy APAC, including carrier cycle, stand-up and seated kick scooters, also self-balancing vehicles, including overboards, electric unicycles, or electric skateboards. As you can see, these vehicles are very different from each other, and therefore CONEBI is of the opinion that the e-bike should be seen differently from this type of vehicles, and especially because we are already under an important regulatory frameworks which works, and over the years proved it's working. And therefore, to follow up on this study, CONEBI is proceeding with several steps. First of all, we are preparing a reaction paper to the study, really factual on what we believe are not correct information or unclear terminology in the study which is published. But also, CONEBI is trying to reinforce the definition of the APAC. So the e-bike definition already exists, but this could be misinterpreted, or anyway, there are some gray zones which are used by other industry or other player of the mobility sector.
And therefore, CONEBI is very much engaged in trying to have a clear understanding of what are the boundaries of the e-bikes, with adding some technical and some parameters to the definition already existing. This is one of our major work, or has been for the last years. And we have discussed it even yesterday here in Portugal. We have a quite concrete proposal on how to go on, and the proposal which was decided by the CONEBI working group cycle is here on the screen. The working group believe that we should define a maximum assistance ratio, as well as we have for the speedy EPAC, but also so that it is more clearly defined or underlined that the rider has to pedal to get assistance. So if you don't pedal, or if you pretend to pedal, the bicycle should actually not move forward. This is a very important point, and also we would like to underline more where, or define better, where is the limit between active and passive mobility, so that throttles are not used to propel what is called an e-bike. So work is very important on this field, and but there are of course more points to be discussed, like discussion about the torque sensor, or where should be measured the power, if at the drive wheel or the front wheel, etc. So of course we are aware there are more discussion to be done. Now, one point which I would like to make, and is quite relevant for the industry. Recently, under the machinery, let's say, framework, we have managed to get digital instruction, so business to consumer instruction in digital form. And for the machinery directive, this is by virtue of a recently published guide, but also it will be possible in the future for the machinery regulation, which is only, and we have to know that only the B2C safety information will still have to be delivered in paper form. This was quite a welcome result by the industry, because this will streamline activity, avoid paper use, and really simplify the processes in the industry and in the logistics. Just two more points to finish this presentation. You have to be aware that, as I mentioned, most of our 99% of our e-bikes are non-type approved. And they follow usually some regulation, like for example, for the end of life, they follow the VE, which is a waste, electronic and electric equipment. And there are risks in this moment that for the type approved e-bikes, which are only marginally 1% of all e-bikes, there is a risk that they have to follow another regulation, the ELV. So CONEBI is strongly advocating for all e-bikes to be treated in the same way, no matter if approved or not type approved, because in terms of end of life, they are the same product, and so they should be treated in terms of end of life under the same perspective. So on this issue, we are currently very active. So even to this morning, I had contact with some assistants at the Parliament who are drafting the document which will be voted at the Parliament next week on the 2nd of June. And a similar process is going on cyber resilience. Because on cyber resilience, currently, so the e-bikes, 99% of our products are under the Cyber Resilience Act. While type approved, again, the 1%, risk of being included under the cybersecurity regulation, which is very different, not only for the product, but also for the entire industry processes and responsibility management. So CONEBI is advocating also there to
have the same treatment for all e-bikes, no matter if approved or type approved yet or not. Well, there are these advocacy activities are more difficult than you can expect, but we have a clear position. This is already very helpful to work with the National Association now, also to bring this information to the National Association, also to the right decision maker. And with this, well, I would like to close and thank you very much for inviting me here, providing this overview, and of course, we remain at disposal for any clarification. Thank you. Thank you very much, Daniela. Passamos agora à apresentação dos representantes de cada país, começando pelo Reino Unido. Chamo ao palco o Sr. Philip Darnton. Philip desenvolveu grande parte da sua carreira na Unilever, multinacional anglo-holandesa, onde ocupou cargos de marketing e gestão geral, tendo sido, entre outras funções, Manager Director das operações da Unilever no Brasil e conselheiro do Conselho de Administração da Unilever para a estratégia global. Philip tem uma ligação profunda ao mundo da bicicleta, tendo sido Chairman e CEO da RALIG, membro do National Cycling Strategy Board do governo britânico e Chair da Cycling England. Atualmente é Chair da Bicycle Association, líder do Cycle Rail Working Group do Department for Transport, membro da Walking and Cycling Alliance and do Stakeholder Advisory Group para a Cycling and Walking Investment Strategy. É também patrono da BIKability Trust, uma instituição financiada pelo governo que oferece formação básica de ciclismo a 500 mil crianças por ano. Em reconhecimento pelo seu contributo ao ciclismo, Philip foi agraciado pela Rainha com a Ordem do Império Britânico. Philip? Bom dia. Eu acho que seria melhor de falar inglês do que o tipo de português brasileiro. I think I should start with an apology. I'm from England. That's the apology. In 2016, we made the most terrible mistake. And everybody in England will remember the moment that they first heard the ridiculous decision of a minority of people to leave the EU. It was a shocking day, and we live with the consequences of it. The only hope, I suppose, is in the most unlikely place with the unmentionable President of the United States, who will surely make everybody in England realize that our place really is in Europe, if only you will have us back one day. Well, we'll see. The other thing, having made the apology, is to say a very large thank you to the members of CONEBI in the first instance, who in 2016 said, England may have made a foolish decision, but we still welcome England as part of the Confederation of European Bicycle Industries. And I'm honestly extremely proud that you have considered to keep us as part of that wonderful organization and appreciate it enormously. Listening to what people have said so far and what we've seen, I also wonder how I got an invitation to come at all, because the situation in England is, in cycling, somewhat less optimistic, I think, than everything that we've heard so far today.
I'm really impressed. I'm hugely impressed by the enthusiasm, the sense of purpose, the sense of direction, the commitment, outstandingly clearly here in Portugal, but in other European countries too, to the future of cycling. And I'm not quite sure, therefore, how it was that I got invited to tell you what it feels like to be involved in cycling in the UK. However, here it is. I'm going to tell you. I've tried to set it out in, I suppose, 3 sections. First of all, a bit about the Bicycle Association and its work and its relationship with government. Secondly, the overview of the current UK cycling market, and maybe a word or two about future perspectives. I have got a few slides, but it seems to me that people who come to conferences almost die when a huge collection of slides then appear on the screen, and they sit for ages having the slides read to them, which they can perfectly well read for themselves. But I have got a few, and they really are very, they're more like pictures than numbers. But start with the Bicycle Association. It's a trade association for the UK industry. It has about 130 members, big, medium, small. Manufacturers, for those of you who can't believe that we make any bikes at all in the UK, we actually do make some. We make a wonderful bicycle, I'm not paid to say this, a wonderful bicycle called Brompton, which you perhaps know as a folding bicycle of very high quality. And indeed, the man who invented the folding bicycle, on his retirement 40 years after he invented it, said that he had some sadness that he'd still not managed to find a perfect fold. So you can see that an enormous amount of effort and technology has gone into that folding bicycle. We have a couple of other smaller businesses, but our association has manufacturers, distributors of international brands, wholesalers, retailers. We have 200 or 300 retailers who've joined the Bicycle Association. And we cover, I suppose, the field from bicycles, parts, accessories, and clothing. The aim of the Bicycle Association really is to try and secure the future of cycling in the UK, to safeguard and strengthen it, to try and impress on government the opportunity that cycling provides in terms of growth, in terms of jobs, in terms of the bicycle as transport, not just as sport or leisure. We don't have any sponsors. We depend entirely on our members' subscription. We don't campaign. We aren't known to the public. If you asked anybody, they'd probably never have heard of us unless they were in the industry. We are for the industry. We have no commercial interest whatsoever, and we stress that point in all our dealings with government. We're not making a special case for a particular company or a particular manufacturer or distributor. Indeed, everything we do is based on being the trusted advisor of government, that when we meet, as we frequently do with officials and less frequently with ministers, although ministers change more frequently than I have, we actually really try to give them as objective a position for the whole industry as we possibly can. And I think the value to our members, probably initially, as people think, shall I join, is very much about technical stuff. It's almost like an insurance policy. I think I'd better join. I'll meet people who know the answers to all sorts of technical questions and about policy. I think that members realize that influencing government, not lobbying, not campaigning, but really influencing government is something which
almost no individual business or company can do. And indeed, government are quite suspicious when even the biggest of our members think that they will go and talk to the government. Of course, the minister will say, welcome, come in. And he listens very politely and then says, I wonder what he was trying to sell me. That's not the position that we take. We also work closely with a group called the UKRI, the UK Research Institute, which seems to have formidable amounts of funds. I have no idea how they get them. We keep obviously trying to make particular bids to them for funding for new ideas. The other thing that people have joined the Bicycle Association for, and which you will see in a moment informs all of our thinking, is something we've called a market data service. For many, many years, probably even 20 years, most of the companies in the UK would rather not share, even anonymously, even to a well-structured third party, their data, than they would know what was going on in the market. It's quite extraordinary, and it doesn't happen anywhere in any other market I've ever worked. But people just said, no, I don't want to play, I don't want to share. And we have worked and worked to set up a structure that enables people, all of us, to see exactly what is going on in the market and to use that in terms of developing business as well. But it's particularly valuable in dealing with government because we are now, modestly I can say this, we are now the best source by far of data about the UK cycle industry. And so, as has been said before, everything we say, we try to base on data, on facts. So we started in 2019 to develop a market data service. It's been operational since April 2020, and it works by collecting from the point of sale at the retailer, from his electronic point of sale, the data of everything that goes through his outlet. It's collected electronically, month by month, and by every single SKU, stock keeping unit. So it has a very, very large amount of data in it. The people who've contributed this now contribute effectively over 70% of everything that is sold in the UK. So it's pretty accurate, except, of course, it doesn't cover everything that is illegally sold in the UK or people who are in the second-hand market. We haven't been able to do that yet. The data is totally anonymized, and if there's any particular sector, tiny sector, in which one brand or company has more than 50% share, that data is not revealed at all because it's too easy to guess where it comes from. It's owned, this whole system is owned by the Bicycle Association, and we do the data processing under contract. It's been developed by our colleagues in the association, and all the income we get from the people who purchase it, the members, goes straight back into making it better and stronger and supporting the industry. There are no third parties involved, and we own the data. We don't let anybody else near it. And as I've said, I think it has provided us with a remarkable suite of data which makes us trusted and encourages more people to join. So it grows all the time. The reason I'm mentioning this, before I show you the charts, which you will, I promise, will be quite short and you won't have time to go to sleep over, is that we now would like to offer that under license to other trade associations, not companies. Each association will manage its own data, its recruitment, its pricing, its revenue,
And if it doesn't work, it's a low-risk model. You can always withdraw from it. But if we can get more countries, more trade associations to join in, then of course all of the fixed costs and all of the underlying structural costs come down, and we learn from one another in terms of how better to manage retailers and subscribers. I say this by way of introduction because I know that Burkhard, who will speak later from Germany, is very, very actively involved in picking up this for the German market. I'm going to leave him to talk about that. So here we go. What's going on in the UK? A long time ago, the UK fell in love with cars. And I think that this is probably quite deeply rooted in the class system. I was the first person in our street to have a car. And that quickly turned into, what sort of car was that? And so the brands started to come in. You said, well, I've got a Ford. Oh, only a Ford. I'm thinking of buying a BMW. Oh, I thought only drug dealers in England bought BMWs. I'm going to have a Mercedes, and so on, and so on. And so the car became an enormous symbol. It sat outside your house or your flat, and it said, look, I can afford this, it's me. Because we've never managed to shake off this ridiculous sort of class consciousness, it's gone on and on. And in consequence, of course, it means that people who own cars actually have quite a big say in what happens in the world, because they vote. And it doesn't matter whether you're from the left or the right or the middle or the up or the down, the motorist's vote counts. And unfortunately, it counts rather a lot. And so governments, whether they've been to the left or the right, have been very cautious about things they do to upset the motorist. The moment that there's a suggestion that maybe you should have what we called low traffic neighborhood. Oh my goodness me, oh no. That's all, I don't mind my street being a low traffic neighborhood, but I absolutely want to be able to get the shortest way to wherever I want to go. So I go, this sort of nonsense led to the Secretary of State for Transport, whom I still remember in his first speech, it is now 10 years ago, announcing in Parliament that as the new Secretary of State for Transport, he was delighted to say that the war on the motorist was over. And all of us looked around and thought, we didn't know there was a war on the motorist. The war on the motorist is over. Phew. And this has led, of course, to extraordinarily acute tribalism. Motorists and people called cyclists. I was amazed. I went on one occasion to Copenhagen and was talking to somebody we went for what she called a bike ride. We didn't go very far and got off and met somebody and got back on again and met somebody else and I said to her, she said, did you enjoy the ride? So I said, well, I thought it would be a 5 or 10, 15 kilometers. She said, you don't understand, do you? You really don't understand. My bicycle is an accessory. It's like my umbrella or my handbag. And what it gives me is accelerated walking. That's what it's for. And it was just such a revelation, though. No concept of that in the UK at all. We have no, I hope there's not too much press here, but there's no strategy at all. There's no long-term strategy. It's stop and start. And stop and start is an absolute killer, because you just get a group of people, you just get some funds together, you just start to do something, and something changes, the budget stops, you lose the people, you start all over again.
And so continuity and consistency are absolutely central and key, in my view. It doesn't matter how much money. It's the sure knowledge that money will be there, that there will be consistency. It's not a party political issue of any kind at all. And yet, we just seem not to be able to escape from this idea that somehow or other it's one sort of transport against another. And it's clearly not, is it? It's a continuum. I walk, I cycle, I have an electric bicycle, I have a small motorbike, I have a big motorbike, I have a bus, I have a train, I have a taxi, I have a car. Of course I have a car, because I need to get to places that none of those get to. It's not either or, it's what is appropriate for the journey. You know that better than I do. Anyway, all of this has meant that it has been very, very difficult to make the transport cycling idea catch hold. I'm going to try this, see if it works. It does. Oh, there you are. That's us. Here we go. Charts. You don't need to look at the numbers, really. The blue one is pedal cycles, and the bottom one is e-bikes. And this is since 2019. And you may notice that the blue line, pedal cycles, which started at about 2 million units sold a year from our market data service, we're quite sure, went up for a moment in the pandemic, and there were no cars on the road. And everybody said, oh, I'll go and get a bike. Well, the trouble was, because we hadn't got any bikes, we hadn't got the right sort of bikes. So we went and ordered lots and lots of bikes, lots and lots and lots of bikes. But by the time we got the bikes, actually the pandemic was over, and everybody was left with a lot of bikes and no more cycling. And look what's happened. Cycling has gone down every single year in the sales of bicycles. I think that pattern is probably mirrored to some extent, maybe not so extreme, in a number of European countries of the decline of the sale of pedal cycles. But what you have done, as I observe, is you have actually introduced the electrically assisted pedal cycle, and it has grown and grown, and we heard the numbers. It's astonishing. Look what's happened in the UK. Nothing at all. In fact, sales are only 140,000 and going backwards. We'll come to why in a minute, but we have not been able to compensate the loss of sales in pedal cycles by the gain in new people, different people, people who would not call themselves cyclists, actually thinking this is a really terrific way of getting around. We haven't done it. We haven't been able to do it. So that's the first chart. The second one says that actually, if you look at the percentage of bicycles, then in e-bikes, they've actually started to fall. And this is shocking. This is really shocking. The red line at the top is bicycles by value, and the bottom line is total bicycle volume, as expressed as e-bikes. So 9% of our sales are in e-bikes, and they represent 28% of the value. But even that is falling from 31 down. And yet you look at the top 10 EU markets, and the figure is e-bike volume 36%, e-bike value 61%. This is really serious. And the government produces something called cycling activity. It doesn't really matter for this purpose exactly how they measure it, but it started in 2013 with an index of 100. And this is about the number of cycle trips, if you will, cycling activity. And there you see this huge spike for the pandemic, and it falling back all the way again to a figure that is the lowest we've had since December 2013. The curious or interesting or hopeful thing about all of this
is that London is completely different. And if you've been to London, you might say, I'm surprised that Philip is being so pessimistic, because when I'm in London, I see lots of bikes. I see lots and lots of bikes. I see lots of hire bikes. You'll never believe it. But this is because the Mayor of London took a very bold decision in 2008, 9, 10, and decided that he would install what he called cycle superhighways. And these were absolutely, totally protected from the traffic lanes that ran all the way along the Thames and north-south from the North King's Cross station down across the Thames and others. They were extremely expensive to install. He also funded 4 what he called mini Hollands. This was a gesture to the Netherlands of taking 4 towns and putting in all the infrastructure that would make cycling easy in them. And would you believe it worked? The only trouble about my telling you this story is that that mayor was Boris Johnson, who also was the same person who's taken us out of the EU. So you do not seem to be able to win on this one. But London is quite different, and it's different because people have invested. It's as simple as that. They've invested consistently. London government is separate in its funding from national government, and it has invested in cycling, principally cycling infrastructure. This is the one that makes me lie awake at night. It truly does. Children are absolutely the future of the cycle industry. I'm not sure whether it's true in Europe, but for us, I suppose cycling is a bit like swimming. If you don't learn to swim when you're 8, 9, or 10, maybe you never swim. And you certainly don't encourage your children because you don't do it, you don't go there, you don't get to see. In the UK, bicycles are just like that. If your parents don't cycle, if they don't encourage you to cycle, if you don't get cycle lessons, if you don't train, then you're actually probably never going to get on a bike. So if we sell less and less bikes, less and less people must be using them. And that is a suggestion that if we're not careful, there'll be a whole generation whom you might call the lost generation. Lost to the idea that cycling is a skill for life, and it is actually a rite of passage from dependence on somebody else taking you places to independence and choosing where you go yourself. If we finally look at the market since 2020, you can see that actually this decline that I spoke about at the beginning has actually been a very, very long-term decline indeed. And it has gone down every single year. I don't think the UK cycle industry and its members really have that perspective. They think about this year and next year. In fact, somebody said to me when I was talking about it, "Oh, Philip, don't worry. We did very well in March. And actually, the sun was out in April, and we sold a lot in April too." Sorry, guys, get real. This is a long-term, this is a really long-term issue. And of course, it's been aggravated by the amount of stock that's been around. The top half, the blue line, is pedal bikes and estimated sales, our sales. And you can see the blue line is well above the sales, so you've got huge stock. And look at the bottom line for electric bikes, and it's even bigger. So it's taken us ages to get rid of, to sell bikes that we bought far too many of. And that, of course, is terrible for the industry as well, because a lot of discounting, a lot of competitive behavior in the marketplace. The consumer then gets a false idea of what the price of a bicycle is, and so on. So I suppose that my closing remark would be about future prospects. If you look at all of those charts, you would have to say that I am a bit like you'll remember the daughter of the King of Troy, King Priam. She was called Cassandra. And Cassandra was blessed and cursed. She was blessed with being able to foretell the future.
And she was cursed by the fact that absolutely nobody believed her. I would like to think that this is not the case, and that the future is not like this, and that people haven't been looking. We have got to sort out electric bikes and make them grow, a separate conversation. We have got to teach children to ride bikes and enjoy it and love it and do it as a lifetime activity. And we're working on lots of ways of doing that, including trying to persuade the government to cut the tax. And we've got to do what you've been talking about today, which is embrace the innovation that's going on around us and say, come on, let's make bicycles in Britain look new again. Thank you very much. Thank you very much, Philip. Seguimos agora com a apresentação do representante de Espanha. Chamo ao palco o Sr. Jesus Freire Valderrama, secretário-geral da Associação da Indústria da Bicicleta de Espanha, AMB. A AMB é a voz do setor do ciclismo e a entidade que representa as empresas do setor em Espanha. Jesus tem quase 15 anos de experiência no advocacy do ciclismo, colaborando com organizações locais, nacionais e internacionais, bem como entidades públicas para apoiar o crescimento do ciclismo em Espanha e na Europa. Antes de integrar a AMB, em 2021, Jesus trabalhou na Federação Europeia de Ciclistas como diretor de desenvolvimento. Chamo ao palco Jesus. Boa tarde. First of all, I would like to apologize because my Portuñol is still not good enough in order to make this presentation. It's actually my first time here visiting you in Águeda, visiting the Portuguese cycling industry, which for us in Spain is a source of inspiration. I hope I can repeat the visit many times, and I get to get better at Portuguese, and I can make this presentation in the future in the local language. So thank you very much again, obrigado. After this very inspiring presentation in such a perfect British English, definitely for me it's gonna be challenging. But actually it gave me a lot of ideas of this about this shared identity. You know, I have told to many of you, I feel an Iberist. I was born in the border between Spain and Portugal, and when I was thinking about the presentation of our colleague Philip, and the fact that in Madrid I use a British-made bike, so I don't have to say the name, but that when I enjoy the Ecovia or the Algarve, I'm riding on a local Portuguese bike, and I'm born in Spain. I'm working for the Spanish cycling industry. I can see when it comes to cycling, the borders get blurry, no? And I think that we are here today, an example of different countries sharing experience. CONEBI as the house of all these associations that we are working together for more and better cycling. So in order to start today, I will give you a really brief presentation. I wanted to talk about AMBE. We are the ABIMOTA in Spain. We are the voice of the cycling sector in Spain. The organization is a non-profit organization. Our members are companies that produce, import, and distribute bicycle parts and accessories in the Spanish market. We have more than 60 companies that are members of AMBE. And also we have an alliance of more than 40 companies, which are startups, organizers of cycling events, bike sharing schemes, that are supporting our advocacy work to make grow the Spanish cycling market. And that's one of our main missions, is to advocate for more and better cycling in Spain. We definitely have producers, and I will go into detail, but obviously we are aware that we are a 50 million people market with a lot of potential
for the cycling sector, and we want more people to enjoy cycling with better infrastructure, with better conditions for cycling or for accessing to the purchase of a bike. Our members, as I said, they are a variety of type of organizations. We don't have only companies that are producing, but also they are international companies, small Spanish startups. And in our name is the word bicycle, but many of them are producing textile, shoes, and nutrition. So we are a very diverse organization. Mainly what we do for our members is providing them with market data. We also collaborate through working groups on mobility, data, regulations, so they can feel safe when they are doing their investments, that they can also know what is changing in collaboration with CONEBI on the regulatory matters, but also they are united in an organization that is defending their common interests. So we don't represent a single company, but we are the voice of a larger group of interest, which is the Spanish cycling sector. And we actually, I think even the general public in Spain is aware that Portugal is one of the leading nations for cycling, for bicycle production in Europe. I was commenting to some of you that even El País asked for information to make a visit to get to know you. There is a big interest. However, we really had to make a big effort in the last 5 years to get to know to the general public in Spain and also to the public administration what is the Spanish cycling industry. So I wanted just to start to share with you a few numbers. As you can see, well, the industry is comprised more than 400 companies, geographically distributed across the entire country. So you can identify a few clusters, but I mean, in the case of Portugal, it's very clear. You have most of the industry located in a very concrete geographical location. And in our case, it's actually an advantage, the fact that we can tell to public administrations, we are not just a Catalonian or a Basque or a Madrid-based industry, but we contribute to jobs creation across the country. Of the 400 companies, that includes bicycle producers, parts and accessory dealers, 180 of them are national producers. So they are producing their products, there are Spanish companies producing in Spain. Also, we have a extended network of bicycle dealers, bike repair shops of 2,900, over 2,900. We had a small reduction in the last 2 years. And something very, very positive is that we have more than 24,000 direct jobs in the sector. This includes both the industry and the distribution. And it's a number that remains stable in the last few years, even though we know we are not living the best moment for the industry. And later I would like to maybe, we have data that somehow support the idea of why the situation in terms of jobs is remaining stable. You can see that Spain is not different to the rest of Europe. AMBE produces every year, with the support of Cofidis, the most detailed market report of the country. Here you will see a few slides, but on our website, asociacionambe.com, you can see all the more detailed information, and obviously we are open to share with you more data that you might be interested. You can see that we, as every other market in Europe, had an incredible peak during the COVID and post-COVID, and that now year after year the turnover of the sector has been reduced. We see that between 2022 and 2023, that was a correction of almost 9%, and in the last year, 2023 to 2024, it was a smaller correction of 6.50%. So we also see a change on the trend. We try to see something positive when obviously we have overall negative data, and it's not only in terms of turnover. During the COVID, post-COVID, we were selling 1.5 million bicycles in Spain during every year, and now we are back to numbers that are equivalent to the 2019, with 1.2 million bicycles sold in Spain in 2024.
Out of that 1.2 million bicycles, 200,000 are electric bikes. And also in 2024, we have the first fall on sales of electric bikes since we have data, since we are starting to sell electric bicycles in Spain. So this year, our report has been very focused on the electric bikes, but also we have entered on more detail on parts and accessories, and also which type, for example, of materials are used for those bicycles. So we are trying to give to the companies the most detailed information possible that help them to see where they are positioned within the market, and that help them to take decisions based on data, which is something key for the work we do in AMBE. I was talking earlier about that stable jobs data, and if we can look at something that in Spain is different to what is happening in the rest of Europe, is that obviously we are selling less bicycles. The turnover is lower than in previous years, and those numbers are very similar. Our report is very similar to the numbers of Germany, France, and other markets. However, when it comes to production of bicycles in Spain, you can see that we had this peak after the COVID, but it remains at a very stable level. So it's a positive sign, the fact that in comparison with the rest of Europe, the production remains high. It also shows that many of the reshoring policies that Spanish brands implemented and investments that they implemented were successful. And I wanted to point it out just because it's kind of a different sign and something we have to look after in order to know why this difference. And this is also obviously linked to jobs, no? So we see that there are less dealers and shops in Spain compared with 2023. However, the production remains in a high level, no? So we are on the 2024 was the 4th best year on bicycle production in Spain since we have records. Here, I wanted to share also more information about the segment of electric bikes within the Spanish market. It's very similar to one of the graphs that Philip shared with you. This is, you can see in orange, the electric bikes in bicycle sales in millions euros in value, compared with the conventional or mechanical or muscular bikes. You can see that since 2014, when we start to collect data on the sales of electric bikes, the share of the cake in terms of bicycle sales in volume has been increasing, and the difference between conventional and electric bikes, we're still not at the level of some other European countries where most of the bicycle sales in millions of euros is the electric bike, but you can see how this has contributed significantly to the growth of the bicycle market in our country. And you can also see this drop in 2024, in which we increased the turnover on sales of conventional bikes, but for the first time, we also had a reduction on the sales in units, not in volume, of electric bikes. So in the report, you can also see that this is not the same situation for all type of bicycles. I mentioned that we sold 1.2 million bikes in Spain in 2024. We see categories such as mountain biking or electric bikes or urban bikes that were coming from a very high peak where the correction was very, very strong, 2-digit correction. But also we see areas such as gravel with over a 25% increase, or cargo bikes, or also road bikes, in which we register a significant growth in sales. So we always, out of these gray or dark numbers, we try to also identify signs that are positive and that can be showing a change of trend in the Spanish market. And because also the presentation of today and the theme is about the future of cycling, I wanted to share with you also a bit of how we see areas of opportunities and challenges in the Spanish market.
Obviously, if you compare the numbers of Spain with countries with similar or slightly higher population, you can see that the market is significantly big. We are a premium cycling market for leisure and sport. Urban cycling only represents less than 10% of the turnover of the sector. However, we see the potential, and for us is key in order to develop. We are a market of 50 million people with a growing population, a growing urban cycling, and also a premium cycling tourism destination. Thinking about this idea of no borders, I was thinking that together with Portugal, actually, we are the most visited place on earth. So I think France has right now the title, is the #1 tourism destination in the world. Spain is the second, but together with Portugal, the Iberian Peninsula and our islands are the most visited place in the world. That potential for cycling tourism should make us think about investing on common policies, long-distance cycle routes, and actually putting sport and leisure as a key part on our tourism strategy. Just to single out, Mallorca is the main cycling destination in the world. And I think we have to take advantage of those examples in order to replicate, improve in other parts of our country. In Spain, we also have a big area of opportunity, which is in terms of national policy. For the first time in history, we have a national cycling strategy. It was established in 2021. Now we are in the revision of it. AMBE was promoter. Now it's under the Ministry of Transport. A difference with the UK is that we still didn't have a change of government, so we don't know if the next government is going to stop these policies. But we believe it's something that has a provide of a common understanding for different political parties. Cycling is popular in Spain, either for urban cycling or for sport. And when we now discuss with the people at national level, politicians, members of parliament, in general, all of them have a very positive experience with cycling. We have a history of a stable bicycle production, strong brands. And also, we have a great advantage over the last few years. We have established an organization that represents the interests of everyone, and we act like a united voice. So when the government needs data in order to support a policy, when they need ideas in order how to increase cycling tourism, urban cycling, how to develop infrastructure, what to do with mountain bike on natural areas, they pick the phone, they reach to us. So having one voice is for us something that has really changed the game. But of course, not everything is about opportunities, and my speech might sound more positive than the actual reality is, for example, for urban cycling in Madrid. But we also have those positive experiences. I mentioned Mallorca, but I can also mention Barcelona, Valladolid, Sevilla, or Valencia, cities where when they built bicycle infrastructure, a network of segregated cycling infrastructure, people just go to the street, took their very old bicycles that they got on their communions or that they had in the balconies. That is the main place for storage of bicycles in Spain are balconies. I don't know if you share that with us in Portugal. And people start to cycle, and then they get a better bike. And we got a huge part of the population in contact with cycling thanks to these policies of infrastructure, but also of bike sharing. So we know what works, and we want to do more of that. Something that has also been mentioned in the previous presentation by my colleague is that we need more and better data, not only on our market intelligence report, where we are putting most of our investment in order that the companies have the best data to take decisions, also for that data to be used for us at advocacy level with the government, showing how many companies, how many jobs, what is the potential of development of cycling in our country. More and better data also in other areas. We are about to publish a report on the World Bicycle Day. We will publish a report on fiscal incentives. We will use Portugal as an example for the VAT reduction. We will use Germany as an example for fiscal incentives on bike to work. So we also provide to the government the ideas and the actual data they need in order to implement those policies, to justify those policies that we want them to implement.
Another point that is challenging in Spain is infrastructure. We need more and better infrastructure, not only for urban cycling, but also for cyclogistic, for long-distance cycle routes. To protect mountain biking is one of our priorities, that people can keep enjoying nature in a respectful way across a country with a lot of rural areas where cycling actually is an opportunity for business and an opportunity for places that are off the beaten track when it comes to tourism. We need better cycling policies. We are about to get, for the first time in history, national subsidies for the purchase of e-bikes. So any resident in Spain will get up to 1,700 euros for the purchase of a urban e-bike, or up to 4,000 euros for the purchase of a cargo bike. Fiscal incentives, the social climate fund, this is another area in which we are working with the government on getting more bike sharing, more infrastructure, subsidies for bicycles, and better parking solutions, thanks to the social climate fund. And something that maybe in many countries is, probably you got it already in Portugal, we don't have vocational training for cycling mechanics. So in Spain, to become a bicycle mechanic, or to work on a cycling factory, well, they train you, or it's out of that you are very good at bikes, but there was never a formal education or a vocational training for bike mechanics. So for the first time in history, very soon, in a matter of months, we are going to have in the official national journal publish the first vocational training for bicycle mechanics. So when we see what has been happening with some reshoring of factories to Spain, we had a case in the east where a company that produced bicycles had to hire all the bicycle mechanics from all the shops of the province, no? So we should stop fighting for the best workers and actually training people on something they love, such as working on cycling. And definitely our idea as an association is that cycling is a matter that affects many policies. I summarize it on cycling in all policies. Cycling is about sport, it's about mobility, it's about industry, it's about tourism. We definitely have to prioritize in which areas, with the resources we have, we want to be. But now the difference with the past is that cycling is taken more seriously in Spain, and that we as an organization has the resources and we are united in order to achieve all those common goals. So we are neighbors, we are very close. I think we can learn a lot from each other. Every time I talk to ABIMOTA, I see the potential of things that they do here and we could do in Spain. We are definitely open to stronger cooperations. You are all welcome to come to Madrid to visit us, and for me it will be a pleasure to come back again with more time to learn from you. So if you need any more information about the Spanish cycling industry, I remain available for you. Obrigado. Thank you, Jesus. Passamos agora à apresentação do representante de Itália, Piero Nigrelli. Piero é licenciado em Engenharia de Gestão pelo Politécnico de Milão. Tem um mestrado em Gestão da Qualidade para Processos Industriais e um mestrado como Expert Promoter of Cycle Mobility pela Universidade de Verona. Iniciou a sua carreira em empresas industriais, consultoras e organismos de certificação, focando-se em produção, sistemas de qualidade e controle de processos industriais. Nos últimos 24 anos tem desempenhado funções na Associação Italiana do Setor das Duas Rodas, onde é diretor do setor Ciclo. Piero dedica-se a atividades de advocacy, dados, questões aduaneiras de importação e exportação, regulamentação, código da estrada, vendas, garantias europeias e tudo o que possa ser útil para promover e defender as empresas associadas. Chama assim Piero ao palco. Good morning, and thank you, and
thank you to let me here to talk some few words about Italian association, Italian market, and also Italian future for the bicycle. But first of all, thank you to ABIMOTA, to BIKiNNOV, to show with me how it is possible to create an industry system, an industry value done by or made by innovative companies, laboratories, Innovation Center. This is an industrial, in my point of view, also from my experience, a good industry system. I know that Gilles told me that this is quite difficult. It's not always so easy to reach, but believe me, Gilles, ABIMOTA, BIKiNNOV did a very, very, very real great job. What we try also to do in Italy, but it's very difficult. It's very so many, many, many compliments. Let me some few words about Italian market data. On last year, ANCMA is the Italian Association for Two-Wheel Industry. So that means that we represent both the industry of the bicycle and the industry of the motorcycles. So what is common in these two industries is to have two wheels, and is probably one of the ancient, oldest association in Europe, because ANCMA started in 1920, so more than 100 years ago. And in these 100 years, we offered many services to companies, but also gave data, figures, and this is what happened in Italy, in the market of Italy, in the last 6 years, starting from 2019. Figures are similar to other countries in terms of peak of sales in 2020. It is important to remember that in Italy in that year we had a strong incentive by the government. 220 million euros the government gave to the bicycle sector. So it was a very pushed, a very strong booster to the market, and that caused, and this was the reason why we had a good season in 2020 and a good season in 2021, and 2 years, probably more than 2 years of good sales of bicycles. But in the other side, incentives to purchase, to buy a bicycle didn't go parallel to incentive to use the bicycle. So many Italians bought the bicycle and they leave it in the garage, and they are still new bicycle. We have a lot of still new bicycle in the garage. When you bought a new bicycle and more, you still remain it in the garage. You don't buy a new one, and so you can see clearly in the figures of the, above all, traditional bicycles, a very decreasing of sales. What is remaining stable is the sales of electric bicycle for many reasons, and what is remained stable in the last 2 years is the total turnover, 2.6 billion euros. That
means sales of bicycle components, accessories, and services, appearance, and what all interesting the bicycle sector. A little bit increasing of e-bikes in the comparison with the 2020 to 2023. Thanks to the efforts, thanks to the companies. Companies had a lot of stock and pushed, thanks to discounts, many sales on the market. So in this game, the public, the final customer, gained a lot because he bought a fantastic bicycle at a good prices. Dealers had a good game because they sales with discount. We sold bicycles with discounts, but also they bought bicycles with a good discount from the company. The company lost some money in this, but we have to reduce the stock, and we try to maintain a market at a good level. You can see that the total bicycle turnover is increasing if we see all these 6 years of business. Oh, sorry. This is the bicycle market share, and what is important of this figure? What is important is we have only 20% of e-bikes sold on the total bicycle market. And if we consider the share of some segments of the bicycle, we can say that, and we continue to say that Italy, unfortunately, is still a car country. We have 64 cars each 100 inhabitants. I think it's the second place in Europe after Luxembourg. In Rome, there are 20% more of plates than driving license. Exception made for some place, for some local government of some cities. Italy is not a bicycle country, and we try to transform, to change this, because imagine how could beautiful and nice to make cycle tourism in Italy. Italy, you know, it's the country where each 60-70 kilometers architectonic museum, historical places, food, wine changes, and 60-70 kilometers are the perfect distance of one-day bicycle trip. So you, with the cycle tourism in Italy, you can do each day a different trip, a different cycle tourism experience. But this is not something that our politicians can understand. For our government, bicycle is only fun, maximum sport. And we try to convince them that the cycle tourism is also a business, and we can develop this business for the community and also for the industry. In any case, and this is very related to what I said before, we are able to do some bicycle, not like Portugal, but we do some bicycle for all the others.
not for us, but for the others, yes. And this is a good bicycle export and import figure that shows you that we have a positive bike trade balance, and it's continued to grow, to go well. Bicycle industry in Italy is made by 230 companies, less than 20,000 direct employees, and has an industrial turnover of 2.1 billion euros. I think that with more consciousness about what system is, what an industry system is, what an industry lobby is, this value can become greater and can increase. Italians are not the best people to do system, to do a team, unfortunately, but we try to do it in any case. This is our lobby work of every day. So, thank you very much. Again, compliments Gilles for what ABIMOTA and BIKiNNOV did. It's my personal compliment, and hope to have an European system because we need to consider us as European, as together, as a unique team, as a unique industry, because the risk come from other sides, and we have to protect us. Thank you very much. Thank you, Piero. E depois da perspectiva italiana, vamos passar à perspectiva e ao representante da Alemanha, com Burkhard Stork, sorry, the mispronunciation, CEO da ZIV, Associação da Indústria da Bicicleta Alemã. A ZIV é uma associação industrial que reúne e representa os interesses de cerca de 130 empresas, membros junto dos legisladores na União Europeia e na Alemanha, bem como perante governos, autoridades, meios de comunicação, instituições e outras organizações. Em 2024, 90% das bicicletas e e-bikes produzidas na Alemanha vieram de empresas associadas à ZIV, que exportam cerca de 1,4 milhões de veículos anualmente, além das vendas no mercado interno. Burkhard é teólogo católico e foi anteriormente diretor federal da Associação Alemã de Ciclistas e diretor de uma grande organização sem fins lucrativos. Burkhard? Thanks a lot. Thanks a lot for having me. Thanks a lot for introducing me. Now, between you all and the lunch, it's just me. It's always a little bit difficult, but I'll try to do my best. Thanks from my side also to ABIMOTA, really impressing what we have seen the last 2 days. Thanks to all the companies we could visit, and a lot of things to do all over Europe, as Piero said, but good examples here. Thanks, Jill, for having us. Yes, ZIV is the voice of the German cycling industry. The very, very first German Cycling Industry Association started in 1888. You would be surprised how many of the, of course, only men at this time who started that association you would know. It's Adam Opel, for example, who was a bike producer. There was Adler and Kreidler, until now very famous German bike brands, and they all have been there long, long, long time ago. Most of them became car makers afterwards, but this is how everything started in the bicycle industry, in the car industry, sorry. They all came from the bike industry. Let's never forget that. We
are the roots of the modern car and vehicle industry, and they all learn from us. It's even the same for aviation, but I will not go deeper into that. We are an industry association, as all my other colleagues have showed, around 140 members. Almost 90% or more than 90% of the bicycle and e-bike producers produce in Germany are our members. For us, it is important to understand, and we see the same example here, that the world is changing. Of course, there are a lot of part makers, there are a lot of classical industry, as we see here. But of course, the world is changing. There is bike sharing, there are services, there is bike parking facilities, and we all see them as bike industry. So we have the traditional ones, and we work hard to get the new ones in, the leasing companies, the service companies, because we all see this as business. And it's important for the future to understand that cycling and cycling industry and cycling business is part of an ecosystem. Some of my colleagues said, I do not like the word. That's true. It is a buzzword, typical Brussels word, but it is true. There is more than building bikes and selling bikes. There is more around. We work for all of these, but it is very clear that 80% what we do is manufacturing or distributing bicycles, e-packs, and companies like these, helping and supporting. But we see the wider approach. We have heard about urban cycling, city cycling tourism, and all the companies who are in this are part of the business, and we have to understand this. As most of the industry associations in the cycling industry, we do two things for two reasons. Two things means, first of all, what you see on the right side, we often say it's organizing the industry or helping the industry to organize. Of course, when it is about digitalization, it is about the new EU things for battery pass or whatever. None of our companies, none of your companies, none of you can do that alone. So you have to bring all companies on a table and to discuss and help with them and help them developing things like the dynamic battery pass, for example. This is very, very important for us. Sorry. And after we have understood how it should be organized or how it is organized, after we have understood the needs of our members, then we go outside and represent them to, of course, the politics and other associations like ours. We do it, of course, on a German level, sometimes even on the provincial level. But of course, there are a lot of things that has to be done in Brussels or even global when it is about working rights, modern slavery, anti-modern slavery, things like that. So with always doing both, supporting, helping the industry to organize itself, we can see here in a wonderful way, and then representing it to others. It's always both for our associations. Second thing, and we have heard this in all the presentations, is representing the industry, being the industry, bringing the industry to the politics about formation, about gas prices, about whatever, and at the same time speaking about our customers who want to use our products. Then it is cycle tourism, urban cycling, whatever. And to being an industry association, I think it's different from being the industry association for vacuum cleaners or things like that. For our product and our customers, we always have to speak with politics, with the cities, with the rural areas, whatever, about our customers want to use our products. And so it's always classic industrial advocacy and advocacy for more cycling. And this is, I think, a little bit unique combination we have in the cycling industry. We do all this on different fields. Think on lunch. Our office is, we are very, very lucky, is in the middle of
the government area in Berlin, so sometimes we use our window to put some slogans on our logo, and it helps because most of the members of parliament, when they go to the parliament, they have to go along our office, so we use it a lot to communicate at this place. You have seen market data from other countries, and I will go into this too a little bit. This is bike and e-bike production in Germany in 22 to 24. As you have seen in all the colleagues, we have done much more in 22. You see the total number had been 2.6 million, 0.9 in classic bikes and 1.7 million in e-bikes. Important to see that e-bikes has been in production since a few years, are much more than classic bikes. You see in 24 it's down a little bit, but it's still high, and the numbers of e-bikes has not gone that much down. If you see this over the last 10 years, you see that the total number is always going a little bit up and down, but we are still much higher, and we have seen this with the colleagues too, than in 2019. And there is still a very, very high e-bike portion, and of course there most of the money is made, and this is the interesting part. This is production of bikes and e-bikes in Germany. It's not parts, it's not value, it's in numbers here. Of course, some of our member companies have production lines in other countries, sometimes just you can see it from the border, sometimes deep in other countries. There is around another 500,000 bikes which are made in German companies but outside of Germany, in German plants outside of Germany. You see, this is export of bikes and of e-bikes and classical bikes, still high, still an important thing for us, but like in all countries, down from a few years ago, but still important for us. We are still a classic production country. When we see what we have produced, what we have exported, and what we have imported, then everything together we call the domestic supply of bicycles and e-bikes. So what is delivered to the retailers, and there you see it was very, very high in 2020. It went even up in 21 and 22, and it is down a little bit in 24 up to its normal. I think 3.16 is under the normal. Around 3.5 or 4 is the normal. We all have heard stock, and it was very strong stock in retail. We've seen that all over Europe. So now we have seen what we are producing and what we deliver to the retailers. Of course, the next interesting thing is what is sold by the retailers. First of all, let me give you an overview how many bikes are there. Germany has around 83 million inhabitants, so there are more bikes than people in the country. For years we strive to get that, because this is the big thing of the Netherlands, much more bikes than people. Now we have it too. We like it very, very much, and it helped us a little bit avoiding bad news in the last weeks or in the last month when we were talking about numbers, to say we are there where the Dutch are, we have more bikes than people. The question is, Piero, are they used? I don't think they are used very much. There could be much more, but this is another issue. 88.7, so more than people. That is, of course, a lot of bikes, and of course it is hard to sell into this fleet new bikes. Many of these bikes are very, very old. A few years ago, we don't have new numbers, the German bike on average was used for 300 kilometers per year, so it's
as a real cyclist, you would say it's almost nothing, but you can imagine it is a lot of very old bikes just standing around in the garage, not used. But we all know if people do not use their bike, they are not willing to buy a new one. So the big number in the fleet is a little hinder to buy new bikes, but at the same time, many of them are old. This is the number of e-bikes. This is the e-bikes fleet. The former government, I think they were formed in 21, they said we need 50 million e-vehicles on the street. And of course, they meant cars. Nobody was, even in the German government, nobody was thinking on bikes. They said 15 vehicles on the streets. And I said, there will be no problem. We will have this. I'm absolutely sure we will have that. And they looked, what is going on? I said, there are at this time around 10 million e-vehicles on the streets, but of course e-bikes. So we got what the German government wanted, but not in e-cars, but in e-bikes, around 15 million. So the political target is exceeded, but it was a little bit different. How is the share between e-bikes and classic bikes? You see in 23, for the first time, we sold more e-bikes than classic bikes, and it kept stable. The whole number went a little bit down, but it was the same. And from our perspective, we would say around 65–70% e-bike share will be there in 5 years, and it will stay there. This is what everybody's looking for, what will happen there, but we think it will be around 65–70% e-bikes in the future. So this is the sale from retailers to customers, not what the industry sells, not export-import. This is the real sale, you could say. And there you see, we have heard it many times, an absolute peak in 2020, and then good numbers in 21 and 22, and going a little bit back in 23 and 24. But because of the still high and growing number and still high number of e-bikes, the portion of e-bikes, the value is still good. Of course, it went a little bit down in last year. This is the value in billion euros. And I think it is very, very, very important to understand that in 2014, we started with a value of the whole market of 2.17 billion, and now we are around 6–7 billion. So we are more than tripled what we are doing in value, and of course, that gives the whole industry a complete other experience. It is another industry than 10 years ago. Government is looking in a different way on us. The means of e-bike is much higher, and the media are much more in about e-bikes. Politics has much more eye on e-bikes than they ever had on bicycles. So it is more value, and the e-bikes is a complete different product. So our industry, and you all have the same, has changed completely. What is the product category we sell? When you look a bit into this, you see first one is a trekking bike, which is normally used in an urban area. Third one is city urban bike. So if you put them both together, you see that most of our bikes are used or are sold into situations for everyday use or maybe leisure use on Saturday afternoon for going on a trip for some kilometers. But we don't see the clear difference between a massive sportive and just a little bit urban. We would always say it's half-half. And this is exactly when we go into the kilometers cycled in Germany, it is almost exactly 50% are leisure, done from A to A, from where you are to where you want to go, just where you are again, just for cycling around, because cycling is so great. Leisure cycling, 50%, and the other 50% is everyday cycle to go where you want to. And we see the same in the type of bikes we sell.
What is the average price on the German market? You may think it's a little bit low. Of course, it's expensive bikes, but you know we have this kind of leasing schemes where very, very expensive bikes are sold. And at the same time, we have a large number on low-level bikes. So what we see is the average conventional bike is around 500 euros, and the average e-bike is around 2,650 euros in 24, still high because of leasing, but you see the average price is going a little bit down, and we think it could be a little bit better, but we see it is still good compared to other countries. Where are our bikes sold? Important too, very important. The big colleagues and the big retail stores like Decathlon have not a big role in Germany. The specialist retail, the family-owned retail, the independent dealer is around 70%. Of course, there are some bigger chains in with 15 or 20 or whatever markets, but it is still the classic retailer with strong service, with known in its own municipality, with strong roots there. And we see that 70% of all bikes are sold there, especially when it comes to e-bikes. The e-bike is, from our perspective, a product good for specialist retail because they do the service, they are very close to the customer. 20% are done in their online shops. So often people start online and go then to their stationary dealer and order online. This is combined, so 90% is done in these kind of shops and they're online, and just the rest is made in hypermarkets and food retailers and all the other things. So maybe this is one of the special things on the German market, the very, very high role of classic bike shops with all the advantages and some problems it makes. For example, having enough bike mechanics is a big thing in Germany. We should allow the refugees to work, that would help. Yeah, this is what it was. You have seen we have some data, we have a lot of data. Our data is good, we trust in our data, but it is always some month old. We do our data in May or in April in the next year. And what we would like to is having such a wonderful market data service like the British Bicycle Association. Philip had introduced it. It is great. We really, really want to have the same. The Brits made a wonderful thing out of being independent from other companies, owning everything, as Philip said. So they made a really great thing of it. Don't read everything. You can see afterwards when the slides are delivered. What they do is owning everything, as Philip said, bringing anything together so everybody can use it, but it is anonymous, and we really like it. So we will bring it into the German market this year. We have signed everything. We have recruited a wonderful guy who will bring it in. There is a demo dashboard and so on and so on. We will launch it at Eurobike because we think what we have seen in the last 4 years was the opposite of market intelligence. And we all over the sector, all over Europe, should not go into this kind of not again, where we overstock, where we produce too much, where we buy too much, could not sell enough. And for all of this, we need much more market intelligence, and we really think that what the friends from the still European friends from Great Britain have learned and have developed is great. So they have their market data service. We will bring in our Marktdaten service, which is the same in German. And the system is open for all of you
who will be the next, and then we have the European Market Data Service, and then we have what we all need together as an industry. Thanks for listening me. Have a great lunch. Só mais uns segundos para informar que há um almoço volante disponível para todos os participantes na entrada do laboratório e pedimos que, por questões de segurança e confidencialidade das marcas, não tirem fotografias no interior do laboratório. Voltamos aos trabalhos às 14 horas. Até já e bom almoço.
Boa tarde, bem-vindos de volta aos nossos trabalhos. Espero que a pausa tenha feito bem, que tenham apreciado o almoço. Vamos iniciar agora os nossos trabalhos da parte da tarde, mas antes de iniciarmos o painel nacional, convidamos todos os presentes a participar numa breve sondagem interativa. No ecrã irá aparecer um QR Code que podem digitalizar com o vosso telemóvel. Este código direciona para uma plataforma onde são convidados a responder a 2 perguntas muito importantes para este painel. Primeira, quais são, na sua opinião, os principais obstáculos ao crescimento da indústria das 2 rodas em Portugal e que oportunidades Portugal deve explorar para ganhar vantagem competitiva neste setor? A vossa participação é fundamental para enriquecer o debate deste painel. Damos agora início ao painel nacional dedicado à indústria das 2 rodas em Portugal. Este painel reúne especialistas, representantes do setor e autoridades nacionais que irão partilhar a sua visão sobre os desafios, oportunidades e estratégias para fortalecer a competitividade e a inovação da nossa indústria. Esperamos que este momento seja uma oportunidade rica para debate e troca de experiências sobre o futuro do setor em Portugal. Sem mais demora, damos início às apresentações do painel nacional e, para moderar este painel, chamo ao palco Pedro Vasconcelos, a quem entrego agora a responsabilidade da moderação deste painel. Muito obrigado e muito obrigado a todos também pela vossa presença e, de facto, ao longo dos próximos minutos desta Conferência Internacional sobre o setor das 2 rodas na Europa, presente e futuro, eu atrevo-me a dizer que temos talvez um dos melhores painéis possíveis para, nos próximos momentos, ficarmos a conhecer um pouco melhor e mesmo a discutir qual é o atual panorama das 2 rodas. Para isso temos um painel invulgar, conforme eu disse, Isabel Gomes, da Serram Sport, que chamo desde já também para se juntar a nós. Peço também a Luís Pedro, da Triangles. Chamo também Pedro Araújo, da Polisport. Armando Levi, da Rodi. E, por fim, Amílcar Ramalho, da Universidade de Coimbra.
Estamos todos, senhoras primeiro. Isabel Gomes, vou-lhe passar a palavra para a apresentação da SRAM. Então, boa tarde a todos. Não era eu que era a pessoa que realmente deveria estar aqui. Era uma pessoa da SRAM dos Estados Unidos, no entanto, por impossibilidade, sou eu que vou estar aqui a fazer esta apresentação. Então, falar-vos um bocadinho da SRAM. Penso que a maioria das pessoas que está aqui nesta sala conhecerá a SRAM por várias razões, uns porque são clientes, outros porque são utilizadores e outros porque vêm à ABIMOTA e conhecem-me, mas, portanto, a SRAM, eu vou dar um bocadinho da história da SRAM e falar um pouco do propósito da nossa organização. Portanto, em termos de SRAM, o nosso propósito é o seguinte: nós acreditamos no poder das bicicletas e na expansão do potencial do ciclismo. Criamos produtos e experiências que inspiram ciclistas. Este é o nosso propósito e é sobre ele que depois se gerem os nossos valores. Portanto, a nível dos valores da SRAM, temos em cima a foto do Standay, que é o dono da SRAM, e nos nossos valores rege-se toda a base de trabalho e tudo aquilo que desenvolvemos a nível de todas as localizações da SRAM. Um deles é a integridade, tratar as pessoas com honestidade, respeito e confiança. Outro é a colaboração. Acreditamos que, tendo um local onde há uma grande colaboração, criamos sucesso. O comprometimento das pessoas, todo o comprometimento que existe dos nossos colaboradores e todo o nosso comprometimento com a área da bicicleta e também todo o impacto que criamos a nível de ambiente. Em termos de inovação, é um dos nossos principais valores e a este eu dou um grande realce, porque nós acreditamos que tudo aquilo que fazemos pode ser continuamente melhorado e todos os nossos produtos têm como base principal a inovação. A paixão, toda a paixão que a maioria das pessoas que trabalham na SRAM tem por aquilo que faz, por aquilo que promove e pelo ciclismo em geral, e um dos tópicos muito importantes e que é um dos nossos valores igualmente importante, que é a inclusão. A inclusão porque na SRAM somos todos bem-vindos, todos temos opinião e principalmente todos os nossos colaboradores são chamados a dar sugestões e temos esse trabalho de incluir e também de incluir pessoas com alguma diversidade. Portanto, é este um dos nossos papéis também e estes são os nossos valores ou os valores pelos quais a SRAM se pauta. Em termos um bocadinho de história e falarmos um bocadinho qual é que é a história da SRAM ao longo dos passados 35 anos. Portanto, a empresa nasceu em 1987 em Chicago e foi pela base de um dos senhores que eu tinha ali apresentado anteriormente, que era o Sr. Standay, que tinha a foto em cima, nos valores. Portanto, e nasceu um grupo de amigos que acharam o que é que nós podemos fazer para melhorar a forma como andamos de bicicleta e por isso desenvolveram numa pequena garagem, 5 pessoas, 5 amigos, desenvolveram uma empresa que hoje em dia fatura milhões e que é a SRAM. O primeiro produto foi o Grip Shift, portanto quem anda de bicicleta sabe o que é que eu estou a falar e a simplificação que o Grip Shift veio trazer para quem anda de bicicleta. E tudo a partir daí se foi gerando por aquisições também de empresas que foram feitas. Uma delas, o Grupo Sachs, que foi adquirido em 1997, do qual a empresa cá de Portugal, que se chamava Transmeca, vou dizer isso depois a seguir, mas do qual a Transmeca também fazia parte. Portanto, foi em 1997 que a empresa começou a ganhar corpo e a ganhar algum poder de industrialização e, digamos, práticas de desenvolvimento de produto muito mais sustentáveis e sólidas em termos de mercado. Depois foi crescendo, todas estas marcas fazem parte do universo da SRAM, RockShox, a Trovati, a Zip, a Quark, a Avid. Portanto, todas elas foram sendo adquiridas até às últimas que temos ali,
nomeadamente a Time, Velocio, Armored e, mais recentemente, a Ambrio, na área do desenvolvimento dos motores elétricos. Portanto, temos aqui uma grande panóplia de marcas e empresas que realmente a SRAM representa e, ao longo destes 35 anos, tem efetuado um grande crescimento muito à conta disto. Em termos de marcas, como podemos ver aqui, ou de produtos, basicamente a SRAM produz praticamente todos os produtos que fazem parte de uma bicicleta, exceto o quadro. O quadro não é todo o nosso core, o nosso foco, e nunca a SRAM vai desenvolver quadros, visto que o quadro é pertença do nosso cliente e, portanto, estaríamos a fazer concorrência ao nosso cliente. Portanto, a posição da SRAM em termos de mercado, estamos em termos do top 3, digamos, ou top 3 em termos de performance branding. Portanto, a SRAM pauta-se por ter marcas que são normalmente topo de gama nas bicicletas. Portanto, é o mercado em que nós nos posicionamos. Em termos de presença global, o sítio maior de produção é em Taiwan, como podemos ver ali, é a bola maior, portanto, os sítios maiores estão representados por bolas maiores e, portanto, o sítio maior é Taiwan, é onde produzimos, até ao momento, a maioria dos componentes que vendemos. Depois, em termos de sítios de produção, temos Portugal e temos Indianápolis. Todos os outros centros que vêm marcados no mundo, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, são centros de desenvolvimento ou de venda, customer service ou finanças, em termos de grupo. Depois, a verde, temos uma associação humanitária que é o World Bicycle Relief, do qual a SRAM também é um dos principais criadores e fomentadores da distribuição de bicicletas por locais mais carenciados, mas focando-me na área do que é produção. Portanto, neste momento, como eu disse, o foco e o maior sítio de produção é em Taiwan, mas todos nós temos a noção da dificuldade cada vez maior que é trazer componentes para a Europa e continuar a ser uma empresa sustentável. Portanto, dentro deste campo, é algo que a SRAM também está a equacionar, como é que nós podemos, ou o que é que nós podemos fazer para estar mais perto dos nossos clientes e como é que poderíamos implementar ou produzir mais produtos na Europa, de forma a evitar todas estas questões de transporte. Falando aqui na nossa unidade de Coimbra. A nossa unidade de Coimbra é conhecida pela produção de correntes de bicicleta, portanto foi assim que esta unidade nasceu. Foi uma empresa que nasceu em 1968, fundada por um senhor português em parceria com a Peugeot. Foi evoluindo ao longo do tempo, tendo várias aquisições. Foi adquirida pelo Grupo Sachs em 1997, pelo Grupo Serrama em 1997, que foi o que eu vos disse anteriormente, ou seja, antes pertencia ao Grupo Sachs. E no ano 2022, tal como a maioria das empresas que estará aqui, foi o nosso ano recorde de produção e faturação, em que produzimos quase 10 milhões de metros de corrente de bicicleta que exportamos para o mundo inteiro. Os produtos que são produzidos aqui em Portugal até ao momento, temos as correntes, portanto todas as correntes de marca SRAM são produzidas aqui e desenvolvidas e enviadas para o resto do mundo. Produzimos os pedais da marca Time e fazemos a assemblagem no momento de rodas de carbono, rodas de marca Zip e os cubos que vão dentro destas rodas. Em termos das rodas da marca Zip, portanto, até ao momento, como eu disse, fazemos a montagem. No entanto, temos um projeto já para este ano de iniciar a produção também dos aros de carbono, ou seja, de fazer toda a termoformagem do carbono cá em Portugal. Portanto, este é um dos projetos a curto prazo. Só para vos dar uma ideia, neste momento dentro de casa temos todos os processos de transformação para poder fazer uma corrente de bicicleta e diariamente, com a nossa capacidade máxima de 42 mil metros de corrente diária, podemos ter que produzir 13 milhões e 300 mil peças, só para vos dar uma ideia da quantidade de peças pequeninas que são produzidas aqui em Portugal e que realmente compõem uma corrente de bicicleta. Portanto, uma corrente é constituída por aqueles componentes todos e todos eles, desde a primeira operação até à última, são produzidos na fábrica em Coimbra. Portanto, tendo
vários processos como estampagem, conformação, temos polimento, temos tratamento térmico, niquelagem, depois a montagem da corrente e também toda a parte de montagem de rodas e montagem de cubos e pedais, que é feita também em Coimbra. Peço desculpa, andei um slide a mais. Em termos de vendas desta unidade cá em Portugal. Portanto, esta unidade cá em Portugal, o nosso principal mercado é a Alemanha e, claro, é a Europa, mas dentro da Europa será a Alemanha, depois Espanha e os Estados Unidos vêm em terceiro. Portanto, nós, cá em Portugal, 85% das nossas vendas são para a Europa. Neste momento, estamos situados mais no aftermarket, só depois é que vem o OEM. Claro que isto tudo pode ser mudado e na realidade a SRAM poderá vender muito mais na Europa, se calhar também se produzir cá. E é essa a nossa ideia, é esse o nosso objetivo, é poder vir a produzir mais produtos na Europa, uma questão de ver em que localização, mas na realidade é um dos nossos objetivos. Peço desculpa. Um tópico muito importante, e uma vez que eu já falei em toda a questão também da sustentabilidade, nós estamos conscientes da nossa responsabilidade, estamos conscientes de que realmente os nossos principais clientes estão na Europa e por isso mesmo a nossa estratégia de pensar para o futuro na possibilidade de localizar mais produtos na Europa e na possibilidade de reduzir as nossas emissões e pensando sempre em toda a questão do que é mais amigo do ambiente e o que é que podemos fazer para realmente melhorar a nossa performance. Portanto, isto são algumas ações, só para dizer, portanto, estamos preocupados com o ambiente, em termos de governance também, e depois, em termos de social, uma empresa para ser sustentável, evidente que tem que ser rentável, mas à parte disso, toda a parte social é algo importante. Portanto, toda a parte dos recursos humanos que nós temos é fundamental e as pessoas são a base do nosso trabalho, daí o facto da SRAM ter como um dos pilares bastante importantes na área da sustentabilidade, toda a parte social, com todo o apoio que podemos dar aos nossos colaboradores e inclusive toda a questão da preocupação com os direitos humanos, transparência da relação e criar algum impacto na comunidade onde estamos. Ou seja, não só estar por estar, mas criar impacto naquilo que fazemos e naquilo que podemos proporcionar às comunidades locais dos sítios onde estamos. Portanto, basicamente, não tenho mais sobre a SRAM, é só uma breve introdução. Passo a palavra aos próximos colegas. Ficou por dizer que Isabel Gomes é licenciada em Química Industrial pela Universidade de Coimbra, pós-graduação em Administração e Gestão pela Porto Business School e ocupou vários cargos na qualidade e na gestão. Atualmente é diretora da SRAM em Portugal desde 2016. Na sua apresentação, houve aqui uma questão que me chamou a atenção. Quando falavam de inovação, diziam que, portanto, na SRAM, acreditam que tudo o que fazem pode ser continuamente melhorado. Eu quase que me atrevo a dizer que isto é um projeto ou é algo que pode andar de mãos dadas com o BIKiNNOV. No fundo, o que é que há de comum no futuro das duas instituições? É só assim? Ok. Muita tecnologia. Pronto, a SRAM, efetivamente, um dos nossos pilares é a inovação, um dos nossos valores tal como disse bem, nos nossos produtos é um dos pontos mais importantes, é como é que podemos estar sempre a inovar e como é que podemos estar sempre a melhorar. Para isso, acho que o BIKiNNOV pode ser fundamental, até porque sempre que temos ou que poderemos vir a ter desenvolvimentos no futuro, poderemos servir-nos do laboratório do BIKiNNOV para poder fazer os nossos testes, poder comprovar que efetivamente estamos a ir no caminho certo e qualquer parceria com o BIKiNNOV acho que é sempre bom e que faz sempre sentido para este desenvolvimento que nós temos e para esta inovação. Em termos dos nossos processos,
como também estava a dizer, a melhoria contínua é algo que está presente e que nós tentamos fazer sempre o nosso melhor. E algo muito importante também é ter os nossos processos o mais automatizados possível. Sabemos o quanto é difícil hoje em dia ser atrativos mesmo para o mercado de trabalho. As pessoas estão muito mais habituadas a trabalhar com coisas tecnológicas do que propriamente com máquinas manuais. Portanto, tentamos sempre inovar também em termos com melhoria contínua, precisamente nesse sentido, da inovação em termos de processos e automatização também dos nossos processos o mais possível. Muito obrigado. Vamos passar a palavra a Luís Pedro, diretor-geral da Triangles. Ele atualmente é Chief Project Officer desta empresa. É licenciado em Engenharia e Gestão Industrial, com MBA em Gestão também pela Porto Business School. De realçar que a Triangles foi ou é a primeira fábrica do mundo a produzir quadros de alumínio de forma robotizada, e já agora um realce também para o compromisso sempre presente com a sustentabilidade e o ambiente. Luís Pedro. Boa tarde a todos. Vou pegar aqui um bocadinho nas palavras, agora aqui da Isabel, em que disse que a Serram produz todos os componentes da bicicleta, à exceção do quadro. A Triangles é exatamente o contrário. Produz apenas o quadro e não produz mais nenhum dos componentes. A Triangles é uma empresa que tem 10 anos de história, uma empresa portuguesa. Foi a primeira empresa no mundo a desenvolver um processo em que o seu fabrico dos quadros é de forma completamente robotizada. Ao dia de hoje está dedicada e está muito orientada para o fabrico de quadros de bicicletas elétricas, em que o seu mercado-alvo é principalmente o mercado europeu. Eu vou pedir agora à Regi para passar aqui um pequeno vídeo sobre a Triangles.
Obrigado. Espero que tenham gostado da apresentação e como podem verificar, a Triangles, nós tivemos o cuidado de vos mostrar os principais processos core da Triangles. São processos muito tecnológicos e à base da inovação. Fico agora disponível para alguma pergunta que tenham ou que tenham. Sim, de facto. Agora sim, sim. Sim, de facto, a questão da inovação é premente em todo este processo e parece-me que um outro também serão as parcerias que se podem estabelecer. O BIKiNNOV poderá ser um parceiro vosso? Claro que sim. Claro que sim. Como eu dizia, está na gênese da Triangles a inovação. Praticamente todos os processos industriais que temos na Triangles ao dia de hoje foram processos inovadores, principalmente para a indústria da bicicleta. A BIKiNNOV, como um parceiro tecnológico e um parceiro português e muito próximo da Triangles, obviamente é um parceiro temos o privilégio de nos podermos apoiar no dia a dia. E obviamente que a BIKiNNOV, tendo em conta a sua capacidade tecnológica da BIKiNNOV, vai ser um parceiro, ou será e já é um parceiro da Triangles, em que nós nos apoiamos de uma forma quase diária. Muito obrigado. Passamos a Pedro Araújo, CEO do grupo Polispor, membro do Conselho Diretivo da CONEBI, vice-presidente da ABIMOTA, membro do Conselho do PIET, membro do Conselho Geral da COTEC e também membro do Conselho do BIKiNNOV. Só de realçar o desempenho do grupo Polispor e das marcas que tem, marcas líderes mundiais, atrevo-me a dizer, no desenvolvimento de componentes que integram, logicamente, alta tecnologia. Preocupações também ambientais e sociais por parte do grupo Polispor, que Pedro Araújo vai apresentar de seguida. Muito boa tarde a todos. Neste momento eu gostaria muito mais do que, além de vos explicar o que é a Polispor, o que é que a Polispor faz, eu gostaria de vos contar um pouco da história, como é que ela foi criada, como é que ela apareceu, portanto, no meio das duas rodas. Portanto, apareceu de uma forma, portanto, devido, portanto, à minha paixão pelos veículos de duas rodas, nomeadamente pelas bicicletas e pelas motos. Portanto, o princípio começa muito cedo e começa com, vou-vos contar a história exatamente, a gênese exata, porque é que ela apareceu. Apareceu porque quando eu tinha 10 anos e os meus pais me ofereceram a primeira bicicleta, a partir desse momento, criou em mim uma paixão enorme pelas bicicletas e pelas motas. Portanto, isso foi, portanto, um momento que realmente marcante na minha vida e que permitiu descobrir todo o meu relacionamento que tinha com os veículos de duas rodas e com as bicicletas. Portanto, os anos, comecei a andar de bicicleta, conforme eu disse, isso despertou em mim realmente uma atração enorme por este tipo de veículos e chegando, portanto, passou posteriormente pelas motas, portanto, e quando eu tinha exatamente 19 anos e estava a estudar, estava em Direito, portanto, decidi realmente criar a Polispor. E isto porquê? Porque percebi que no mercado, na altura, em Portugal, no setor das duas rodas, havia uma série de lacunas de determinados produtos que eu, como utilizador, sentia essa falta e não existiam no mercado português. Portanto, com uma dificuldade muito grande, porque na altura eu não tinha qualquer
não tinha qualquer ligação ao mundo empresarial, portanto, a minha família nunca esteve ligada a qualquer, portanto, a qualquer indústria ou a qualquer tipo de atividade empresarial, portanto, e eu decidi realmente lançar, portanto, essa a empresa, conforme eu disse, com alguma dificuldade, porque o desconhecimento era muito. Eu partia realmente do zero, eu não tinha qualquer saber. A única coisa, o que eu sabia realmente e que era decisivo e que foi decisivo para a criação da empresa era o conhecimento do que é que os utilizadores necessitavam e o que é que fazia e o que é que o mercado pretendia. Portanto, a partir daí, portanto, decidimos, portanto, eu e o meu irmão gêmeo, portanto, tenho um irmão gêmeo, portanto, decidimos avançar com a criação da empresa e começamos a produzir peças que na altura não eram produzidas cá em Portugal. Portanto, peças em plástico, portanto, na altura começamos a produzir peças para motos, portanto, na altura, guarda-lamas em plástico, manetes, portanto, e outras peças que estavam relacionadas com as motas na altura, que eram peças essas que eram utilizadas nas motorizadas dos fabricantes nacionais que na altura existiam. Portanto, estamos a falar de produtos que nós fabricamos para serem aplicados nos fabricantes nacionais como Famel, portanto, SAS, Casal, e a partir daí começamos a desenvolver o mercado, portanto, a desenvolver a nossa gama e portanto, realmente vimos que o mercado nacional seria algo exíguo, a sua dimensão, para o crescimento que pretendíamos. Portanto, e aí iniciou-se uma fase completamente diferente de internacionalização. O primeiro país para onde exportamos foi Espanha, portanto, isto era normal e natural devido à proximidade e realmente começarmos pelo mercado espanhol. Portanto, houve uma segunda fase em que nós percebemos que, além das peças para motos, seria também importante alargarmos a gama aos produtos de bicicleta, portanto, e aí dá-se o início da fabricação, passado poucos anos, dos porta-bebés, área em que atualmente somos líderes mundiais. Portanto, os anos foram passando, portanto, nós começamos, avançamos também para outros mercados, portanto, na Europa, portanto, posteriormente, a Polispor, portanto, entra numa fase seguinte em que realmente, para conseguirmos aumentar a nossa dimensão e conseguirmos ter, digamos, um desenvolvimento, desenvolver a área dos porta-bebés, decidimos, portanto, apareceu-nos a oportunidade de aquisição na Holanda, portanto, de adquirirmos um concorrente nosso. E nessa fase, portanto, isto foi um processo ainda longo e algo complicado, que resultou na aquisição do BIKiNNOV. Portanto, BIKiNNOV, que era a marca líder, e ainda é líder, no mercado de porta-bebés na Holanda. Portanto, isso foi uma fase realmente, foi uma decisão realmente importante, porque permitiu-nos entrar numa área, numa faixa premium de produto. Portanto, e posteriormente, portanto, a Polispor tem vindo a desenvolver, portanto, decidimos também, passado 3 anos, passado desde a compra da BIKiNNOV, avançar também para o mercado brasileiro, portanto, e aí criamos em parceria com uma firma brasileira, a Polystar. A Polystar, que é detida a 50%
pelo grupo Polispor e pela Starplast, que é uma firma brasileira também que atua no setor de capacetes para motas. Portanto, e, a partir daí, há realmente outros aspectos relevantes que eu gostava também de vos dar a conhecer. Portanto, a Polisport tem tido também, tem dado sempre uma importância muito grande a dois vetores. À inovação, portanto, e aos recursos. Portanto, aos recursos humanos, as pessoas são um fator decisivo e fundamental para a nossa organização. Portanto, e neste momento nós temos, além do Brasil, temos também a Polispor USA, portanto, que não é produtiva, portanto, que faz a distribuição dos produtos Polispor nos Estados Unidos e que tem realmente contribuído também de uma forma importante para podermos controlar o mercado norte-americano de off-road, que é o maior mercado mundial. Portanto, e aí, essa nossa presença direta no mercado tem possibilitado realmente um crescimento, portanto, muito forte nesse mercado. Portanto, neste momento, é lógico que com toda a situação de tarifas que todos nós sabemos que não temos ainda realmente essas tarifas ativas, mas que podem vir a aparecer, isso é uma situação que nos tem preocupado. Portanto, não porque possamos ter qualquer tipo de concorrente nos Estados Unidos, não me acredito de forma alguma que isso possa existir, porque a tipologia de produtos que vendemos no mercado norte-americano, não acredito que realmente que haja alguma firma americana que passe a produzir. Nós, da nossa parte, também não pensamos, acho que não tem qualquer lógica, devido à tipologia de negócio, de produzir nos Estados Unidos. Agora, realmente preocupa-nos pelo problema que pode trazer em termos da redução do consumo e do aumento do custo que esses produtos podem ter para o consumidor norte-americano. Ora bem, mas eu estou aqui essencialmente para falar de situações positivas e neste momento nós estamos e queremos continuamos a dar, queremos que a mobilidade para nós é muito importante e todos os nossos equipamentos que temos, todos os nossos produtos que temos ligados com mobilidade, como os porta-bebés, que eu aqui já referi, que somos líderes mundiais neste setor. Portanto, temos vindo a desenvolver, aliás, estão aqui presentes ali do outro lado, no laboratório, alguns exemplos de produtos, de novidades e de produtos que temos vindo a desenvolver para o mercado da mobilidade. Portanto, nomeadamente também os trailers, e que são produtos que, com esta tipologia de produtos, queremos cada vez mais apostar na mobilidade, porque com as limitações que têm aparecido nos últimos anos a nível da entrada de veículos automóveis nos centros das grandes cidades, nós pensamos que o setor vai crescer. Portanto, embora neste momento possa haver realmente uma retração no mercado devido ao excesso de estoque que foi criado no pós-Covid, nós acreditamos que o setor vai continuar a crescer e a mobilidade cada vez mais vai ter uma importância fundamental para conseguir realmente fazer com que as pessoas se consigam deslocar dentro das cidades e de uma forma e evitando, digamos, problemas ambientais. Portanto, ora bem, o que é que vos posso dizer mais sobre a Polispor? Queremos, além do setor da mobilidade, temos também, portanto, a área das motos. Portanto, é uma parte também da nossa atividade, portanto, em que tentamos sempre ter uma diferenciação dos nossos produtos que apresentamos
com processos completamente novos e produtos também inovadores. Portanto, temos também um terceiro setor que está ligado, portanto, ao setor automóvel, mais propriamente a produtos que fazemos cadeiras de automóvel, portanto, cadeiras de automóvel que, neste caso, não vendemos, são produtos que fabricamos para terceiros. Portanto, outro aspecto que eu gostaria de salientar e aqui é que a Polispor tem uma aposta muito forte na marca. Nós achamos que os nossos produtos, para poderem realmente ter sucesso, além de terem de ser inovadores e diferenciadores, têm de ter marca. Porque os produtos, a inovação, para um produto ser bem aceito no mercado, além de ser inovador, ele tem também de ter uma marca forte. E daí nós temos dado sempre, ao longo, desde o início da fundação da Polispor, temos dado uma importância muito grande à marca. A marca para nós é um tema fundamental. Portanto, e isto também ligado com outro aspecto que cada vez mais, portanto, em todos os mercados, é e vai passar a ser cada vez mais importante, são as vendas online. As vendas online, como sabem, neste momento, todas as marcas estão a tentar encurtar os canais de distribuição, portanto, irem de uma forma mais direta possível, portanto, ao cliente final, e aí realmente é este conjunto de inovação, marca, portanto, e vendas online, para nós, tem realmente uma importância muito grande. Portanto, e é mais ou menos isto que eu vos quero dizer. Portanto, é uma apresentação muito rápida, mas a Polispor, portanto, está sempre e sempre foi a paixão que tanto eu e todas as pessoas e todos os colaboradores da organização têm pelo setor das rodas, portanto, tem sido um elemento importante para realmente o desenvolvimento da firma. E o meu muito obrigado a todos e termino. Muito obrigado, Pedro Araújo. Desta apresentação, eu gostava de realçar, de facto, a presença internacional fortíssima que a Polispor tem, mas há aqui um ponto que eu gostaria de realçar. Líder mundial na produção de porta-bebés. Há um compromisso com as famílias. A Polispor está preparada para dar soluções para uma família, por exemplo? Então, sem dúvida que estamos preparados. Aliás, o desenho dos nossos produtos, nós temos um conjunto de produtos que permitem, que não são só os porta-bebés, que nos permitem dar essas soluções de mobilidade para as famílias. Nós, neste momento, estamos a desenvolver, portanto, um trailer, aliás, ele está aqui também exposto, um trailer que realmente tem a possibilidade de transportar, portanto, mais do que uma criança, a família. Portanto, e desculpem agora o que... neste momento os animais têm tido uma importância muito grande na vida, é quase... Há muitas famílias que consideram os animais quase família. E dentro disso, a Polispor também desenvolveu e já está no mercado, um porta-bebés que permite transportar, um porta-cães, que não é porta-bebés, que permite transportar o cão na bicicleta. Isto já está no mercado, não é novidade, aliás, já está no mercado há algum tempo e, portanto, nós estamos preparados para realmente fazer com que toda a família possa estar em mobilidade com os produtos da Polispor.
Muito obrigado. Passamos agora a Armando Levi, CEO da Rodi, empresa que se destaca sob a sua liderança por abordagens inovadoras, compromissos de sustentabilidade e bem-estar dos colaboradores, aposta também em projetos de referência na produção de componentes para mobilidade suave. Boa tarde a todos. Falar-vos um bocadinho daquilo que tem sido a Rodi e a minha própria vida dedicada a este setor. Não comecei há muitos anos, mas talvez tenham passado rápido. Foi só em janeiro de 1980, portanto não há muito tempo, mas tem sido uma vida dedicada ao setor, embora nós hoje também, o grupo esteja noutras áreas, mas a empresa, como adiante falarei, é uma empresa de 1952 que passou ao longo dos anos por muitas fases, muita evolução, fazendo muitas coisas diferentes. No seu início, muito dedicado aos ciclomotores, depois com a queda dos ciclomotores, a transformação para o ciclismo, para equilibrar as contas, ainda fizemos ali uns anos de comerciantes também, e depois dedicámos-nos neste setor à roda, aos aros e aos aros de bicicleta em alumínio, onde somos líderes da Europa e mais recentemente temos desenvolvido outros componentes, como os raios. Hoje também fabricamos raios, nesta fase também ainda para consumo interno, mas brevemente também com equipamentos que já adquirimos para exportação. E estamos já a acabar 2 grandes investimentos, um na área de cubos, portanto vamos fazer cubos, vou fazer concorrência aqui à Isabel, ela não vai levar a mão, mas nós, enfim, ela não tem problemas, vende serrame, portanto tem o mercado facilita. Mas pronto, estamos a fazer um grande investimento também na área dos cubos, cerca de mais de 20 milhões de euros, e estamos a construir e vamos fazer dentro de... vamos iniciar a mass production, diremos assim, lá para no próximo ano. Estamos a fazer uma fábrica completamente nova, de raiz, para fabricar aros de carbono, praticamente 100% em automático, numa parceria com uns sócios alemães. Eles é que têm a tecnologia, eu tenho o resto, portanto, a ver se a gente faz aqui uma parceria boa para o mercado. Pedia para passar aqui, à Regi, para passar aqui algumas notas e vou-vos falando um pouco do que é a Rodi. Pronto, foi fundada em 1952. Hoje temos... Não, ok, obrigado. Hoje temos, basicamente na Rodi temos, no que é Rodi temos 2 produtos. Temos este ligado ao ciclismo, portanto a roda, raios e cubos. O cubos ainda não estamos a fabricar, portanto estamos há 1 ano em testes, num investimento grande que fizemos, mas ainda estamos nessa fase de testes. E depois temos a Rodi Home, onde temos a produção de lava-loiças de cozinha em aço inox, e também recentemente inauguramos uma fábrica para fazer lava-loiças de cozinha, mas em compósito. O grupo, neste momento, a Rodi, divide-se em Rodi Cycling, onde temos a Rodi, portanto, a Rodi, onde fabricamos os aros de alumínio, raios e brevemente os cubos e também a roda completa. E temos a GPT, a Germanian Portuguese Technology, onde iremos fabricar os aros de carbono,
eu espero, se tudo correr bem, daqui por um ano já estarmos a produzir algumas coisas. E depois temos o outro lado mais ligado à Rodiome, onde temos os lava-louças, inox e compósitos, e agora, mais recentemente, como ainda tinha pouco trabalho, decidi também entrar no banho. Portanto, também estamos presentes aqui na área do banho, nomeadamente vasos de chuveiro, em compósito, móveis de casa de banho. Móveis, quando eu falo de móveis, é só a parte solid surface, essas coisas. Portanto, estamos aí um bocadinho nessa área. Pronto, nós temos duas marcas, essencialmente temos duas marcas no ciclismo, Rodi para entry level, e depois temos a marca Blackjack para um segmento alto. Temos 86 mil metros de área diária, fazemos 3 milhões de euros, já fizemos mais em 22, 23, já fizemos muito mais do que 3 milhões de aros e até muito mais de 400 mil rodas, já fizemos mais do que isso. Possivelmente agora até estamos a fazer bastante menos do que isto, mas em traços gerais nós temos uma capacidade para fazer 5 ou 6 milhões de aros por ano e cerca de 1 milhão de rodas por ano. Espero que o mercado assim necessite delas. Pronto, basicamente 15 mil aros por dia, 2.800 rodas, 11 linhas de formação de aros, uma variedade de máquinas de furar, uma equipa de engenharia que nós temos hoje, cerca de 14 pessoas que temos hoje na área de desenvolvimento da Rodi, uma equipa grande reforçada nos últimos 2 anos, quando decidimos avançar para a produção de cubos, que é um produto muito técnico. Portanto, basicamente, hoje desenvolvemos a grande maioria dentro de portas. Uma das razões que nos levou a fazer cubos foi que, nestes anos loucos do ciclismo, nós deparámos-nos com muitas dificuldades de logística. Portanto, tínhamos pedidos, não tínhamos cubos da Ásia, enfim, havia uma série de limitações que nos fizeram fazer um estudo porque é que na Europa não se fazem cubos de bicicleta. E se é uma questão de preço, se é uma questão de tecnologia, o porquê, e depois de desenvolvermos esse estudo, concluímos que se fizermos o investimento certo, quer em pessoas, que é o fundamental não só todos, mas deste projeto em especial, reunimos de pessoas com capacidade técnica para o desenvolver e depois equipamentos, quer dizer, não temos que ter equipamentos também muito bons para fazer produtos de qualidade. Nós temos sido até agora, eu diria até há pouco tempo, mas pronto, diria até agora, um cliente muito dedicado ao OEM. Trabalhamos com os grandes montadores de bicicletas. Queremos agora diversificar um bocadinho, porque ao ter esta capacidade de produção da roda completa com os nossos componentes e não estar à espera que eles cheguem hoje, cheguem amanhã, ou não cheguem, ou não sei o quê, e hoje há uma diversidade tão grande de opções que nos vai permitir, com a produção in-house, de satisfazer e de atacar outros mercados, como o aftermarket, online, etc, etc, etc.
E foi basicamente isso. Foi os problemas causados pelas entregas que tivemos em 21, 22 e 23 que nos levou a tomar esta decisão de fazer este grande investimento na produção de cubos. Pronto, nós temos trabalhado muito também a área de inovação. Hoje eu costumo dizer, quem não inova e quem não tem qualidade não está no mercado, portanto, está fora do mercado. Portanto, para mim, hoje, as empresas, inovação, qualidade, equipa, pessoas, sem isso não vale a pena. Não vale a pena a gente pensar, seja no que for. E temos desenvolvido, fomos nós que puxamos muito a Hidro para colaborar com a Rodi e com a Triangles também, do qual fui cofundador, no desenvolvimento de ligas amigas do ambiente, portanto, recicladas, etc, etc. E o nosso primeiro parceiro que desafiámos foi a Hidro, para desenvolver estas ligas recicladas, amigas do ambiente. Enfim, esta tem sido também uma preocupação, quer dizer, vem muito na ideia de inovação, pessoas, sustentabilidade. Hoje as empresas têm que ter todas estas vertentes no seu desafio diário, eu diria, no seu desafio diário, porque a Rodi hoje tem um MEATAR, possivelmente um tratamento de resíduos, que é talvez do setor seguramente que é o melhor. Isto eu não vi alguns, mas foi um grande investimento que fizemos, e posso-vos dizer, com a anodização, a implementação da anodização, hoje temos um MEATAR que recicla tudo o que é águas e não só, dentro das duas empresas, portanto, tanto do ciclismo como da Rodion. Pronto, nós aqui é um bocadinho também desta responsabilidade de fazer produtos de qualidade, produtos com materiais amigos do ambiente, e, no fundo, ir atrás um bocadinho daquilo que os nossos clientes querem. Ter essa flexibilidade para irmos ao encontro daquilo que os clientes querem, ouvi-los muito, dizer o que é que eles pensam e, enfim, trabalhar muito perto com os clientes, que, no fundo, havendo esta boa sincronização entre as partes, eu diria que é sempre meio caminho andado para o sucesso do negócio entre ambos. Peço perdão, acho que voltei aqui para trás. E pronto. No fundo, é isto. Dizer-vos que, numa nota final, que eu pessoalmente e outros sócios, o João Miranda, o Vital, nós temos feito a nossa parte para trazer muitos negócios de volta para a Europa. Começamos pela Triangles, estamos na Carbon Team, que é uma empresa dedicada a quadros de bicicleta em carbono. Estamos a trabalhar há pouco tempo, mas felizmente as coisas têm corrido bem, estamos a trabalhar com grandes marcas e, portanto, nós temos feito a nossa parte. Trouxemos os quadros de alumínio, trouxemos os quadros de carbono, agora estou a trazer os cubos, estou a trazer os aros de carbono, e estou também a tentar trazer os clientes para olharem para a Europa como
a darem possibilidade aos fabricantes europeus, neste caso aos portugueses, de lhes darem a oportunidade de poderem fazer coisas. Enfim, esse tem sido um bocadinho o nosso trabalho. Nos últimos dias tenho aqui tido tanta gente de fora e, claro que nestas alturas de crise as pessoas por 10 cêntimos trocam-nos. E às vezes é preciso lembrar as pessoas que quando eles precisaram de nós em 21, 22, 23, que não havia lá, nós estivemos aqui, trabalhámos sábados e domingos, fornecemos, e eles agora, como está de crise, às vezes por 10 cêntimos, ontem não, na segunda-feira tive que dizer a um cliente, talvez o maior cliente do ciclismo, para ele que o mundo vira muitas vezes, é o vai e vem, e portanto ele já se esqueceu naquilo de bom que nós lhe fizemos há 2, 3 anos atrás, e agora está a tentar tirar a pele, que é assim, que tirar a pele porque diz que na Ásia é mais barata, não sei o quê, não sei qual. O certo é que, embora eles lá também tenham feito um grande progresso, é verdade, não é a China de há 30 anos, nem nada disso, eu estou falando na China, mas já nem é problema, já nem é, não é a China, é outros países. Mas quando se combate com armas desiguais, é muito duro. E só gente com muita coragem mesmo, é que pode levar este negócio para a frente e a indústria em Portugal e em Águeda para a frente. Muito obrigado. Eu, de facto, aqui gostava de realçar justamente as suas últimas palavras da coragem e a coragem que é necessária para lançar, por exemplo, um produto novo, como neste caso falávamos dos cubos ou até mesmo dos raios, e vendo que o BIKiNNOV é uma instituição que abre um mundo de possibilidades para o tecido empresarial, principalmente para pequenas e médias empresas que vão ter um espaço privilegiado para poderem desenvolver, investigar. Como é que uma grande empresa como a Rodi vê este projeto? Será que vamos ter cubos de rodas e raios testados e desenvolvidos no BIKiNNOV pela Rodi? Eu espero que sim. Eu digo, e já me referi várias vezes ao Gil e à sua equipa, que há o antes e o depois do BIKiNNOV. O antes obrigava as empresas a ter os seus departamentos de desenvolvimento e ter as suas máquinas de testes. Isso é o que nós temos hoje, no geral, nas empresas. Portanto, temos equipas de engenharia e depois desenvolvimento do produto e depois equipamento de testes. E eu digo que isto é sempre um desperdício de dinheiro. Porque se todas as empresas investirem, muitas de nós investimos nas mesmas máquinas de testes, estamos a desperdiçar dinheiro. Acho que temos que continuar a desenvolver produtos dentro das empresas, mas temos que nos apoiar muito na BIKiNNOV no que trata também ao desenvolvimento e aos testes, porque isso vai ser fundamental. A BIKiNNOV vai precisar de algumas bandeiras. Eu, quando digo bandeiras, diria que a BIKiNNOV vai necessitar de se internacionalizar. E vai precisar de bandeiras como a Serrama, como a Bosch, que são empresas mundialmente conhecidas, ou outras, para terem realmente esta força no mercado europeu, porque, infelizmente, é assim, se a BIKiNNOV tiver aqui uma bandeira como a Bosch aqui dentro, ou a Serrama, ou a Shimano, se eles fazem para estes, também fazem para nós. E, portanto, mas isso é um trabalho já da equipa da BIKiNNOV. Mas sim, quer dizer, é muito importante termos um centro de desenvolvimento, de inovação e de testes no nosso setor. Isso é de extrema importância. Muito obrigado. Ouvimos até agora a perspectiva das empresas, dos empresários. Vamos ouvir agora uma perspectiva diferente. Amílcar Ramalho, professor catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, doutorado em Ciências da Engenharia, agregado em Engenharia Mecânica desde 2011, tem mais de
colaboração e escrita de mais de 140 artigos científicos, supervisão de 3 testes, vários projetos na área de pesquisa e, mais do que tudo, vamos assistir à apresentação. Muito obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer à ABIMOTA, à BIKiNNOV e a Gilna Nadais a oportunidade de estarmos aqui todos e de me ter convidado para estar aqui para falar convosco. Eu estou aqui um bocadinho como observador externo, aparentemente, portanto, eu tenho uma visão diferente, como já foi dito, mas estas participações e estas histórias que eu vim aqui a contar, nomeadamente agora da Rodi e também antes da Policymakers, deixam-nos a pensar um bocadinho que nós, de facto, somos um país de navegadores. Somos um país de navegadores também aqui com 2 rodas. E queria lembrar-lhes, eu vou falar um bocadinho da Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra nasceu da paixão de um rei que nós tivemos, que também era poeta e que tinha uma visão estratégica para o nosso país. E nasceu em 1290, nasceu a Universidade em Coimbra e a Universidade em Portugal. Eu vou-lhes só falar um bocadinho, porque o resto da história é conhecido, os números são mais ou menos conhecidos, e depois vou migrar um bocadinho para o que é que a Universidade de Coimbra e a Universidade, no geral, tem de fazer pela sociedade e também pela indústria das rodas. Assim, aqui tem alguns números. A Universidade de Coimbra faz uma coisa que aqui já ficou bem patente. A Universidade de Coimbra capacita pessoas. Portanto, aqui já ficou bem patente que os recursos humanos são absolutamente estratégicos para o desenvolvimento de qualquer setor, nomeadamente o setor industrial. E nós capacitamos pessoas e nós criamos conhecimento. Portanto, aqui já ficou bem patente que provavelmente são os 2 fatores essenciais para o desenvolvimento dos produtos industriais. Aqui tem alguns números. A Universidade de Coimbra é uma universidade grande, à escala, especialmente à escala nacional, opera em todas as áreas de conhecimento, por isso é que é uma universidade. Uma universidade deve ser o sítio onde há um saber universal e que pode responder a várias valências. Nós temos 414 formações diferenciadas entre licenciaturas, mestrados e doutoramentos. Temos um número de alunos um bocadinho superior a 30 mil. E também queria mostrar-lhes, e vocês aqui podem ver, que a outra faceta da universidade, além de capacitar pessoas, é disponibilizar conhecimento e inovação. E ela aparece normalmente na sociedade na forma de produção científica que está disponível em escritos. E, normalmente, uma das perguntas que podemos fazer muitas vezes é assim: quem é que é o cliente da investigação científica que fazem instituições de investigação científica e universidades? Podemos encarar isto de 2 formas. A nível TRL muito elevado, é desenvolvimento de produto. Isso normalmente cabe mais às indústrias e às associações industriais. Normalmente a universidade faz investigação mais de base, que está um bocadinho atrás disso. E normalmente se nos perguntávamos assim, quem é que é o cliente? O cliente é a sociedade no geral. Eu costumo dizer normalmente aos meus estudantes, quando acabam, por favor, não inventem a roda. A roda já inventou a Rodi, já inventou antes da Rodi. A roda está inventada há muito tempo. Portanto, por favor, quando tiverem algum assunto, vão ver o que é que está feito, o que é que está escrito e sirvam-se disso para fazer melhor, para identificar as lacunas, o que é que falta fazer, o que é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso tornar isto mais atrativo para os utilizadores. E essa normalmente é a vantagem que nós dizemos, nós disponibilizamos conhecimento. E disponibilizamos esse conhecimento a montante através de publicações, como vocês veem ali, mais de 22 mil publicações em 5 anos, desde 2019 a 2023, e também criando, traduzindo esse conhecimento em patentes quando ele pode ser valorizado do ponto de vista industrial. E algumas dessas ideias podem ser desenvolvidas in-house, portanto, podem ser desenvolvidas criando spin-offs que vão dar origem a novos produtos. A partir dessas ideias vão criar novos produtos e disponibilizá-los no mercado. E essa é, portanto, uma das valências da Universidade de Coimbra, que tem uma história, uma cultura atrás e que, para isso, tem um campus que é relativamente conhecido. Neste momento, eu vou passar, tinha aqui um filme, mas não vamos passar este filme, só vamos demorar muito tempo, prefiro falar-lhes de outras coisas. A Universidade de Coimbra tem um saber, de facto, global. Tem 8 diferentes faculdades, desde a Faculdade de Letras à Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, à Faculdade de Farmácia, Faculdade de Economia, Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação e uma Faculdade de Ciências do Desporto. E tem a Faculdade de Ciências e Tecnologia, de onde eu provenho. Portanto, estou mais próximo dessa, provavelmente, de falar mais dessa do que das outras. Além disso, portanto, esta é a nossa Faculdade de Ciências e Tecnologia. Temos um elevado número de departamentos que respondem às várias valências de conhecimento
e também temos um número muito elevado de unidades de investigação que também podem dar resposta em diferentes áreas. Aqui estão os símbolos dessas unidades de investigação. Ainda temos mais outras. Estas estão integradas na universidade e temos outras que são associadas. Portanto, é um número muito elevado. Temos só na faculdade um número elevado de estudantes. Temos a Faculdade de Ciências e Tecnologia cerca de 1/3 da Universidade de Coimbra. E o que eu lhes queria falar um bocadinho é como é que a universidade se vai cruzar um bocadinho. O que é que a universidade pode trazer para a mobilidade suave? Eu sou um observador externo, não tenho a proximidade do assunto que me permitiria fazer uma discussão de rigor, mas todavia posso identificar quais são os desafios que são facilmente identificáveis para este setor. E um dos principais desafios nós vemos é uma infraestrutura capaz para que os utilizadores possam utilizar e fazer da mobilidade suave a sua forma de mobilidade de uma forma segura. Para isso, temos de desenvolver as cidades de forma capaz. Temos de ter cidades mais sustentáveis, cidades mais inteligentes. E depois também temos de ultrapassar as dificuldades culturais. Por exemplo, já falámos aqui da cultura do carro. A Europa foi muito ligada à cultura do carro. A Europa e o desenvolvimento industrial foi muito ligado à cultura do carro. Eu costumo dizer muitas vezes que, atenção, que o RI4 criou a produção em série. Mas criou a produção em série de uma forma que depois foi perfeitamente ultrapassada. Ele tinha a máxima que toda a gente podia ter um Ford da cor que quisesse, desde que fosse preto. Mas depois, eu costumo dizer que normalmente nós não ligamos muito, mas foi a revolução cultural dos anos 60 que fez assim, não, mais importante do que tudo o resto não é a produção, é a pessoa. Portanto, temos de centrar todo o desenvolvimento na pessoa humana. E já aqui ficou bem patente que a indústria pode produzir com qualidade, mas tem de produzir aquilo que os clientes querem. Portanto, o que quer dizer que temos de verificar qual é que é a cultura, qual é que é as mudanças culturais que a nossa sociedade impõe e que a indústria tem de dar resposta. Depois temos alterações climáticas, que podem ser as alterações climáticas e as limitações climáticas, que podem ter alguma limitação ao uso desta forma de mobilidade mais suave. Também temos a acessibilidade e temos as tecnologias e a inovação. E eu tinha aqui que, para fazer frente a estes desafios todos, temos basicamente 3 aspectos-chave. Temos centrado sempre na pessoa humana. Na pessoa humana nos seus vários aspectos. O que é que a pessoa pretende em termos culturais? Também o que é que a pessoa espera em termos de melhoria sustentável, em termos de sustentabilidade do seu ambiente? E a sustentabilidade do seu ambiente vai embater aqui em vários assuntos, desde a produção de energia e as novas formas de energia, a energia mais limpa, etc. Por aí. Temos infraestruturas inteligentes, temos de ter as infraestruturas vão deixar de ser passivas. Todas as infraestruturas têm de ser ativas. Tivemos hoje aqui uma apresentação nesse sentido. Temos uma linguagem comum, já disponível, e que vai ser cada vez mais utilizada. Temos as tecnologias de informação, vão-nos disponibilizando novas ferramentas, e essas ferramentas têm de ter uma linguagem comum para os vários utilizadores da via pública falarem uns com os outros. Podemos criar sempre infraestruturas diferenciadas, podemos criar ciclovias, mas essa não é a forma do desenvolvimento sustentável que nós pretendemos. Nós pretendemos um desenvolvimento sustentável onde haja pelo menos uma parte da via onde todos temos de interagir. E temos de convergir e utilizar essa via de forma o mais segura possível. E neste momento termos ferramentas inteligentes que avaliam múltiplos fatores em cada uma das alturas. Temos a inteligência artificial que vai dar resposta a muitas dessas coisas, mas temos todos de estar preparados para isso. O terceiro vetor que nós temos é, de facto, a investigação e desenvolvimento. A investigação e desenvolvimento tem de ser um fator-chave que vai permitir facilitar a indústria das ferramentas que permitam resolver estes vários desafios que a indústria tem. Eu escolhi aqui algumas áreas onde nós, mais na área em que eu trabalho, a área da engenharia mecânica, nós interagimos com a indústria das rodas há muito ano. Temos o primeiro contrato que tivemos de desenvolvimento com a Serrano foi há 30 anos, em 1995.
frequentemente interagimos com o laboratório da ABIMOTA e agora provavelmente essa interação já começou a ser feita com o BIKiNNOV, em que, qual é que é a nossa função? A nossa função é assim, a BIKiNNOV e até agora o laboratório da ABIMOTA dava resposta especialmente na área da normalização. Normalização, testes normalizados, etc. Agora, o BIKiNNOV veio trazer uma novidade. Veio trazer um bocadinho, a investigação e o desenvolvimento também faz parte do BIKiNNOV. Um dos aspectos-chave, como eu lhes dizia há bocadinho, e também já aqui foi dito, é se eu vou ser capaz de manter numa infraestrutura destas um conjunto de recursos humanos, que é o mais caro da infraestrutura. O mais caro da infraestrutura não é, agora parece que é um investimento muito grande comprar equipamentos. Mas atenção, manter uma infraestrutura capaz de dar resposta com recursos humanos todos adequados é bastante difícil. E aqui acontece normalmente, todas estas associações industriais devem considerar que um background adequado que têm são as universidades e o Sistema de Investigação Científica Nacional que podem dar resposta nesses setores. Eu escolhi aqui meia dúzia de setores-chave que eu lhes vou falar um bocadinho, porque entendi que poderiam ter alguma coisa de interesse convosco. O interesse fundamental hoje é ter os processos de manufatura aditiva que vão acrescentar volume e material aos processos convencionais. E aqui tenho um exemplo, por exemplo, em que têm ligas de alumínio ou metais no geral. Neste caso, penso que até eram aços, em que a um volume é acrescentado uma nova forma por processo de manufatura aditiva. E a questão fundamental é assim, e que obtenho as mesmas propriedades, obtenho boas propriedades de ligação. Este, por exemplo, foi um dos projetos que respondemos há algum tempo. Soldaduras de ligas de alumínio, novos processos de soldadura, soldaduras por fricção linear, melhorar os aspectos tradicionais de soldadura, melhorando a geometria e alterando a microestrutura para obter melhores propriedades mecânicas. E depois, diretamente, aqui a tecnologia de Friction Stir Welding, aqui uma aplicação concreta, uma investigação. A Universidade de Coimbra teve, nos primórdios da Triangles, ultrapassar os problemas que foram, até a otimização final, todos os processos automáticos de soldadura, passou por um processo relativamente longo. Identificar defeitos, melhorar os aspectos de controle de cada um dos processos, de forma a obter as propriedades mecânicas mais adequadas. Aqui, materiais compósitos, no geral, caracterização de materiais compósitos, serão sempre uma das alternativas a considerar. Especialmente, neste momento, abre-se uma porta que é assim, os compósitos tradicionais, normalmente com resinas como matriz, são menos amigos do ambiente, têm uma tendência a ser substituídos por materiais termoplásticos. Ligação entre metais e plásticos, por exemplo, provavelmente muito do interesse da Polispor. Aqui temos, por exemplo, alguns aspectos de ligação de poliamidas com ligas de alumínio. Tem aqui, num destes casos, aqui à esquerda tem ligações por pontos. Depois tem ligações, à vossa direita tem alterar a topografia de superfícies de forma a construir uma rugosidade que seja adequada para que a efetivação da ligação seja melhor. Portanto, temos investigado nestes domínios que são do interesse, penso eu, para este vosso setor. Portanto, tem aqui, de facto, a soldadura de materiais dissimilares, especialmente polímeros e compósitos a metais, está perfeitamente na ordem do dia e exige investigações relativamente elevadas. Temos um outro aspecto, que é o aspecto ligado ao atrito, ao desgaste, à lubrificação. Neste momento temos um projeto em curso que visa desenvolver biolubrificantes. Uma das aplicações que pretendemos é ele ser utilizado, por exemplo, em transmissões de bicicleta. É um óleo que é biodegradável e biocompatível. Pode ser disseminado no meio ambiente, que o impacto que causa é mínimo. Portanto, porque ele é, de facto, quer biocompatível, quer biodegradável. E também um outro aspecto que é muito importante a nível da maior parte dos produtos com os quais nós temos interação é a nossa percepção tátil. E a percepção tátil é muito difícil de avaliar. E todos nós sabemos, quando compramos uma roupa nova, a primeira coisa que fazemos é tocar-lhe. Diz assim, como é que eu sinto esta roupa? Entramos num automóvel novo e tocamos em tudo. Portanto, numa bicicleta igual. Portanto, se eu chegar e se for comprar um porta-bebê da Polispor, provavelmente vou passar as mãos para verificar como é que o bebê que eu lá vou pôr vai sentir a superfície daquele equipamento.
Portanto, a percepção tátil é uma coisa que normalmente é adquirida por atrito. É uma área onde temos realizado algum trabalho, quer cruzando informação aqui são outros estudos, mas estou utilizando a percepção tátil das pessoas, avaliada normalmente por inquéritos, e cruzar isso com medições de atrito, quer para caracterizar tecidos, caracterizar texturas, etc. Portanto, são exemplos onde nós podemos dar alguma resposta e podemos dar algum contributo em áreas muito específicas. E basicamente era isto que lhes queria dizer. Já vamos com o tempo longo. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Estive a ouvir atentamente e, de facto, depois de ouvir também as intervenções anteriores, acho que há uma unanimidade de que o BIKiNNOV e as empresas têm uma relação quase umbilical. Eu atrevo-me a dizer que, se calhar, no caso da universidade, a relação pode ser quase simbiótica. Quais são os caminhos que podem ser trilhados juntos? Ora bem, falando um bocadinho, como é que pode ser obtido isso? Como é que esse caminho pode ser traçado? Assim, a universidade presta sempre... A universidade tem basicamente... desenvolve a sua atividade com base em 3 vetores. Um deles é a formação direta, portanto, onde nós capacitamos pessoas. Cada vez mais há um aspecto que é determinante e que também passa um bocadinho... Temos de vencer aqui um caminho onde nós em Portugal estamos um bocado atrasados em relação à parte dos parceiros europeus, que é a formação ao longo da vida. Nós temos de capacitar as pessoas para a formação ao longo da vida. E aqui cabe às duas partes aproximarem-se. Cabe, especialmente às associações do setor, quer à universidade, fazerem um bocadinho uma parte do caminho para... É absolutamente fundamental melhorar a formação das pessoas ao longo da vida. Porque o tempo de meia-vida do conhecimento, quanto tempo demora a que 50% dos conhecimentos que me foram transmitidos fiquem desatualizados? Nas áreas das tecnologias estão iguais ao tempo de formação. 5, 6 anos. O que quer dizer que, inevitavelmente, as pessoas vão ter de continuar a procurar e a ser capacitadas ao longo da sua vida. Isto cabe à universidade e cabe às associações industriais. Portanto, o BIKiNNOV há de ser, com certeza, especialmente nas áreas de top da formação científica, há de ser um parceiro absolutamente fundamental para fazer esse caminho da formação ao longo da vida. O outro aspecto é o aspecto da investigação, especialmente a investigação fundamental, que está, eu diria, aí até TR5, TR6. Essa normalmente cabe mais ao lado da universidade fazê-lo e ao lado dos sistemas de investigação, do nosso sistema de ensino e investigação. E a universidade está disponível para isso. Criar as parcerias, ser parceiro, quer em projetos de várias índole e de várias formas, quer responder diretamente a problemas específicos, como acontece muitas vezes. A universidade, nós não temos a capacidade de resposta, de responder hoje para amanhã, mas somos capazes de responder a problemas muito específicos. Uma empresa tem um problema que não é capaz de ultrapassar, precisa de um observador externo. Normalmente o saber está dentro da empresa também. Normalmente o observador externo tem uma vantagem, vai pôr em causa processos com que as pessoas trabalham todos os dias e nunca puseram em causa. Portanto, esse também é uma vantagem, é uma possibilidade que a universidade tem. Agora, assim, o que é que a universidade traz ao BIKiNNOV? Temos de funcionar tirando partida das sinergias que vêm dos dois lados. E aí a nossa porta está aberta. Aliás, a universidade é parceira e é fundadora do BIKiNNOV também, e o objetivo é que nós tiremos sinergias das duas partes. A universidade também pode fornecer outra coisa, que é que cada vez é um aspecto fundamental para a formação dos nossos estudantes. Especialmente formações curtas, rápidas. Normalmente é assim, como é que eu posso aproximar uma dissertação de mestrado, que é um trabalho de 4 meses, 3, 4 meses, de um problema industrial? É óbvio que é um problema industrial. Pode ser um problema industrial. Nós temos, normalmente, com as empresas com quem colaboramos há mais tempo, com a Serrano, neste momento temos uma dissertação de mestrado da Serrano, que é um problema de desgaste de compósitos. E, portanto, normalmente, todos esses aspectos podem ser melhorados. E estou convicto que as sinergias vão aparecer e que provavelmente aparecerão dos dois lados. Do nosso lado, nós estamos disponíveis para todas as colaborações. Muito obrigado. Temos ainda algum tempo, não muito, e, portanto, vou lançar uma primeira pergunta que vou lançar a todos, começando, logicamente, pela Isabel.
E a primeira pergunta é justamente esta. Neste momento, o que é ainda possível fazer em prol da mobilidade suave e de que forma é que o BIKiNNOV pode estar presente nesse projeto ou nesse processo? Eu vou começar por falar em algo que é um pouco de mudança de mentalidades também e falar na parte da educação e sensibilização. Portanto, é algo que pode começar perfeitamente nas escolas. É evidente que se calhar não tem uma aplicação tão rápida, mas poderá ter uma aplicação futura. E é algo em que eu acho que a ABIMOTA e mesmo o BIKiNNOV, em termos da presença que têm e, digamos, da sua abrangência a nível do setor, podem colaborar para este tipo de situação. Portanto, quer a nível das escolas, quer a nível das universidades também, porque não? Mas, portanto, depois haverá outras coisas importantes, como as vias cicláveis, como uma série de coisas que são importantes neste campo da mobilidade, mas acho que a mudança de comportamento e, digamos, a sensibilização das pessoas acho que é fundamental para se conseguir mudar aquele paradigma que há bocado o professor Ramalho estava a dizer, e bem, que realmente a sociedade europeia e até mundial, de uma forma geral, está muito centrada no carro. E, portanto, para nós mudarmos aqui algo, também temos que trabalhar as mentes e temos que trabalhar, claro que depois a seguir a dar condições, porque seria impossível eu ir de minha casa, por exemplo, para o meu trabalho de bicicleta, sem correr o risco de ser atropelada pelo caminho. Portanto, acho que depois há aqui toda esta parte que tem que ser igualmente trabalhada. Muito obrigado. Luís Pedro. Relativamente a essa questão, eu agora vou falar um bocadinho mais do ponto de vista industrial, a mobilidade suave do ponto de vista industrial. Se olharmos para a Triangles, através do seu produto que produz, que é o quadro de bicicleta, já está a introduzir no mercado algo que contribui para a mobilidade suave. Mas também do seu ponto de vista industrial, quer pelos processos de fabrico, quer pela escolha de fornecedores, quer com a interação dos clientes, também tudo isto contribui, porque, por exemplo, a Triangles, ao dia de hoje, quando compramos a nossa matéria-prima, que é o alumínio, já usamos alumínio reciclável, ou reciclado. Nós já temos projetos e produto colocado no mercado em que 100% do quadro de bicicleta é alumínio reciclado. Do ponto de vista industrial, quando falamos da inovação, da automatização dos nossos processos, estamos a olhar para a sustentabilidade do ponto de vista económico, olhando para o futuro do próprio negócio da bicicleta. E depois, obviamente, também temos aquilo que a Isabel estava a falar, olhando para o cliente final, para as nossas vias de comunicação que temos em Portugal ou na Europa, para a própria educação e formação que existe. Obviamente que ainda temos aqui um percurso a percorrer, principalmente em Portugal ainda temos muito a fazer nas nossas comunidades, quer locais e mesmo ao nível central, para conectar todas estas localidades, todas estas comunidades locais, de forma a contribuirmos para todos para a mobilidade suave. Muito obrigado. Pedro Araújo. Ora bem, eu em primeiro lugar há aqui uma questão que julgo que temos de clarificar e não podemos ignorar. É que a mobilidade suave não são só as bicicletas. Portanto, e julgo que todos nós estaremos de acordo que nós queremos é fazer com que a mobilidade suave passe muito pela utilização das bicicletas. Portanto, isso é um ponto extremamente importante que eu chamo aqui, é que muitas vezes a mobilidade suave não são só bicicletas. Portanto, há outro tipo de device e de equipamentos que estão incluídos na mobilidade suave. Portanto, daí o que é que eu penso? Portanto, as empresas, o BIKiNNOV, a própria ABIMOTA, todos os stakeholders que estão ligados à bicicleta, têm de conseguir compreender de uma forma muito concreta e com muita precisão como é que podem fazer com que toda a mobilidade suave a bicicleta tenha uma participação muito importante
dentro da mobilidade suave. E é com esta, digamos, conjunção de todas estas energias e sinergias criadas entre as empresas, entre o BIKiNNOV e mesmo até a nível governamental, em termos de infraestruturas, como é que isso pode fazer com que o jogo da mobilidade suave, porque não tenho a menor dúvida que há outros concorrentes fora da bicicleta e que concorrem, portanto, e que querem estar presentes e concorrer para a mobilidade suave. Portanto, eu acho que é um momento extremamente importante e crítico e que entre todas estas entidades temos de fazer com que possamos fazer com que, digamos, a bicicleta ganhe toda esta competição. Portanto, e daí, realmente, o BIKiNNOV, portanto, tem de ter um papel super importante para aglutinar toda esta energia que tem de ser gerada para conseguirmos ter êxito, não é? Portanto... Muito obrigado. E Armando Levi. Eu partilho muito do que os colegas já disseram. Eu acho que isto passa um bocadinho por uma decisões do Governo Central e depois decisões dos governos locais. Isto tem que começar na escola. Eu acho que isto, se não começar na escola, vai ser difícil. As pessoas vão continuar a usar a bicicleta mais de uma forma para desporto do que propriamente para se movimentarem. Hoje tem-se feito muito, não há dúvida nenhuma que já se tem feito muito. Mas hoje os miúdos irem para a escola bicicleta, eu acho que nenhum pai deixa ir, não é? Portanto, é quase impossível. Não há condições para os miúdos irem para a escola de uma forma segura. Quando houver aliás, os miúdos, a maioria deles hoje não sabem andar de bicicleta, que é outra coisa. Os pais, eu também sou pai, já sou avô até, onde eu me incluo. Hoje damos mais depressa um tablet ou um iPhone do que uma bicicleta aos miúdos. Portanto, a maioria deles não sabem andar de bicicleta. E nós temos que fazer essa promoção nas escolas, para os miúdos andarem de bicicleta. A Federação já tem feito muito trabalho nesse sentido. Mas, se não houver infraestruturas para os miúdos começarem de uma forma segura a utilizar a bicicleta e ir para a bicicleta, divertirem-se a ir para a escola de bicicleta, vai ser difícil. Portanto, nós conhecemos países que têm infraestruturas e onde elas existem, as pessoas usam a bicicleta. Eu posso dizer que hoje, na Rodia, acho que somos à volta de 300, vão 290 carros e 4 motas, ou 5, e 2 ou 3 bicicletas. Este é o panorama. E se a gente for ver na maioria das empresas, é isto que se passa. Não há espaço para tanto carro. E depois cada um vem no seu carro. Até podem morar, ser vizinhos do outro, mas cada um leva o seu. Portanto, acho que é uma questão cultural e, portanto, estas coisas têm que começar na escola. Eu, quando era miúdo, ia a pé ou ia de bicicleta. Bicicleta quando me portava bem. Quando não me portava bem, não havia bicicleta. Ia a pé. E hoje, pronto, não há condições para o uso da bicicleta. E isto tem que se criar estes hábitos nos nossos filhos, nos nossos netos, tem que se criar este hábito. E se tivermos infraestruturas, há aqui em Aveiro algumas coisas foram feitas a nível de infraestruturas que ligam escolas, ligam comunidades, e que antes os alunos usavam 0 bicicletas,
E quando essas infraestruturas foram criadas, 50% dos alunos vão de bicicleta. Portanto, é sinal de que se houver condições, as pessoas usam a bicicleta. Depois também há uma coisa que as empresas também podem fazer, que é premiar os seus colaboradores se utilizarem a bicicleta. Ou darem-lhe a bicicleta a troco como um prémio. Enfim, há uma série de coisas, há estudos que estão a ser feitos até há bastante tempo. O que é que nós, comunidade, empresas e outros, podemos fazer para ajudar também as empresas, a ajudar as pessoas à utilização da bicicleta? Tudo isto tem razão de ser, tudo isto tem uma lógica, mas se não houver estradas para as bicicletas, não há bicicletas. Muito obrigado. Amilcar Ramalho. Ora bem, já foi dito muita coisa, mas se começarmos de facto pelo princípio, é assim, a educação. Eu queria lhes contar uma história. Aqui há uns anos, eu já não me lembro do título do livro. Li um livro onde dois jovens, relativamente jovens, encontravam-se no Canadá. Um tinha nascido na Holanda e outro no Canadá. E às tantas falava-se de ir a um sítio qualquer de bicicleta. Eu que tinha nascido no Canadá dizia assim, mas eu não sei andar de bicicleta. E a moça que tinha nascido na Holanda dizia, não, mas o que é que ensinam nas vossas escolas? Portanto, isso aí fica com uma história, mas de facto é assim, é um aspecto cultural, por um lado, também é um aspecto de infraestrutura, mas depois perguntamos assim, é de facto também muito um aspecto cultural. Basta, as pessoas mais velhas daqui lembram-se, especialmente desta área, uma área muito plana, com muita indústria relativamente pequena, a quantidade de pessoas que há 50 anos ou 60 anos se deslocavam de bicicleta para o seu local de trabalho era incrivelmente elevado. Deslocamos-nos a um país qualquer mais no centro da Europa. A quantidade de pessoas que se deslocam com um clima muito pior do que o nosso é enorme. Portanto, existe aqui uma barreira cultural que é preciso ser ultrapassada. Mas depois também existe a parte da infraestrutura, existe isso tudo. Eu ainda há tempos falava num exemplo ali em Coimbra. Uma empresa que criou uma nova infraestrutura e a Câmara obrigava-lhe a um espaço de estacionamento, que era uma área incrível. Tiveram de adquirir um lote ao lado por causa do estacionamento. E eu, quando estava a ler aquilo, dizia para a minha esposa, estava a ler no jornal local, dizia-lhe, olha, eu se fosse administrador desta empresa, oferecia a todos os funcionários uma bicicleta elétrica, com carga dentro da empresa, que havia de ser carregada por meios de energias alternativas geradas lá. E depois queria ver se a Câmara, não, em vez de me obrigar a ter aquela área toda, não era obrigado a fazer a ciclovia até lá. E são estes aspectos todos que assim, a necessidade vai trazer a regra, mas também temos de adaptar muito a legislação. Falava-se que não é só a bicicleta que é a mobilidade suave. A relação, para mim, entre a mobilidade suave está muito ligada a um aspecto, que é qual é que é o peso do conjunto em relação à massa que eu preciso transportar. E isso havia de me definir um bocadinho se eu estou a utilizar de forma conveniente ou não a energia. Portanto, isso aí levava-me a que havia aspectos. E em Portugal temos um aspecto muito complicado. Temos uma série de veículos ligeiros que nós não temos bem classificados na nossa legislação, que utilizam a via pública e não estão classificados. Portanto, assim, é preciso mudar a lei, é preciso mudar a infraestrutura e é preciso mudar a legislação. Portanto, existe muito caminho a fazer. Estou convencido que o BIKiNNOV vai ajudar. As associações industriais vão ajudar na mudança dessas mentalidades. O BIKiNNOV vai ajudar a possibilitar que a evolução tecnológica venha no sentido de tornar a mobilidade mais ajustada às necessidades da população. É esse o meu entendimento. Muito obrigado. Temos ainda 6 minutos, portanto, acho que temos o tempo certo para que cada um, em 1 minuto, diga como vê a sua instituição, a sua empresa, a sua universidade na mobilidade suave daqui a 5, 10 anos. Ora bem, falando um pouco da SRAM, a SRAM não está propriamente na área da mobilidade suave, pelo menos até o momento, como viram daquilo que eu apresentei aqui.
Portanto, estamos numa outra gama de bicicletas, diferente daquela que está relacionada com a mobilidade suave. No entanto, podemos fazer algo pela mobilidade suave, que é algo relacionado, por exemplo, com os nossos colaboradores, como falou há pouco o professor Ramalho e bem. Não fomos nós, por acaso, que falámos nada com a Câmara, mas eu sei também aquilo que a Câmara me ia dizer, que era faz a via ciclável tu, porque se fizeres tudo bem, se não fizeres esquece lá isso. E se calhar ainda me ia dizer é melhor alugar um autocarro e transportar as pessoas para o sítio onde realmente elas trabalham. Mas pronto, isso fora política à parte, portanto a questão e o que é que nós podemos fazer? Podemos sempre fazer algo que é internamente criar também o sistema de bike sharing ou um sistema de alguma forma que fomente a utilização de bicicletas e nós próprios depois tentar, junto com a instituição, neste caso com as câmaras, criar as tais vias cicláveis, porque da parte deles vai ser muito difícil serem eles a criar, mas digamos tentar fazer algo que possa promover e ajudar. Nós já temos algumas coisas, nomeadamente fazemos o dia da bicicleta, fazemos uns passeios de bicicleta, no dia da bicicleta promovemos também, ou damos prémios a quem for, quem for de bicicleta para o trabalho. Portanto, há algo sempre que se pode fazer e a nível da mobilidade, mesmo não estando nessa área, podemos sempre contribuir e criar práticas internas de forma a fomentar a utilização da bicicleta no dia-a-dia. Muito obrigado. Eu acho que me vou repetir um bocadinho, porque já falei um bocadinho sobre isso, aquilo que a Triangles ao dia de hoje faz e acho que pode também fazer e contribuir para o futuro. Obviamente, do ponto de vista industrial, aquilo que nós fazemos ao dia de hoje é termos meios produtivos cada vez mais sustentáveis. Isto também é mobilidade suave, obviamente. Do ponto de vista de futuro, e aquilo que também ao dia de hoje já fazemos, é promover internamente, juntamente com os nossos colaboradores e também comunidades locais, o uso da bicicleta. Nós ao dia de hoje temos 2 dezenas de bicicletas dentro da Triangles disponíveis para os nossos colaboradores poderem usar no seu dia-a-dia e mesmo levarem para casa a título de empréstimo, para se poderem deslocar. Deslocar ou às vezes não é só deslocar para o local de trabalho, até para o lazer, até para lazer. Nós temos, como já disse anteriormente, a Triangles dedica-se ao fabrico de quadros de bicicleta para bicicletas elétricas. Nós temos o nosso produto e aquele que usamos é a bicicleta elétrica, o que ajuda bastante a reduzir o problema que temos no nosso país, que é a gravidade, que são as inclinações, não é? Os declives, porque o nosso país, então a zona norte do país, centro e norte, sofre bastante desse problema e isso é algo que a bicicleta elétrica ajuda, mas ao mesmo tempo depois também temos uma dificuldade e esperamos contribuir a Triangles juntamente do poder local e de alguma forma sempre possível dentro do poder central, é a questão das ciclovias ou das infraestruturas. Ao dia de hoje a Triangle está numa zona industrial relativamente recente, foi das primeiras empresas a localizar-se lá nessa zona industrial e nem toda a zona industrial ainda está equipada com ciclovias. Temos metade da zona industrial que já tem ciclovias, mas temos outra parte em que não temos. E isso é algo que nós tentamos cada vez mais e pressionamos para que sejam criadas infraestruturas. E dentro da nossa capacidade, promovemos o uso dentro dos nossos colaboradores ou com os nossos colaboradores, mas obviamente nas comunidades locais, com apoio a algumas organizações, promovendo alguns dias por ano, como a Isabel estava a dizer, o dia da bicicleta, o dia da família, em que promovemos o uso desses meios de transporte, e é esta a forma que temos para fazer evoluir, ou para fazer acontecer também cada vez mais a questão da mobilidade suave. Muito obrigado. Pedro Araújo. Ora bem, eu julgo que
já que a Isabel já referiram anteriormente os aspectos importantes. Portanto, em termos do futuro e da mobilidade suave, há uma visão interna dentro da própria organização que tem de passar por a utilização de processos cada vez mais sustentáveis e toda a criação dentro da organização de um ambiente que realmente potencie a mobilidade suave. Mas há outro aspecto também que é importante, que é todo o contexto externo e muito relacionado com o conhecimento das necessidades reais dos utilizadores, portanto, dos potenciais utilizadores da mobilidade suave e ligado com a bicicleta. Portanto, isto tem de fazer com que possamos ter, digamos, o conhecimento para o desenvolvimento de produtos, portanto, que possam suprir as necessidades desses utilizadores. Portanto, e sempre tendo, e volto a repetir, e tendo sempre presente que nós queremos, a nossa luta é fazer com que a mobilidade suave passe muito pela utilização da bicicleta. Portanto, esta é a nossa luta e isto é um tema que eu reputo de uma grande importância. Muito obrigado. Armando Levi. Eu acho que é um bocadinho aquela coisa da pescadinha de rabo na boca. Isto vai dar sempre o mesmo, não é? Eu não posso exigir aos meus funcionários, não é exigir, é pedir aos meus funcionários que, de inverno, venham de bicicleta às 7 da manhã, porque é de noite, e às 5 da tarde é de noite. É verdade que as empresas podem fazer muito. As empresas podem criar e premiar o uso da bicicleta. Mas é tal coisa, quer dizer, se não houver condições, como é que nós vamos fazer um trabalho de divulgação para a atualização da bicicleta, que iria poupar, se o governo investisse muito e as autoridades locais investissem muito na mobilidade, no seu geral, na mobilidade suave em particular, iam poupar milhões, dezenas de milhões de euros ao Serviço Nacional de Saúde. Não havia tantos problemas cardíacos, não havia tantas operações ao estômago. As pessoas... Pronto, havia uma poupança enorme para além de não se gastar gasolina, pneus, carros, etc, etc, etc. Portanto, havia uma poupança enorme. Mas tudo tem que começar do princípio. E o princípio tem de haver condições para o uso da bicicleta. Obviamente tem que se alterar a mentalidade, tem que se educar as pessoas, mas aquelas que já são 30, 40 e mais, que têm o vício do automóvel, como é que a gente vai alterar esta mentalidade? Tem que ser pela premiar a utilização da bicicleta. Eu, se tiver um funcionário que vive a 2 ou 3 quilómetros da empresa, e se ele disser, olha, tu se vieres de bicicleta todos os dias, eu posso-te premiar, dar um prémio. Ou seja, às vezes não é só dinheiro, os prémios não são só dinheiro. Há muitas formas de dar incentivos às pessoas sem ser só dinheiro. As empresas podem fazer muito, é verdade. Nós temos essa obrigação também, como empresários, temos essa obrigação de fazer muito nesse aspecto. Mas só o podemos fazer, os carros só podem andar em estradas. Quer dizer, senão não andam. E as bicicletas é igual. Se não houver estradas, não há o uso da bicicleta. E não há forma de premiar as pessoas para as levar ao uso da bicicleta. Muito obrigado. E para encerrar, Amílcar Ramalho. Ora bem,
Eu posso lhes dizer, a Universidade de Coimbra tem tido preocupação da sustentabilidade nos seus campos, especialmente do ponto de vista energético. Do ponto de vista energético tem campos que são completamente sustentáveis, produzem basicamente a mesma quantidade de energia que consomem. Também tem procurado reduzir bastante a pegada de carbono em toda a sua área de atuação. E necessariamente, num destes futuros próximos, vai ter de olhar também para o problema da mobilidade. Porque não há espaços para estacionar, não há espaços para estacionar. Portanto, esses aspectos têm de ser resolvidos. Têm de ser resolvidos pela oferta pública de transportes, por um lado, em que Coimbra está a sofrer uma grande alteração nesse aspecto, embora a Universidade não seja francamente muito beneficiada pela nova infraestrutura, mas estou convicto que essa há de ser uma nova faceta. A nível da mobilidade, a área onde eu investigo, um bocadinho dizia, chama-se tribologia. O principal aspecto que é estudado pela tribologia é o atrito e as suas consequências e a forma de controlar o atrito. Portanto, a lubrificação e o desgaste e o atrito, basicamente, são os 3 vetores de investigação do atrito. Uma das razões pelas quais se investiga o atrito é porque representa cerca de 1/3 da perda de energia em todos os processos. E o maior é a mobilidade. E nós sabemos perfeitamente isto. Bastava que nós pegássemos numa bicicleta daquelas que existiam quando eu era miúdo. Eu andava aos pedais com esforço danado para aquilo andar. Portanto, se nós hoje pegarmos e virmos a evolução que teve, nós verificamos mesmo que, do ponto de vista da otimização de energia, todos estes aspectos vão ser absolutamente fundamentais. E eu estou convicto que as cidades de futuro... Aqui há uns anos eu li alguma coisa sobre projeto de cidades. E alguém dizia uma coisa deste tipo. Um projeto de uma cidade de futuro deve pôr as pessoas na estação, de preferência uma estação de transporte coletivo relativamente significativo, para as cidades de futuro, normalmente o metro. A pessoa devia andar em 20 minutos. E depois, assim, de 20 minutos faz 2 horas a pé, faz 2 km a pé. Então isto quer dizer que as estações de metro têm de estar de 4 em 4 km. Era um estudo sueco. E depois comparava a utilização da bicicleta. E concluía que se as pessoas genericamente utilizassem bicicletas, as estações de metro estavam distanciadas de 12 em 12 km. Agora víamos o ganho que isto tinha em termos da infraestrutura necessária e em termos de utilização. Porque a utilização ia ter 1/3 das paragens. E, portanto, a facilidade de utilização... E eram discutidos vários aspectos e este era um desses. Esse estudo era dos anos 90. Era só isto. Muito obrigado. Acho que, de facto, foi fechar com chave de ouro. E, mais do que tudo, também, mais uma vez, o meu reforço. Muito obrigado pelo vosso contributo. Muito obrigado a todos também que estiveram aqui a assistir e a vocês também que estão em casa. E, sem dúvida, que acho que podemos não sair daqui com nada, mas saímos, de certeza, com muito mais certezas e muito mais perspectivas do que pode ser o futuro e das vantagens que a mobilidade suave tem para todos. Antes de iniciarmos o painel científico, gostaríamos de convidar todos a participar numa breve sondagem interativa. No ecrã irá aparecer um QR Code que podem digitalizar com o vosso telemóvel. Este código irá direcioná-los para uma plataforma onde poderão responder a uma pergunta muito importante para este painel. E a pergunta é: que tipo de colaboração com o sistema científico e tecnológico considera mais relevante para a sua organização?
Damos então início ao painel o papel do sistema científico e tecnológico na inovação. Este painel reúne especialistas e representantes de instituições científicas, tecnológicas e industriais que irão partilhar as suas perspectivas sobre como o sistema científico e tecnológico pode contribuir para a inovação no setor das duas rodas. Vamos explorar desafios, oportunidades e exemplos de colaboração entre ciência, tecnologia e indústria para impulsionar o desenvolvimento sustentável e competitivo do setor. Creio que a doutora Ana Reis não está ainda entre nós. Está. Peço desculpa que não estava a ver. Portanto, chamo então a professora Ana Reis, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Ana é doutorada pela Universidade de Grant e mantém uma forte ligação com a indústria, tendo coordenado 9 projetos de ID nos últimos 5 anos, com um financiamento superior a 11 milhões de euros. Destaca-se pela liderança dos comitês científicos das agendas AM2R e IREF. Em 2024, lançou 5 novos projetos de inovação industrial em colaboração com empresas nacionais. Com mais de 100 publicações indexadas e vasta experiência em supervisão académica, é reconhecida pela sua capacidade de ligar a investigação científica ao setor industrial. É com grande prazer que a convidamos a apresentar os resultados do projeto AM2R. Boa tarde, é com gosto que estou aqui para apresentar então alguns dos resultados da nossa agenda AM2R, que foi uma agenda bastante... Sou baixinha aqui atrás, fico já atrás. Vamos tentar, tenho que vir para aqui. Que foi é uma agenda muito importante aqui do nosso... Vou tentar. Sim, senão... Também você. E estou de saltos, se não tivesse. Ora bem, eu acho que já foi aqui dito muitas coisas. O professor Amilcar já falou das coisas importantes que a Universidade traz aqui para a indústria. A Águeda é, sem dúvida, um sítio que eu venho muitas vezes, há muitos anos, portanto já tenho aqui muitos projetos com o setor há muitos anos e acho que é com todo o gosto que agora vejo o BIKiNNOV criar aqui uma estrutura que era precisa e que faz falta e vai servir aqui a indústria, porque a distância acaba por ser importante. A nossa agenda, então, vou só mostrar aqui uns números, que é a coisa que permite rapidamente perceber o que é que aconteceu nestes anos que tivemos a trabalhar juntos. É importante dizer que o ID realmente teve um peso importante no investimento, portanto, falando de números, temos quase 30% dedicado à investigação, sendo que, obviamente, uma parte importante foi dedicada à criação do BIKiNNOV, portanto, sem dúvida. Mas se mesmo assim retirarmos, eu fiz questão de fazer essa divisão, mostrarmos ali a parte que foi dedicada para a criação do BIKiNNOV, temos ali ainda uma componente bastante interessante, que ainda assim, ainda bem, é liderada pelas empresas. Portanto, ainda conseguimos que o investimento em ID do lado das empresas fosse superior ao resto das NSIs que estavam no consórcio. Ou seja, eu acho que mostra aqui um bocadinho esta viragem importante e esta aproximação, eu acho que a palavra será aproximação, que se calhar a agenda veio trazer. Às vezes as coisas que são um bocadinho impostas acabam por se tornar naturais e acho que acabou por ser isso que aconteceu aqui. Estas relações acabaram por dar efeitos. Aqui agora por NSIs, e portanto estou aqui a representar as outras instituições que fazem parte então da agenda em termos de NSIs. A Universidade de Coimbra já não precisa de apresentações, a Universidade de Aveiro também não, nem nenhum dos outros. Portanto, o INEGI, estou eu aqui em representação do INEGI, o IPCA, o CITEV, o CENTI e o BIKiNNOV. Portanto, este grupo muito representativo, portanto, temos 2 grandes universidades aqui que orbitam aqui à volta de Águeda, o INEGI no Porto, IPCA no AVE, CITEV e CENTI também muito importantes nas áreas dos materiais e dos textos, um setor também bastante importante, e agora o BIKiNNOV com uma estrutura fantástica e que vai de certeza
liderar os próximos projetos. Portanto, é uma agenda ambiciosa, tínhamos várias frentes, várias INESIs, geri também as várias... peço desculpa. Gerir portanto, vários grupos com conhecimentos diferentes, é difícil, portanto, a agenda toda é difícil, tínhamos muita gente, mas eu penso que conseguimos aqui depois um grupo forte, e com participação de todos e com toda a gente muito motivada, e dividimos em algumas áreas para tornar as coisas mais fáceis de gerir, e todas essas áreas foram faladas aqui hoje, portanto, desde o desenvolvimento do produto, que foi até liderado aqui pelo BIKiNNOV, que é uma área, se calhar, mais atraente às vezes, mas que não é, se calhar a Polispor e outras empresas têm um foco grande neste tema, mas às vezes não será, se calhar, o tema mais forte. Depois criamos então o grupo dos metais e tratamentos de superfície, o professor já falou sobre isso, Coimbra liderou aqui este grupo, um tema super importante, portanto, hoje em dia a parte de tratamento de superfícies, melhoria de propriedades, é um tema crucial. Depois, então, a questão dos têxteis e dos plásticos, também um tema super importante. A sustentabilidade, a Universidade de Aveiro geriu este tema, que é transversal a toda a gente. E, finalmente, a digitalização e a logística com o IPCA. Portanto, tentamos cobrir aqui quase todos os desafios das empresas que estavam connosco e conseguimos. Eu trouxe aqui nós fizemos já como sabem, uma conferência para mostrar os resultados. Eu trouxe aqui para ter um background, exemplos, sem qualquer escolhidos só para mostrar um bocadinho as evidências das coisas que fomos fazendo em colaboração, os projetos de investigação que fomos tendo com as empresas. Portanto, havia aqui, e vou já mostrar, um indicador que tinha a ver, ou um indicador da agenda que tinha a ver com os artigos ou as publicações em comum entre empresas e INESIs. Um bocadinho aquele fator que eu estava a dizer de forçar a cooperação, mas que acaba por se revelar às vezes. É como o número de mulheres nos cargos, se calhar não estamos de acordo, mas às vezes acaba por forçar as coisas, adiantar um bocadinho as coisas que às vezes demoram algum tempo. Temos aqui a parte do desenvolvimento do produto, desenvolvimento de um quadro em alumínio fundido, depois temos arquiteturas para e-bikes de quinta geração, portanto tivemos vários projetos. Na parte dos tratamentos, aqui esse ramo, não é? Com todas as questões do sistema de transmissão. Senti também com apoio na questão dos têxteis. Depois tivemos também muito trabalho na parte da sustentabilidade. Acho que todos participaram neste bloco. E, finalmente, a parte da digitalização, que é transversal também a toda a indústria, não só das duas rodas. Finalmente, então, os números que mostram a nossa performance em termos de INESIs, como a professora Milker disse, a questão dos indicadores ligados às publicações, que às vezes é difícil de entender, mas é uma maneira também de mostrar trabalho e de nos obrigar a pôr em comunicar aquilo que estamos a fazer, para que outros também consigam perceber o que é que fazemos bem. Portanto, nós tínhamos proposto, se calhar, assim, um indicador ambicioso de 116 publicações em comum, e 193 ações de conhecimento, mas não estamos muito mal, estamos muito próximos e espero que a gente tenha mais um evento para fechar a agenda com mais publicações e mais resultados, portanto acho que não vai ser por aí. Mas mais importante que isto, eu acho que tem a ver ali com a questão das teses de mestrado e as teses de doutoramento. Isso acho que é o que as universidades vêm trazer e provavelmente esta ligação com a BIKiNNOV vai ser por aí. As pessoas são mais importantes, podemos ter os melhores equipamentos, se não tivermos as pessoas não conseguimos fazer nada. E o conhecimento das pessoas, ou seja, o professor Amilcar disse que nós às vezes na universidade não conseguimos responder com os mesmos timings, e é verdade, mas o saber e a especificidade de alguns temas, se calhar há pessoas que sabem e que podem apoiar nesse desenvolvimento. Portanto, acho que aqui esta parte das teses de mestrado, dos doutoramentos e conseguirmos fazer aqui uma incubadora dessas pessoas para depois passarem para a indústria, acho que será um vetor fundamental. Portanto, já temos ali um número muito considerável de teses de mestrado e de doutoramento a decorrer. E o número das patentes também é um fator importante e relevante para o nosso trabalho.
O nosso evento foi o primeiro e espero que haja o segundo e onde nos podemos mostrar esta colaboração entre indústria e Inesis. Muito obrigada. Prosseguimos então com César Coutinho, diretor tecnológico do BIKiNNOV, que nos irá apresentar as capacidades já instaladas neste Centro de Tecnologia e Inovação dedicados ao setor das duas rodas. César é mestre em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com vasta experiência em metrologia, ensaios laboratoriais e automação industrial, lidera atualmente o desenvolvimento e implementação de estratégias tecnológicas para inovação no setor da mobilidade. Antes do BIKiNNOV, foi responsável técnico pelos laboratórios de metrologia, materiais, superfícies e química da ABIMOTA, Associação Nacional da Indústria da Bicicleta, Ferragem, Mobiliário e Indústrias Complementares. César. Boa tarde a todos. É um gosto estar aqui hoje com vocês e aproveitando a dinâmica do setor nos últimos dias, com reuniões da CONEBI, Assembleia Geral e que culmina hoje com esta relevante conferência para o setor, considero que é uma oportunidade excelente para vos apresentar com algum detalhe o BIKiNNOV, o Centro Tecnológico, que vai ser o suporte para o futuro das duas rodas, da mobilidade suave. Não vos tomarei muito tempo, porque penso que muito mais interessante que a minha apresentação e tudo o que eu puder dizer aqui, a visita que faremos no final da conferência será uma oportunidade excelente para, junto dos equipamentos, junto da capacidade que temos instalada, discutirmos um pouco em que podemos contribuir para o setor. O BIKiNNOV foi criado em 2022 com o objetivo de ser o suporte técnico e tecnológico para o setor das duas rodas. Sediado em Águeda, nestas instalações que agora estão a visitar, e com a visão de, como referi, ser o suporte e promover o uso da tecnologia e da inovação como ferramentas para melhorar e para impulsionar o desenvolvimento do setor e, por fim, acrescentar valor ao produto e à indústria e à nossa presença global. A nossa atividade de investigação e desenvolvimento pode-se agrupar em 4 áreas, 4 vetores. Materiais, tecnologias de produção, processos industriais e desenvolvimento de produto. Pretendemos, na área dos materiais, ter capacidade para caracterizar, metodologias avançadas de caracterização, para caracterizar novos materiais que possam ser uma mais-valia para o setor. Estes novos materiais, com características próprias, serão uma ferramenta essencial para estarmos à frente no que se refere à sustentabilidade e performance. As tecnologias de produção e os processos industriais visam termos capacidade para otimizar e estudar estes mesmos processos. Tendo capacidade instalada, como poderão ver, podemos ter uma ferramenta que agiliza esse desenvolvimento. Ao nível do desenvolvimento de produto, queremos ter uma solução de A a Z. Só beber aqui um pouquinho de água. Queremos ter uma solução queremos ter uma solução de A a Z. Ou seja, desde o primeiro sketch, o primeiro conceito, até à industrialização e, numa fase final, a certificação do produto antes de ser colocado no mercado. Toda esta atividade de desenvolvimento rege-se, é guiada por princípios básicos da sustentabilidade, digitalização, as pessoas e propriedade intelectual e a rede. É o essencial para avançarmos. O que também estamos aqui a fazer um pouco hoje. Nomeadamente na área dos materiais, referir aqui brevemente algumas das capacidades e das valências que teremos. Estamos-nos a referir a possibilidade de caracterizar mecanicamente
estes novos materiais, sejam materiais metálicos ou compósitos, tanto ao nível da sua estrutura, como da sua resistência à fadiga ou fricção, como já foi abordado aqui hoje, analisar a sua estrutura, a sua microestrutura, que reflete a sua propriedade física, e também o seu enquadramento em termos químicos. Poderemos também referir, e como relevante para o nosso setor, a possibilidade de fazermos uma caracterização avançada das uniões, neste caso, por exemplo, uniões soldadas, com diferentes tipos, desde a sua penetração ou a sua resistência também e a zona afetada termicamente. Alguns dos exemplos dos equipamentos que vão poder ver já no interior das instalações, desde equipamentos de aplicação de carga, com condicionamento térmico, associados a sistemas ópticos, como equipamentos para avaliação de dureza CNC, onde podemos traçar os perfis de dureza de forma automática, como outros equipamentos já vocacionados para a caracterização química elementar. De referir ainda outras valências, ainda neste âmbito, soluções portáteis, o que são também uma mais-valia pela possibilidade de, na instalação, in loco, avaliar o resultado de um determinado processo produtivo, como podemos ver aqui com os sistemas de avaliação de dureza e composição química, complementados também com outros sistemas que nos permitem avaliar, por exemplo, propriedades como cor e brilho, ou seja, revestimentos, também nessas amostras. Aqui gostaria de falar um pouco de um dos investimentos mais significativos do centro e que consideramos que é uma mais-valia para o tipo de desafios que teremos que enfrentar, o microscópio eletrónico de varrimento. Este sistema, além de ter as capacidades convencionais de um sistema de microscopia eletrónica, alia detectores específicos para a caracterização microestrutural e, sobretudo, e é o que devemos destacar, a capacidade de analisar elementos leves, como lítio. A análise de lítio é relevante para a nossa indústria e também para o desenvolvimento a nível nacional que se está a verificar neste momento em termos de extração, por exemplo, de lítio. Este é um fator diferenciador e que nos dá uma ferramenta essencial para o nosso setor. Desculpem, peço que andei para trás. De referir também outra valência bastante relevante quando pensamos em desenvolvimento de novos materiais e validação de novos processos, que é a tomografia. Vamos ter instalado, brevemente, dentro de 15 dias, um equipamento de referência de grandes dimensões que nos vai permitir avaliar de forma completa um quadro de uma bicicleta. Com a particularidade de podermos aliar resolução, ou seja, conseguimos, como referenciamos ali, avaliar uma fibra de carbono com uma resolução de 0,8 microns, inferior a 1 micron, e, aliado a isso, conseguimos ter potência para caracterizar e avaliar um molde que lhe deu origem. Conseguimos ter uma potência de 450 watts. Adicionalmente, temos uma característica ainda mais relevante, diria, referência neste caso a nível europeu, que nos permite fazer aplicações de carga, o que para materiais compósitos é extremamente relevante, representado por aquele elemento que temos ali, em que nos permite fazer aplicações de carga no interior do equipamento, o que nos vai permitir em tempo real, quase que em tempo real, avaliar o surgimento de porosidades ou de laminações. Aqui alguns das características ou dos defeitos que poderemos caracterizar e avaliar. Porosidades, no caso dos compósitos, orientação de fibras, análise, nomeadamente, por exemplo, no âmbito das baterias, as diferentes camadas, o espaçamento entre camadas, os dielétricos, e também temos capacidade, nesse sentido, de fazer uma caracterização geométrica do produto sem ter que o destruir ou de o abrir. O que é relevante, por exemplo, se pensarmos num motor. Desenvolvemos o motor, é extremamente útil poder avaliar a sua degradação em uso sem ter que o desmontar, porque aí afeta totalmente o produto. Relativamente a condições ambientais, a exposição e a avaliação de revestimentos ou de materiais, alguns dos que falámos até já aqui hoje com os colegas de painel, vamos ter capacidade para caracterizar esses materiais e o comportamento desses materiais quando expostos a radiação UV, por exemplo, ou, pensando num produto completo, expô-lo totalmente às condições ambientais. Esta câmara que vem do lado direito, uma câmara walk-in, permitirá
por exemplo, uma cargo bike ser exposta a condições de chuva, neve, condicionamento climático e radiação solar em funcionamento. Poderemos pô-lo em funcionamento e exposta a estas condições. É extremamente relevante para a validação de um novo produto. Ao nível da química, queremos também, complementarmente ao laboratório de materiais, criar um laboratório avançado de caracterização química. Isto porque sentimos uma lacuna a nível nacional, e diria que até extensível, poderemos dizer até a nível europeu, nomeadamente no âmbito do regulamento REACH e diretiva ROS. Há pontualmente soluções, e quem tenha capacidade e competência, diria até, para dar resposta neste sentido, mas não há uma resposta global. A nossa indústria, por exemplo, está muito dependente de fornecedores Turquia e outras zonas semelhantes. Daí que faz todo sentido, pensando que os novos desenvolvimentos, os novos materiais, os novos processos ainda vão acrescentar ao desafio existente, faz todo sentido que o centro tecnológico consiga ter uma palavra a dizer neste âmbito. Nesse sentido, estaremos totalmente capacitados, tanto para o suporte técnico, em termos de teste, em termos de ensaio, como para o enquadramento legal. Portanto, a equipa está em formação para conseguir dar um enquadramento legal também aos requisitos neste âmbito. Sensorização, desenvolvimento de um produto, a otimização de um produto ou o estudo de um processo, da estabilidade de um processo, são ferramentas essenciais. A possibilidade de utilizarmos acelerómetros, extensómetros, como os que podemos ver aqui, células de carga, é essencial para que possamos conhecer em detalhe, localmente, deformações e esforços estruturais. O objetivo principal, diria que nesta nossa área, neste investimento que estamos a fazer, prende-se com, efetivamente, sensorizar produtos que serão utilizados na via pública, para conhecermos em detalhe os esforços a que são submetidos, para que, quando estivermos a desenvolver um novo produto, possamos daí tirar ilações. Modelação e simulação. O desenvolvimento de produto é uma das fases iniciais. Após o primeiro sketch, vamos modelar. Temos diferentes ferramentas para o fazer. E o passo seguinte, com toda esta sensorização, com todos estes dados que vamos ter, vai nos permitir, efetivamente, simular essa solução numa fase pré-prototipagem, de forma a validar os conceitos básicos do produto que estamos aqui a estruturar. Complementarmente, a sensorização ainda dar-nos-á os dados necessários para que, em ambiente de teste, ambiente controlado, nas nossas instalações, possamos, por exemplo, replicar um perfil de vibrações a que um produto estará sujeito, por exemplo, se circular numa calçada portuguesa e, efetivamente, refletir-se-á em esforços específicos, em zonas específicas do produto de bicicleta, do quadro ou de um determinado componente. Digitalização complementa todas estas áreas com o objetivo de validar geometricamente o que estamos a desenvolver ou validar as deformações estruturais que esses componentes estão sujeitos. Complementarmente, permite também adequar aqui a integração de diferentes componentes, de diferentes origens, do produto que estamos a desenvolver. Permite-nos validar dimensionalmente esses aspectos. São de referir que são soluções de referência que nos permitem elevada exatidão e elevada portabilidade. Aqui a aposta é sobretudo essa. Software, aqui um breve resumo. Utilizamos softwares como o SolidWorks para a modelação, o ANSYS e o Polyworks para a simulação e avaliação dimensional e o GeoMagic para dar aqui uma resposta mais transversal às atividades de engenharia inversa, para obtermos aqui alguns destes protótipos. Para nos aproximarmos aqui da produção, para validarmos os produtos que estamos a desenvolver e também para otimizarmos os processos que lhe darão origem, como referi os eixos de processos industriais e tecnologias de produção, temos alguma capacidade industrial que replica os principais processos que são utilizados atualmente na indústria. Uma aposta clara, maquinação, torneamento, soldadura, multiprocesso, associada a robô colaborativo, por exemplo, erosão de fio e, olhar para o futuro, soluções de fabrico aditivo em pó metálico, nomeadamente, e é bastante relevante, com capacidade para
imprimir diretamente, produzir diretamente em Liga 6061, uma das mais relevantes para o nosso setor. Pensando aqui um pouco mais também na segurança e na performance, de referir aqui a relevância da instalação de uma área de crash test. Por exemplo, a cargo bike é utilizada, está em voga. Vimos alguns dados aqui durante o dia 2. A cargo bike está em voga e é utilizada não apenas para transportar mercadoria, mas também para transportar os nossos filhos, as nossas crianças. Aí faz todo o sentido que os sistemas de fixação, as cadeiras, os sistemas de proteção adicionais devam ser estudados e validados em detalhe. Daí que vamos ter capacidade para o fazer, com velocidades até 45 km/h nas nossas instalações, tanto bicicletas como, e sobretudo, cargo bikes. O sistema completo, com inclusão de câmaras de alta velocidade e diferente sensorização necessária. O túnel do vento, pensando sobretudo na performance. Queremos desenvolver, queremos avançar com o nosso mercado, queremos que a nossa indústria trabalhe para o topo. Aí temos que desenvolver novos produtos com propriedades otimizadas. A aerodinâmica é essencial. Se desenvolvemos um quadro, ele tem que ser aerodinâmico. Daí que faz todo o sentido termos um túnel à escala real que nos permitirá fazer esse tipo de caracterização. Ou seja, de um produto completo, de um capacete ou de um outro elemento que possa ser utilizado numa bicicleta, quando em utilização. De referir que este túnel terá também capacidade para fazermos estes testes, estes ensaios, em cargo bikes. Não pensando tanto na performance, mas pensando mais na estabilidade. Vemos cargo bikes com caixas de carga de dimensão considerável. Portanto, é também um ponto a ter em conta. De referir que, diria, fechamos o ciclo do desenvolvimento. Peço desculpa. Que fechamos o ciclo de desenvolvimento com ensaios de conformidade, de acordo com as normas aplicáveis. Testamos o produto, ensaiamos o produto para que possa ser colocado no mercado em segurança. O BIKiNNOV tem um laboratório acreditado na área da mobilidade. Nomeadamente somos acreditados para ensaios de fadiga, estáticos, dinâmicos, a todos os componentes usados, bem como ensaios de segurança elétrica e de travagem ao produto bicicleta e cargo bike. De referir que em todos estes ensaios estamos a fazer uma aposta clara na digitalização, portanto a aquisição de dados é essencial, portanto estamos a otimizar o processo de forma a que conhecemos em detalhe em cada ciclo de ensaio a deformação, por exemplo, de um determinado elemento e a carga aplicada e a sua evolução, o que é uma mais-valia quando queremos validar um novo produto ou, por exemplo, precisamos ter dados para simulações posteriores. Aqui só falar-vos brevemente de alguns projetos que temos em curso. Recebemos aqui os principais. A agenda mobilizadora, que estamos todos cientes da que se refere. Missão Interface, o nosso reconhecimento enquanto Centro de Tecnologia e Inovação. E um outro projeto da Innovc. Referi aqui brevemente, na agenda mobilizadora temos 3 projetos em curso. Temos um estudo de credenciação das ligas de alumínio aplicáveis ao setor, de forma a identificar os fatores críticos, as características críticas, para que determinada propriedade possa ser obtida no produto final. Um mapeamento. A criação de uma plataforma colaborativa de partilha de capacidade produtiva, que será uma mais-valia em termos de otimização de processos na nossa indústria, e a criação do centro tecnológico. De acordo com na missão Interface, temos 4 linhas de ação. O estudo da integração da mobilidade suave nas cidades do futuro. Falámos aqui bastante hoje. Integração, futuro, cidade. Outra linha de ação tem a ver com uma vigília à evolução no desenvolvimento de materiais. Os materiais estão continuamente a ser desenvolvidos, não apenas no nosso setor, em todos os setores, e alguns destes podem ser uma mais-valia para o setor da mobilidade suave. Fazemos esse acompanhamento, acompanhamos diferentes fóruns em que possam surgir inovações que devam ser estudadas, validadas para posterior incorporação no nosso setor. Monitorização do enquadramento legal, desenvolvimento normativo, enquadramento legal. Aqui pretendemos antecipar esta evolução e
avaliar potencial impacto que esta evolução possa ter, tanto para o setor, como para o produto, como para o processo que está a ser utilizado para obter. Porque alguma desta evolução pode causar constrangimento no processo industrial que está a ser utilizado no momento. Queremos dar aqui um fator de uma mais-valia, uma antecipação para a indústria. E, por fim, estamos também a estudar e a desenvolver processos mais ecoeficientes de produção. Estudar em detalhe os processos que estão a ser utilizados para que possamos identificar pontos que possam ser otimizados. Agradeço a vossa atenção. Obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, gostaríamos de agradecer a presença de todos neste dia tão importante de partilha, diálogo e construção conjunta. A Conferência Internacional sobre o Setor das Duas Rodas na Europa permitiu-nos refletir sobre o presente e desenhar o futuro desta indústria tão vital para a mobilidade sustentável e inovação. Este encontro é possível graças à AM2R, no âmbito do PRR, financiada pelos fundos europeus do NextGeneration, que reforça o compromisso com o desenvolvimento tecnológico, a competitividade e a cooperação europeia. Agora convidamos-vos a participar numa visita guiada pelo nosso Centro de Tecnologia, onde poderão conhecer de perto os projetos e inovações que estamos a desenvolver em colaboração com as empresas do setor. Relembramos que, por questões de segurança e confidencialidade das marcas com quem trabalhamos, não será permitido tirar fotografias durante a visita. Agradecemos a vossa compreensão e desejamos uma visita inspiradora. Muito obrigada.